Quer saber mais sobre o competitivo de MLBB? Aqui você fica por dentro de tudo sobre o jogo. Entrevistas exclusivas. Últimas notícias. Momentos engraçados. Tudo sobre Mobile Legends Esports e muito mais em OBuff.com.br.
to the games of the future. The Mobile Legends Bang Bang tournament features 16 teams of up to 6 competitors. The game is played in a 5 versus 5 format until 2 wins or 3 wins in the finals. Each team has one reserve player. Replacements can be made between the matches, and in the event of a player injury or other force majeure, a replacement can be made during the game. The tournament consists of 2 stages, group competitions and playoffs, and the matches themselves will be held in a best-of-3 format. Only 12 teams will advance to the second stage. The group stage is played in the GSL format, the playoffs in the Olympic format. Teams that finish the group stage without defeat go directly to the quarterfinals, and those that lose one match will compete in the last 16. Teams that lose both their group matches are eliminated from the tournament. Good luck and have fun. Good morning, good evening, and good day to everyone around the world right now. We're coming at you live at the Grand Finals, the final day in the third place match of Games of Future Mobile Legends. I'm super excited to be here. My name's Trex, and join with me is G, the Ico. It's gonna be a monumental day today. How you feeling, G? I'm feeling good. Thank you for the introduction. Again, G the Ico here. I can't wait to see these grand finals in this third place take place. It's going to be definitely an amazing day. But without further ado, I believe we'll be jumping into a video here. Мощнейшая энергия созидания, способная объединять народы, вселенные и сохранять баланс мироздания. С развитием технологий люди стали больше погружаться в виртуальные миры, забывая про мир физический, обрекая гармонию на угасание. Чтобы восстановить баланс, гармония переродилась жар-птицей мира отправилась сквозь вселенные в поисках героев, способных вернуть утраченную энергию. Избрав 5 сильнейших представителей, Мира собрала их у Куба Советов, наделив их уникальной силой. Они стали хранителями гармонии, чья задача — охранять и поддерживать баланс.
Советом было принято решение провести турнир, победитель которого распространит гармонию по свету. Для этой цели Куб преобразовал частицу гармонии во флейм, древний артефакт для сбора энергии. Хранителями было выбрано место для проведения турнира – город с самым сильным соприкосновением энергии. Именно здесь миллионы зрителей и сильнейшие атлеты примут участие в величайших играх всех времен, чтобы определить достойнейших и восстановить баланс миров. Да начнутся игры! All right, G, with introductions out of the way. Hold on, man. This looks great, G. I just want to say real fast, you're looking fresh, you're looking clean. I love it. And with introductions out of the way, here we are, back again on the final day of Games of Future. Now, it's not just going to be a grand finals match today. We're going to kick things off with the third place match, because the big difference about this bracket and so many other international brackets that we've seen before is this was not double elimination. Every game was high stakes. Every game, each team had to put it all on the line, and it has been a very competitive past week. It has been a very competitive several days with several teams competing with all of their hearts, but now we are down to the final four to see the final placements of today, G. Yeah, and I mean, the teams have been fighting their way through the upper and the lower, technically, of their group stages, and I can't believe what we've seen in this tournament, to be honest. It's, you know, the teams have definitely kept us on our toes and have definitely pulled out some crazy picks, but I mean, hey, what did they do? They kept it entertaining for us. I mean, and you mentioned crazy picks. This has definitely been a very interesting meta. A lot has changed since last year. A lot has changed since M Series. In literally every lane, from Mage to Roam to Jungle to EXP lane to Gold lane, especially Gold lane, when we've seen some interesting picks this tournament. And one of the great things I feel like about this tournament is teams haven't been scared to think outside of the box and bring something different to try to get the upper advantage. And it's always kind of been a balance of sticking to the basics and trying to push the envelope. So I'm really wondering, with now the stakes at its highest, with us, we're going to be competing for third place, and we're going to be competing for a total first place, $350,000 to the winner, a total of $1 million prize pool, everything on the line, like I said. Are these teams going to finally be willing to really push the envelope? See, and I've always suspected that, like, we're getting to the nitty and gritty, right? Like, this is the moment that the teams, like, reveal everything, right? Like, if you're in the grand finals, this is your moment to pull that trick right out of the hat and just, you know, blow the other team away. And again, third place match, I mean, we got RQ Hoshi versus Fireflux Esports. We were surprised by Fireflux Esports, right? Taking out Blacklist International, huge deal, huge upset in the Digital Games of the Future. So I want to, you know, I mean, you can expect anything from this tournament. So we'll see if RRQ Hoshi can take on Fireflux, and we'll actually see if AP.Bren can take on Onyx, or vice versa, right? Let's start with the beginning, right? Because the beginning, it's going to be RQ up against Fireflux. And you said, you know, can RQ take on Fireflux? And the same question goes back and forth. Can Fireflux take on RQ? Because these teams have not gotten to meet each other yet. They were in different groups. They were in different part of the bracket. And that's another interesting thing about not having the double elimination bracket. Normally, by the time you get to this stage, some of the top teams have already seen each other once in battle. This time, Fireflux and RQ, all they have is the information from the games that they can watch. They haven't actually gone toe-to-toe just yet. And honestly, I put these teams at a pretty similar level. Neither team was able to beat neither team was able to beat Onyx, neither team was able to beat AP.Bren. And now we're seeing kind of, I think they're both amazing teams. I think had they played a little bit differently, they maybe could have been in that grand final spot. I mean, the possibilities are there. RQ yesterday was able to take a singular game off of AP.Bren before losing the other two. Fireflux, though, was unable to take a single game off of Onyx, just not able to keep up. So can Fireflux do it? But we're going to be jumping right in the stage. I love it. We're not wasting any time, G. You know, normally we're sitting here for a little bit. The team's getting ready.
we gotta just drown on. But today, these teams are prepared. This is going to be one of the most important days of this tournament for all 4 of these teams. And once again, we get a great look at this stage, G. Look at the like fog shooting up. My question is like, do they go around the trophy again? Like we're fighting for 3rd place. It's not fighting for the trophy, right? So Ooh. I wonder They just how put like the entrance $75,000 is in the be. middle of the stage. They're just gonna That's put what a I'm saying. big Just duffel put a bag of stack. money in the middle. Put a little stack there. I don't see the trophy right now, so you might actually be right. Since they're not competing for the trophy, they might have taken off. But let's take a look at the teams that are competing for 3rd place. It's RRQ. We got Banana, definitely a player to keep our eyes on. Octa as well. Excited to see these guys play. Clay, lastly, Brusco, who is one of the more recent imports, a player that a lot of us have been questioning how he's going to do on the roam. Skyler in the gold lane. And then last but not least, one of the players I was most, or no, Clay came next. I thought we already saw Clay. Pois é, rapaziada, eu voltei aí. Os jogadores da RRQ Roxy sendo apresentados. Vamos para uma disputa de 3º lugar valendo $120 mil. Então aí, ó, no Propal. I love it. I mean, look at there's actually quite a bit of fans here too, even for the 3rd place. So it's cool to see. They are gonna rock and view the trophy, kind of like a sad, I don't know, something. That's rough. That's rough. Not sad. They're here. They played. Know. You're bringing down the vibe, G. You're bringing down the vibe. Listen, if I was in front of that trophy, we could never I'd be like, tear. But without further ado, next up will be Fireflux Esports. We got Sunshine, Apex 47. I feel like Fireflux is coming out faster than RRQ. Nope, they got you. Rosa in the mid. I'm telling you, Rosa's actually been insane. Alien as well. And then they're showing Apex again and Rosa. And then you got TNZ here. He was really good last time, so let's see if he can bring it back again. Fireflux taking down Blacklist International. Can they bring the heat against RRQ? Yeah, I mean, it's definitely huge, right? If they can bring down RQ, then they've brought down 2 major powerhouses from 2 of the most major powerhouse regions, Philippines and Indonesia. So even though they're not competing for 1st place, they're not competing for that trophy sitting in front of them. They're still competing as Os menininhos estavam tímidos, mano. They already kind of have shown up. A lot of fans are starting to watch them. A lot of fans. They've been building a lot of traction recently, but this is going to be one more test from them. We've taken down one of the best rapaziada, hoje eu apostei que a RRQ vai vencer. Apostei que a partida da Onyx vai ter de mais de 4 partidas, 4 ou mais partidas. Vejamos aí. E a AP.Bren vai ganhar. E é isso. Statistically, I mean, you got to think like they took out a Philippines team. Like it's an Indo team that has a little bit of a level up on the RRQ at this point. So I want to see what they can bring against them. I want to see if they can bring something out, crazy. This is the last time they'll be able to battle it out. So this is the moment to use it all. Yeah, I mean, I think honestly, you just said like statistically, Fireflux has taken out Blacklist, a team that some people would possibly put above RRQ, right? So I think it's very 50-50. I wish we could take like a global stat on where people are placing these 2 teams. Who is the favorite? Because rapaziada, desculpa, eu não li o chat, mas vamos ver aqui o que vocês mandaram. They were able to take a win against AP.Bren. They're not scared to get a little crazy in their draft. O Celso Oliveira Flodou. Oi, Celso Oliveira. Eu jogava no time também, aí parei de mentir. Suco com leite. Opa, mano. Opa. Celso já comentou novamente. Aposto na RRQ também.
some people might say, oh, they have more experience. Eu They've ainda been here a bit acredito que longer. They're dia eu vou ganhar definitely the dinheiro com essa favorite. But you RT could definitely veia argue that Fireflux are horrorosa. the new hungry dogs on the Deus. corner right now, and they're definitely ready Qual for foi, this. amiguinhos? Compartilhei com Yeah, I os mean, malucos aí, mano. Definitely hungry Compartilha dogs com a for live sure. tá on, I velho. mean, that's a Pô, good word to describe them. 9 horas da But manhã de to be sábado e o honest, I povo tá kinda think dormindo. Tem que it's assistir fallen campeonato into profissional their pra meta, melhorar a right? gameplay Like, this horrorosa. is Incendio, Supremacy, a mix of some of their players. They were having a little bit of a tough time in M4, but coming back into this, the Digital Games of the Future, this was their time to shine. This was their meta. They've taken advantage of it, and they've shown that they have the grit to take out top tier teams, right? And RRQ, I mean, again, they've done exactly the same thing, and they've done it with a little bit of an unorthodox plays every once in a while. I mean, they've definitely been the trend and the viral sensation of the internet. Yeah, I mean, RQ have been just a mainstay. They're a household name at this point. Whether you love them or hate them, you know them. Fireflux is still earning that name, and this is just going to be another notch in the belt here if they can take this win. I mean, and that's why even though it's just the third place game, there's still a lot on the line. And then RQ, like, what do they have on the line? Pride. They have, I mean, you have ego, you have those things, you have the fan base that wants, that already knows, you're already like, all right, we already came short. We weren't able to take down AP.Bren. If we lose to Fireflux, if we lose to Turkey here, you know, we got Indonesia on our back. Yes, we still have Onyx representing us, but still, RQ has been known to take some messes before in the past on international stages. This is going to be something that if they want to at least keep their name up there, if they want to still be considered a top tier team, they're going to have to be able to take on Fireflux here. So a lot on the line for both teams, and I'm just excited to see how it all goes. Yeah, and I think one thing to highlight is that just RRQ, like, though they've picked crazy picks and, you know, have done some questionable things, they've still, like, come out on top. And even when they didn't pick anything questionable, they actually brought the fire as well. So you know, personally, in this third place match, I always like the underdog story, Fireflux, but I mean, right now, I think I would put RRQ a little bit above Fireflux in terms that they were able to take one game against AP.Bren. Like, that alone, no one's taken one game against AP.Bren. So to get that, I feel like it's just like you're a little bit higher up on the pedestal when you're coming into Fireflux, and it could be going both ways, right? Like, RQ had the time to be able to, you know, it's kind of like them dropping their weights, right? Like they've fought someone that's a lot stronger, and Fireflux, we'll see if they can handle it, you know. We are jumping right into the into draft already. I love this so much right now. I thought we were going to sit here for at least another 10 minutes, but no, here we go, jumping in the draft. And now that we're in the draft, we'll talk about what we're going to see. And RQ Hoshi already kind of switching up from some of the norm that we've seen in the past. They're banning out the Barats immediately, which I like it. Guinevere coming from the side of Fireflux. We were looking at some of the stats before we started the stream, G, and Guinevere is definitely, I mean, one of the top win rates with the amount of picks Guinevere has. Yes, there are other heroes with better win rates, but Guinevere has been picked around 25 times or more and still holds a 72-73% win rate in playoffs. I wasn't looking at the group stage at the stats, but in playoffs so far, Guinevere is one of the most picked heroes with a very high win rate. Yeah, Guinevere's just shown that she's a star player at this point, and most of the time, if it's not banned out in the first phase, the first pick team always picks it. There normally used to be utilities, but as the tournaments went on past group stages into the playoffs, it's definitely shown itself as a viable pick for the first one. RRQ now responding with the R-Lot. I like it. I mean, we're seeing RRQ get rid of a lot of utility heroes, and Fireflux kind of responding with the Matilda. So there's a couple things they could possibly go for here. I mean, we still have Joy on the field.
Joy's been like banned quite a bit, so maybe that's a hero that they want to maybe bait out. I mean, Navaria, there's so many great picks right now. It could either be banned or picked. Ruby still on the field. I think it just goes to show that they're ready for anything. But I think also, you know, things do slightly differ depending on the teams. Things do kind of change it up. And Fireflux, I'm kind of surprised by the Barat's ban here. I'm wondering, because we haven't seen Fireflux really like favor into this. They have picked up some utility junglers, but still it kind of makes me think that maybe RQ wants to put a rat on something a little bit faster moving. Maybe go for something like the Nolan if Fireflux doesn't ban this out. Maybe go for something like the Lancelot for a Rad. We know Arad likes to pick up those assassin picks. He's not scared to be on something quick moving. It's something that a lot of fans around the world got to know him for. He is probably one of the best Lancelots in the world, point blank, period. So just seeing some of those more bulky heroes banned out, something that can bully me if I pick something squishier like that, it could kind of be tilting the hand to Fireflux and what RQ Hoshi's trying to go for here. True. And RQ, it just, to me, seems like they're just banning out a lot of utility. They just don't want to deal with those heroes that can really make plays and control the field. The Nathan getting out of there, if I'm not mistaken, that was utilized to beat AP.Bren. So Fireflux looking to kind of, you know, get rid of it. First pick coming up. I mean, we got a lot. I mean, they could first pick Joy. They could go a little wild. Pronto, voltei. Afinal, começa 11 horas, cara. Kind of slowing down. Traduz aí. The minnow first. Well, I think either way they get the trick. Like either way. So my original thought was like Nolan, Joy, right? But they don't have to pick up acordou ele começou a andar pela casa. Because either way they get the trade. Now, I highly doubt Fireflux is going to pick up Nolan and Joy here. They pick up the Novaria, and then my guess is they Hoshi garantiu aqui Minotauro, baniu Barak, Salu, Ângela. Por favor, Skylar, não faça Layla hoje. Por favor, cara, por favor. Eu te imploro, mano. Yeah, that's why the meta is so wild. Caramba, right velho. Now. There's Primeiro so lugar da many good MSC vai ganhar $1 milhão. Caralho. Quem ficar no top 8, quem ficar no top 8 vai ganhar $100 mil, velho. Against when they faced him. I mean, we'll see. I still don't like the Nolan pick. I mean, you could go very assassiny. That you'd be able to actually probably catch the Navaria at that point. There's the Benedetta. I was thinking they were going to run it back. Yeah, but they don't go for either one. Are they trying to bait Fireflux into it right here? Is it like, listen, we want you to... It's like, just pick the Joy or Nolan here, man. Just pick it. Because they have some sort of answer to it ready. I'm really surprised because Arad had a monstrous Joy in group stage. I mean, like, I forget who they were going up against, but it was just insane the amount of damage Arad was doing even in the early game. So I'm really surprised it's not what they're going for. Again, could be the old wait and bait. They might have a plan ready to go. Esse Novari Ruby aí, pegos pela Fire even after taking a couple Cláudio Benedito pela aqui. Oh, Cláudio, ele aprendeu a jogar. Yeah, I mean, RQ seems to be not playing around this time around. So, I mean, they're going gung-ho. And I mean, Fireflux doing exactly the same thing. I mean, they have the poke, the peel. They have a little bit of setting. Rapaziada, saiu a premiação aí da... I'm more into RRQ's draft than Fireflux. They do have a couple key picks, which the last two picks could be the make it or break it for the team comp. But again, there's so much open. Right now, they need to start targeting the gold lane. I mean, they could target the gold lane. Sunshine's actually been a complete menace. I do like the Valentina ban, though. I mean, that could be that they're going to be picking some heroes that they just don't want the mid lane to be stolen. I mean, Nana still available. So you have some good picks. You have Vexana. Like, RRQ still has a lot of loaded picks available.
They also need to ban on the side of RQ. On the side of Fireflux, we still need a jungler. Aí, meu irmão. We still need a gold lane. So RQ going to kind of hammer into the gold lane since they've already picked up Claude. We take out the Brody. I mean, we take out the Bruno. Maybe we take out the Ixia, something like that. Maybe we, I mean, the, what else? The Clint's become kind of popular. I think it's been more of just RQ picking it up a little bit in the past, or AP.Bren has actually picked it up as well. That's another gold ban. So this leaves RQ with just, I mean, there goes the Nolan ban. Fireflux will get first pick here, though, right? And both teams still need a jungler. Does Fireflux finally commit and go for the Joy here? I mean, to be honest, that would be a good hero to be able to catch the Claude. They need something that can definitely pierce the back line, because you're gonna be dealing with that Claude quite a bit, and depending on what mage is picked up here, which Fairmiss is still technically open. So if they opted to go Fairmiss, RQ would just be a tanky comp, and I mean it would scale really well with the Claude and the Benedetta. So I mean there's still, again, Nana definitely has one of the highest win rates, so that could still be picked on the field. The Fredrin being picked up, it's good. I mean, they need a little bit of a heavier front line, I would say. The Ruby, you got the Ruby and the Fred, but these next picks I think are going to be pretty crucial for Fireflux. I mean, overall, Fireflux, you know, pretty simple. A little bit of a front to back, not too divey overall. RQ gonna pick up the Basha here, keeping things simple, not risking too much. I feel like both teams just taking a pretty safe approach to it all. And there's the Aurora pick. I think a lot of us expected to see more Aurora this tournament. She did take some slight changes, you know, from where we saw her before into the tournament and everything. So I think I was kind of surprised when we didn't see as much of her, but she still has been viable. She still has made some crazy plays in the playoffs. So in the hands of Octa, excited to see how it goes. I knew the carry was about to come next. Just they have a tanky setup here with the Basha pick into the jungle, the carry into the backline. You got two backline heroes, solid backline peel, and then a good frontal fence. So we'll see. RQ against Fireflux. This is going to be an interesting match. I still personally, even with the boxing and the Aurora pick, even though I think I would rather have seen like a Fairmiss or something like that, but I guess they're going a little bit more aggressive. So I still like RQ's comp. I do think Fireflux could fight back here, though. All right. Let's get it started, because we are about to jump into the land of Dawn for the third place match, the first game of the last day of Game of Future. This is going to be RRQ Rex Regum Kaon up against Fireflux Esports. I'm excited to see how this goes. Lay us down, G. What do you think the win cons are? Who do you think's got the early game? Because we got plenty of time to talk with a quick pause. I was about to say, I think a win condition here is pause. No. So, I mean, kind of diving into their comps here, right? Like, we have the Basha versus a Fredrin. Again, the Fredrin and the Ruby are more on that healing, the sustain heroes. They're looking to stay alive and just control as much as possible. And I feel like that's where the Basha scales it, right? Being able to roam fast, being able to have that built-in anti-heal really early, I think would be key, especially dealing with a Ruby. So I think that's the win condition for RRQ, is to just kind of keep them at bay, utilize the speed that you have in the jungle, and take control of the map and secure neutral objectives. For the side of Fireflux, though, I feel like they're really going to be the team that tries to bait RRQ out. They want to bait as much utility as they possibly can to then be able to engage. They did pick up the carry, so that's more of a late game marksman. So I would say that we'll see Fireflux do a little rough in the early stage. Once into the mid to late stage, I think if Fireflux is, they're aiming for that part to then turn it around on them. And I feel like that's how Fireflux is going to win there. What do you have any different takes?
I mean, I'm thinking something similar. I want to take a quick look back at the draft real quick. Pull it up real quick. I do think, I mean, so they pick up the carry as their last pick for Fireflux. Definitely something that needs to scale. But RQ kind of along the same lines with the Claude, the Aurora, heavy CC on the side of RQ as well. The main thing that RQ is going to have to worry about when we get into a little bit in the later game is dealing with the Novaria, right? Dealing with that long range. They do have the Basha and they also have the Benedetta. So yeah, they have some answers to that. I feel like RQ has a few more answers than what Fireflux exactly does. The only real diver that Fireflux has is CC, who can dive but doesn't really cause that, like, the damage is there, but it's not something like a Lapu or Terizla that kind of causes CC and locks down the back line. It just kind of harasses the back line. Yes, the damage can very well be there and get the kills in, but Fireflux is still kind of lacking a way to shut down the Claude or shut down the Aurora. They're really kind of looking for the opportunity. It's more of just like a rollover you comp. We're going to come at you head on, and we're going to just try to kind of steamroll you down. I can see it. I also think that it'll come down to severe tactics, right? From the side of Fireflux, their positioning's going to have to be like on point. They're going to have to utilize probably again, they don't want to get steamrolled too early, so probably a little bit passive in the early stage because Fredrin's not going to jungle as fast as Bastia, right? Yeah, so I feel like that'd be the key, is to watch out for that, and then just positioning. Overall, how fast the EXP can rotate and help, I feel like will be a benefit for Fireflux. That's what the CC is capable of doing. But so does Banana, right? Like the Benedetta is just insane at movement, and there's already quite the game happening here in the middle. All right. I'm excited for it. Finally jumping into game number 1. Hopefully the pause wasn't too long. Now, you mentioned EXP lane. Começou com Banana querendo solar o outro ali. That the way that whoever kind of ends up winning out, I think, in this EXP lane is going to be huge for each team. Both of these EXP laners have the ability to rotate pretty quickly. Both of these EXP laners, I think, are going to be crucial in the fights. But look at the Frozen already on to Apex 47. RQ already showing some heavy aggression, kind of taking control of the river. But Banana taking some damage as well. This is not your typical bulky EXP laners. They're definitely going out. Pô, os caras tá puto, hein, velho. O cara ficou puto ali com o pause. Again, I just kind of going back onto the EXP spot. I do like what's kind of going down there. You can tell that each side has that poke and that peel, and I think it'd be just outmatching that, right? If CC can keep the Benedetta at bay and not allow her to rotate, I feel like that'd be a win for RQ, right? But if she's able to win the lane and be able to rotate, then that's a huge win for Fireflux. So we'll see how it goes out there. Now, a Claude against a carry, if I'm not mistaken, like a Claude definitely is going to be shining. Ora rato. So I feel like it's going to be a little bit harder for the carry in the early stage. It's going to definitely rely on the minnow to roam a little bit, but the minnow also has that sustainability, which is what I think is going to be, again, both sides have the sustainability, but more RQ has that, they can initiate the sustainability versus the other team just has it passively depending on hitting minions and heroes. So I think it'll come down to key plays by the minnow as well. I think one of the things that RQ Hoshi does have going for them here is they do have a lot of mobility, right? You mentioned it with the Basha. He's gonna be able to move around, clears camps quick. You also have the Claude, who's known for being able to jump around, BMI in and out of the fight, make quick moves, gets a speed boost with passive and everything. And they also have the Benedetta. So it's just a fast-moving, aggressive composition. You add that, you layer that up with the CC supplied from the Aurora, the CC supplied from the Minotaur, and it is definitely deadly. Fireflux, I see them a bit more just kind of grouping up, wanting RQ Hoshi to come to them, using the Ruby as kind of the stopping point, the thing to kind of slow down RQ and all of their movements. And if they can pull that off, I think if Fireflux can kind of stick in the game here, they do have some very good scaling here.
They're just going to need to be careful of those big CC plays, of those big plays coming from the Minotaur and the Aurora, because if they are too grouped up and they get hit by something like that, it is going to be bad when it's paired up with something like the Blazing Duet. Yeah, and I think ultimately that's why RQ went with more of the Basha, was just because it has that mobility and can avoid the Ruby. But we're going to be getting back into the game for a second time here. Let's get it, Trex. Let's see what actually goes down. Kind of wanted to know what was really causing some issues there, but hey. Ooh, TNZ hitting them with the the fade, man. The Glacier. That's what I was saying. Finalmente voltou. He is. Aurora, the CC from Aurora is honestly insane. This is one of the reasons why I expected to see a bit more of her. With the way that the meta is right now and how reliant so many comps are on heavy CC, you're having 3, sometimes 4 heroes that all have some sort of lockdown, all have some sort of freeze, all have some sort of immobility. It's just huge, and she plays very well to it. Nice knockup coming from Brusco. Going to try to lock onto Tienzi. Tienzi takes a lot of damage from the Electro final blow. And Banana able to get the kill. Alien still in the midst of things. Rosa coming in as well, but Irad able to take the first turtle of this game. Octa goes down though. Rosa able to pick up the kill. Irad now moving on to the next, but Alien finds another one. Brusco goes down, so it's a 2 for 2. Turtle over to the side of RQ though. That was probably the most dramatic death I've ever seen in Alien. Kinda in a little trouble. Do we see Banana? I don't think the Banana doesn't have an ultimate, but they're still coming out at him. What is this aggression? Arad gets pulled back with the I'm offended, taking a lot of damage. Alien gonna be able to pick up the kill. Apex 47 may go down for this. Uses a little bit of bush work. Alien taking a bit of damage as well. They're duking it out already. Alien able to get back under the tower to safety with a hop and a skip. I like it. It's 3-3. Gold at a standstill. The style play is coming from Alien right there. Definitely great to see. 3-3. Both teams are at it. Banana though, overstaying their Banana. bits. Oh my God, Banana. Again, this is huge. I mean, for both O sides Brusco of the ali team, they're not esperando letting up. over pra This is ele dar. something we see occasionally that both teams just want aggression early on. And again, this is what you were saying earlier. This is, I feel like, going to stop the steamroll from both sides. Is you just got to keep them at bay. But TNZ want to fight. I mean, they're definitely going at it. We're 3-3 right now, about 4 minutes in. Next turtle going to be up in 30 seconds. Now, Banana and Alien both have not taken a death yet. They're both doing great in their respective EXP lane. And I think, oh my God, the damage from both of them. I love this meta of EXP laners right now. It's not your old school, bulky, never-ending fight. These guys are moving and they are aggressive. A little bit of action up in the top side as well. A nice meteor connects onto Skylar's. They get brought down to about half health. Tienzi gonna take a glacier to the face. Frozen up there. Both teams deciding to disengage. At this point, I feel like RQ might want to do something against Alien. They're definitely a back and forth battle happening down in the EXP lane, but if they're able to scale with the CC, it could be a little bit of a problem for Octa and even possibly Skylar. So we'll see. First turtle, well, the second turtle happening right now. We'll have to see. I mean, Banana is ready. Look at holding the mid bush here to possibly catch CC on the rotate, but Alien reads it very well. Who's going to get that engage here, Trex? Banana has the Petrify ready to go. I'm excited to see Banana try to make the play into the backside. Alien able to zone away Brusco here. The damage is already starting to connect up. Apex 40 comes in, but a nice Minoan's Fury on 3 members, locked up by the Glacier as well, comboed. And down comes the Appraisal's Rat. Tienzi able to pick up a kill, but Arad in trouble here. Apreciem Two for one. Apex 47 goes down Turtle. Still on the map of Tienzi's, and that spot Banana might try to engage onto this, but Rose is there to back him up. Banana might have to back off. Alien now rotating up as well. Rosa with the meteor, looking for the next target. Gonna move back with Tienzi though. I mean, both teams are being very patient here. Like, each team they're just taking as much as they possibly can. The turtle doesn't go to anybody, which is wild. And not only that, they rotated EXP and gold lane at the 5-minute mark, but
Ooh, nice time offended. Followed up by the meteor. A lot of damage on Octa. Ah lá, vai morrer. Eita. Octa, though, gonna go Nossa, down. que Able to get a quick horroroso. freeze onto Apex47 to buy Brusco a little bit of time there. But still, Fireflux taking the lead here. Banana trying to Sitting get out, the hanging out. Navaria. Eu tô vendo um jogo entre o Vasco. Backline rush there, and that's where, you know, I feel like Alien's gonna do great against the front line of RQ Hoshi. O Vasco e a BZK, mano. Backline of Fireflux. And which one's gonna be more important? Oh, a lot of trouble for Rosa. Banana looking for the final hit, able to find it. Now taking a lot of damage from the Blaze duet. Skylar comes in as well. Não, vai ser solado ali, ó. Olha a carry lá. Turtle did go to the side of Fireflux. Arad finds TNZ though, but now Arad in a little bit of trouble. Alien on the chase. Should be able to catch him, but no, getting burned and slowed. Arad able to get away. Banana 402, just absolutely decimating Fireflux's backline. I think paired with Skylar there, they knew that they could rely on their team to just kind of take it at the turtle, right? And then they did it, right? And kind of taking a look at some of the items. The biggest thing that we are seeing is Skylar has that Demon Hunter sword picked up, right? So that's going to be a devastating pick for the side of Fireflux, just because they are a bit tanky. Apex might not be able to play as aggressive as they were. This is getting into the early mid game, and I think we're going to see some crazy plays coming up soon. I mean, it's 7-7. Gold is still at pretty much an even. It is starting to tip a bit more into the hands of Fireflux to about 2,000. It's kind of bouncing between 1 and 2,000, but still, that is nothing huge. Fireflux does take the first tower of the game on the top side. RQ Hoshi, they are going to have a decent spike, and you're right about Banana. He's still 4-0-2, and I'm excited to see how it's going to move forward. The more he's able to kind of participate in these big skirmishes. Fireflux already grouping up. Here comes the concealed play. Looking for a target here. They do have the vision onto Skylar here. Apex47 trying to find one, but Skylar able to get away. That was a good zone by Brusco there. Again, right now, Fireflux really has to protect their backline, right? Because Rosa's been caught twice already by Banana, which is huge for the side of RRQ. So I think they have to maybe play a little bit more together, which I think at this point they're getting there, right? Being the first Lord, I feel like this fight's going to be about a 50-50, but again, it could be anybody's game as Fireflux has the damage. Like, look at Navaria, even though it's 1-2, Rosa still doing look at Banana, look at Banana. The Banana hiding in the top bush, looking for the back line flank again. Finally does show face. I don't know if Alien was able to see him there. I think so. Gonna check those bushes, make sure it's safe for the rest of the team. But Banana's not leaving that lane, and Fireflux is going to have to be careful about it. Brusco, though, going to get him offended in. Chip down from Alien, will go down. Alien able to pick up the kill, but the Lord falls, and Arad is able to take it. A beautiful steal. Banana trying to get out of town quick with the Electro final blow as the rest of Fireflux collapses on top of Arad. Arad in between three members, going to do as much as he can. Well, this is happening. You're right. Skylar taking a tower in the boss side. RRQ macroing up the map. Macroing it up and taking the Lord, which is huge. Octa in a little bit of trouble. Apex on the hunt. I don't think Skylar stays is catching those meteors. Rosa is just target locked onto Octa right now. I think the past 3 or 4 meteors Rosa has thrown out in a team fight have landed directly onto Octa. Yeah, and again, Rosa's done this before with the Navaria, so the aim is just amazing, and the prediction from Fireflux at this point, they're going to do whatever they possibly can to keep this mid turret, which is, I think, going to be key, right? Because that's the one thing that's going to keep them apart from each other. They are winning in team fights, so they just need to secure neutral objectives. Are looking to scale at this point. They need to take as much as they possibly can. If they can get a pick here, they might be able to clean up all tier 1 towers and maybe take a couple tier 2. And here's the thing, even with Fireflux losing out on some of these neutral objectives, they have still kept the gold lead for a while. They're finally falling behind by 100 gold, but still, that is not a lot. And
Both the XP laners are going to be a huge threat to the other team. We have 4-0 and 5 on Alien. We have 4-0 and 2 on Banana. Taking a look at the gold laner, Skylar, though, still has not taken a single death, the opposite of Sunshine, who has. That is also going to start to become a major play in this. The more Skylar can just farm up and be comfortable on his signature hero Claude, it's definitely going to become an issue. They're reading it so well. Fireflux is so good at controlling and zoning the map out. Like that is what I love to see from teams. Like it's like an octagon. If you just constantly keep phasing out parts of the Land of the Dawn and the river, you'll understand kind of where someone is at. And Fireflux is doing so good at reading the map and understanding where Banana's at. Because we can tell, I mean, Banana loves the patient plays to wait for the flank. And I love that Fireflux is now responding to what Banana is bringing to them. Yeah, but they're going to have to start responding to the map control from RQ Hoshi as well. Yes, Fireflux does great in kind of controlling the fights, but I feel like when it comes to overall macro, RQ is definitely chewing up these turrets right now, has taken everything on both off lanes, but Fireflux has done well at defending that mid lane, and as long as they do that, it will kind of keep RQ's rotations in check a bit. There's still this bottleneck that both teams have to move through if they want to get to the other side of the map. Lord gonna be up now. Fireflux take control of the pit up first. Yeah, and I feel like that's their ideal goal, right? If they're not able to win in team fights into the early right now, let Fireflux do that, right? We'll take other things. Like, you can have a couple kills. It's not going to really win the game. Sunshine, we got the eyes on the prize. In the bot side, Sunshine and Apex. Sunshine pokes face. Banana's like, no. I know you got someone else with you, man. We're not going to go for that one, but Rosa is able to get vision on the team. Arad and Tienzi once again at it. Can Arad cop the steal again? Cop the feel again on this Lord. Oh, God. Fireflux. All 5 members here now. Banana finally rotating up, but the Lord is low. Might be too late to the party, and the Lord goes down to Rad, able to take it. Brusco now looking for a set. The Glacier comes down, and Apex 40 falls with it. Fireflux on the run this time. RQ got what they came for. They take control of the Lord, and they take control of the map. They do, and they want to take more as well. They're still showing such great aggression. I'm so surprised that Fireflux wants to take the 50-50s on the Lord. I mean, this is the second time they've lost it, so let's see what they can do. Again, they held really well on the first Lord. Can they hold really well on the second Lord as RQ is barreling down the mid and the left lane? Ooh. Arad is just vicious with these red trees right now. Takes the purple away from Fireflux. Takes the Lord. His timing is impeccable right now. Apex 47 is coming out with a conceal play to get a slightly different position. The Glacier comes down. Nobody going to get stunned up from it. The Lord finally makes the crash. Fireflux loses their first inhibitor of the game. RQ claims that they're going to move on to the mid side now. Take that tier 2 as well. They are picking Fireflux apart down to the bones. They are. They're playing them textbook at this point, and we can already see, man, Skylar with the aggression here. RQ, right? They're doing really well. They're scaling a lot. Skylar, 11, almost 12K gold. Are they going to attempt to go for it? Damage from Skylar there. We haven't even seen Skylar get super involved yet. That's the big kicker here. He's just been farming and farming. And RQ has still been able to handle these fights very well. We haven't even seen like an insane backline blazing duet or anything yet. He's just been kind of chipping away, and now he is going to come in. Brusco there with an Owen's Fury, able to get a big knockup. Octa finds the kill. Apex 47 now on the run. Alien holds down the front side, but RQ took down one, and that's all they needed to advance this fight. Skylar going to move on to the orange buff, just patrolling the jungle right now, looking for angles, looking for flanks, and that's how RQ has continuously won these team fights. Definitely a huge play there by RQ. The patience behind Brusco there just to give vision, and then the combo with Skylar, they couldn't even survive. Again,
it's a little risky to take, but not devastating, right? I mean, you got 30 seconds till the next Lord, so everybody will be available. I just think it's one of those things that you're able to kind of feel out how RRQ has control over the map, and you can see they're keeping them at bay. Skylar has a full set, Malefic Roar, and the attack speed is definitely picked up. If they can shut down Alien on Fireflux, I think that's kind of their... If they do that, then I think it's GG's, but you never know. All right, let's see, though. Fireflux, we've seen them put their big boy pants on in crucial Lord fights. You know, you mentioned earlier that maybe they shouldn't go for the 50-50. Maybe they should try to take a fight before the Lord pit. Brad already knows that's what they want. And now they're going to move on to Apex 47. Arad takes a quick turn. Brusco unable to land the Minoan's Fury. Fireflux baits that out, and they still all got their ultimates. Yes, there is a backdoor possibility from Banana, but it seems that Fireflux smells something in the water. They're going to send Sunshine back to help define the lane. Alien able to take down Brusco. It's now 5v4. Does Fireflux want to commit? They have to send back Sunshine, but Tanzi finally takes it, and Rad going to probably fall here. Goes down Alien, picking up the kill. RQ Hoshi now falling behind, and this is what I meant, Fireflux. When the time comes down to it, they know how to take the fight to their enemies. They do. And see, this is what I like, right? I said in the very beginning of the game that Fireflux really needed to bait out utility from RQ, but Alien, the damage getting put down. Skylar chasing him down. Uh-oh. Sunshine Apex like, no. You better back up. But still, the damage, Skylar's going to be probably one of the only people that can really just like 1v1 Alien right now, which is insane because Alien is bursting down most of RQ, well, shredding down most of RQ. But the damage from Skylar right now could be getting out of control. Yeah, I feel like RQ is going to be able to defend this Lord probably with no problem. I mean, they have a lot of their tier 3 stole. But we'll see if Fireflux wants to fully engage here. And they got to watch out for the offended. Lord is able to encroach onto the base. Skylar's finally showed up. We'll be able to chip it down. Fireflux not going to overextend. And keep our eyes on Banana because he is everywhere. Disrupting waves, slowing down the pushes from Fireflux. He's doing his job very well. They are trying to find Banana. We're checking every bush. They're kicking doors. Open up, FBI! They were like, where is Banana? I'm tired of this. But again, I mean, that play by Banana forced Fireflux to then give up control of the frontal of RRQ. Now, the biggest thing I was kind of saying is that Fireflux needs to continue to bait these utilities out, but they have to be on their toes here though, because we've constantly seen Banana almost attempt a backdoor. Though the Lord is on the right-hand side this time around, we are seeing that the backdoor potential is a little bit harder, but that could be a possibility for RRQ at this point. Fireflux, just keep baiting out utilities. Do not take a 50-50 Lord unless you really have control over that map. I mean, with the Lord being on the bot side here, in the long lane being in advantage of Fireflux, it does kind of help them, right? RQ is going to have to be a bit more stressed about getting up to that top lane and clean those waves. Luckily, they do have Banana, who's been extremely mobile, extremely proactive, but it's definitely something we got to keep our eyes on as long as Fireflux kind of lets that lane stay pushed on RQ side. It's going to be very helpful for them when it comes down to these Lord fights. Exactly. I feel like it's key that RRQ has such great ability, but I do also think they need to execute it, especially, maybe try to reset the Lord a couple times or try to get it out of Fireflux's hands. And I think that's where they're struggling at this point, is that they're all about the split push, and they really haven't had a full engage at a Lord. And maybe if they had a full engage at the Lord, RRQ could be on the winning side here. But Fireflux kind of has them pressed back against the wall. Fireflux, in past international events, Wolf coined the meta for Fireflux. He calls it the Turkish delight.
You know, you got the Ube strat coming from Blacklist, and we have the Turkish Delight from Fireflux. And I always like to kind of call, like, it's very layered. The way that they take these fights is very layered sometimes. They're very good at meshing everybody's ultimates together. Now Alien going to come in onto a rat. Oh, Apex this time going to blow his ult a little bit too early, but still look at the damage. Oh, into the back line, the Petrify. Banana able to find Rosa. Sunshine goes down as well. Brusco is the only one falling on the side of RQ, and now RQ is collapsing. Claude goes for the split push, and that was all without him. Skylar now going to get involved into this fight. He still has the Blazing Duet, but doesn't even need to use it. Apex 47 is going nowhere. Agora, se não for Lorde, é GG da RP. Fireflux in that fight. They still got TNZ and Alien. RQ say, no, we don't want no Lord. We're going to go for the game here. We're going to go for the finish. They're going to collapse down in the boss side. Skylar able to use the Blazing Duet, clear up all of these minions, and look at the damage onto Alien. Alien still trying to survive. Skylar repositions. The Glacier comes down. Alien not getting away from that one. TNZ is going to be next on the chopping block. The Electro final blow to final blow him out. 1-0 contra a Fireflux aí. Agora falta apenas um jogo para RQ faturar os $120 desse lugar. They definitely destroyed it there, and that was kind of the backdoor. It was an attempt at a backdoor that really forced them out of their comfort zone from controlling the Lord. So a really great play by RRQ. Really great play. I mean, and that was just banana. Agora vamos esperar a próxima partida. Caralho, jogo pegado, mano. Cara, foi que sai jogando muito. Ontem eles quase ganharam um jogo da Onyx, eliminaram a Blacklist. Hoje aí quase ganhou RP nesse primeiro mapa. And I think that's what Rosa was really giving to Fireflux. And you can kind of just see just bananas just everywhere. The Benedetta in the hands of Banana just makes you slip up and makes you lose focus on what's going down. And then RRQ just able to take advantage of that slip up. Yeah, I mean, just did an overall amazing job. And just a good game from both teams, back and forth throughout it all. But in the end, RQ, I think where they really won was just in the overall macro and map control and their positioning on the map in general. Fireflux took the more simple approach of keeping their team grouped together at a time, kind of keeping everyone in the same positions, and RQ took advantage of that. Banana took advantage of that. And with having Rosa, who wants to get vision on the whole team, but normally always sending it at where the group is, as long as Banana was able to stay out of the Astral Echo, then they're all good. They always have someone who can get to the back line, and that's exactly how RQ was able to take advantage of it. Yeah, and I mean, we could really say that Fireflux just had complete control over the map, and that's just one utility that RRQ was able to utilize was just their mobility. And I think their mobility was the key victory here, and they utilized it to the fullest. And then RRQ able to take the win there. My God. Look at the robots in the stadium right now. They're hyped too, just like the rest of us. Let's take a look at the MVP. Who would have guessed it? RQ Hoshi Banana, 6-0-4, 23% damage, nothing too major. I think the real takeaway on this was just his positioning on the map, making the game-changing plays. He's going to strike fear into Fireflux coming into game 2. If he gets something like the Benedetta again, they're going to have to find an answer to it. Yeah, definitely. And again, the carry pick has just not been shining recently, right? Even though that Sunshine was able to pick it up, it just I didn't feel like it played a crucial role. And I think that, again, Banana just kind of upsetting Fireflux's team comp. All of the squishies in the back line, Banana was like, yep, that's me, I'm there. And
RQ just did a fantastic job. And then you got to give it up to Skylar too, right? Like, we didn't see him in too many fights. He was just constantly farming, constantly applying split pressure alongside Banana, and it takes them to a 1-0 against Fireflux. But here's the thing too, is because Skylar was able to scale like that, Alien eventually was not a threat to him. The one hero on the side of Fireflux who was meant to kind of dive into the back line, they were unable to deal with it. And maybe the reality is that they were targeting the wrong person all along. Maybe Skylar wasn't the real issue. Maybe the real issue was Banana. Now, we do have a player versus player stats here. Skylar up against Rosa, the Thorn Queen, some like to call him. 2-1 kills, both players doing well, but in the end, RQ comes out on top. Now, I think it was an amazing game, G. We're going to be jumping to a video very soon. Any final words about the game? Вы, наверное, хотите спросить: Аймурат, куда ты едешь, куда ты так стремишься? Все очень просто. Сегодня 1/2 финала. И давайте выясним, кто же сегодня станет сильнейшим. Скажи, пожалуйста, за кого сегодня болеем на MLBB? Всегда болею за хорошую игру, но в данном случае болею за Оников. За Оников. А именно вот на текущей игре за AP.Бren. Да. Ну что, я вот болею за RRQ Хоши, поэтому давай попробуем так сделаем. Смотри, если сегодня выигрывает RRQ Хоши, ты поцелуешь моего оператора в щечку. Ладно. Ладно. А если выигрывает AP.Бren? Да. Если побеждает AP.Бren, то я 10 раз отжимаюсь. А я буду сидеть на спине. Давай. Я не думаю, что ты много весишь. Давай, забились. Забились. Давай. Все, круто, отлично. Попался ваншотер, попался. Это что у нас, фанатки? Нет. Это твои бодигарды, да, которые защищают от таких, как я, назойливых? Да, мое секьюрити. Понятно. Ваншот, скажи, пожалуйста, кто сегодня победит? Кто сегодня выйдет в финал? Если Ират так и будут танков пикать, то, скорее всего, Брены заберут. AP.Брены? Да. И? Ну, кто в финал выйдет? Две команды? Брены и Оники, повторение М5 финала. Конечно, я болею за RRQ, потому что... Я тоже за RRQ, я тоже. AP.Брены, они все-таки, сильнее, это очевидно. Но надеюсь, что RRQ что-то противостоять смогут откомпечить хотя бы одну игру. Я думаю, наша с тобой энергия сегодня им поможет. Я зашел, мы с тобой как Double Dragon сейчас соединимся и просто пустим энергию, и они ее почувствуют и разнесут всех. Caralho, mano, o cara que tinha perdido um Airgirl aí na flexão, velho. Tell me please about your feelings, about your emotions. What do you feel? I feel good. That's all? Yeah. Where's your smile? Where's your emotion? Oh yeah! We still have one game tomorrow. And you are focused, right? Yeah, focus. And maybe you change some strategy or the same? I think just the same. The same? Yeah. And you nervous? No. No. Did you make any mistakes on this game? I think so. I think a lot. So you're gonna work out of them today? Yeah. What are you gonna do today? I will sleep. Just sleep at all? Yeah. And relax? Yes. Башня упала на карте. Лорд повержен скиллом. В душе моей мир. Но грядет битва, грядет финал. All right, we're back at it, G. Once again, RRQ takes a big win
1-0. And because it's just a best of 3, it's a match point already. Fireflux has to turn things around here. Yeah, now, my main question that I have is, since RRQ's up 1, are they going to keep this serious aspect that they've done in this very first game? And I mean, this is against Fireflux. We've seen that Fireflux was actually doing a little bit of opposite of what I suspected them to do. And they were controlling that early game, right? They were, what you were kind of saying, trying to steamroll RRQ, keep them essentially pushed back against the wall. But RRQ being able to read the situation a little bit better with that mobility that they had on the team. I want to know, like, are we going to see some spicy picks here? Like, are we going to see the formidable Layla? Well, that would be RQ. I don't know if we're going to see that. Maybe just as a final snub, they're like, hey, yo, let's. And it's funny because before this whole thing started, I was talking to some other casters, globally, some Indonesian people, and they were talking about, one of the things a lot of people see on Skylar is that his Claude is amazing. His Claude is one of the things he's known for, but sometimes the rest of his hero pool can lack. So a lot of us were wondering, what is he going to bring out? Does he have something new up his sleeve? And I think the last thing we all expected was a Layla pick, but hey, they made it work once. Weren't able to make it work the second time, so he's on match point with Layla right now. He's 1-1. Maybe he does pull it out just to tip the odds in his favor. I mean, RQ Hoshi's feeling pretty comfortable right now. I think they could throw Skylar on whatever, but honestly, the real people that Fireflux has to watch out for are going to be most likely Banana again, and then also Irad. Irad right now in the Lord Pit is just outclassing TNZ. In the early phase, he's able to secure those turtles, even when it's not in his favor. He's able to secure those lords, even when it's not in his favor. So they have to find a way to zone him away, and they have to be able to do that without getting flanked by Banana at the same time. And I think that, like, Fireflux would have won that game if that was the case, right? If they were able to zone out Irad in the Lord Pit, I feel like they definitely would have had full control over, and they would have kept that steamroll going. And I just think it was just, I don't know if they felt pressured by the split pushes, or again, that's just what causes teams to fall apart, is when they have to make major decisions like that, right? When they have to decide if they want to send someone to stop that split push or respond to it. And then the moment that they didn't send anybody, Banana just took advantage of it. They're like, well, I'm going to just wait back here until Rosa comes back, and I'm going to just take him out, right? And that happened multiple times. And I feel like that's what Fireflux has to really do here, is to maybe not dial back, because I felt like they were doing excellent in that first game. I feel like they need to figure out how to control RRQ's mobility. Banana in general. Do they ban out something like the Benedetta here, right? Like, do they start to focus on it? Or do they pick a composition where you don't have so many loose ends? Because Novaria is always going to kind of hang out very far in the back, away from the team. And that's where the Benedetta was just such a great answer to what Fireflux was bringing there. Because you kind of need Apex47 to hang out with the team and maybe help out that back line, but you also need Apex47 to make those plays in the front side. And because Apex47 was trying to zone away Irad, everyone else on the side of RQ, if they wanted, had full access to the back line. So great answer. This time Fireflux is going to ban out the Novaria, meaning they don't really want to go for it this time, but they also don't want to give it up. True. And I kind of want to know if Fireflux has that fear factor. So far, doesn't seem like it. I think they might be trying to bait maybe them being able to pick up the Guinevere, but RQ might respond with that being banned out. We'll see. Maybe they bait something else that's a little bit more enticing. I don't know if there would be anything else more enticing than a Matilda, than a Guinevere. So we're probably going to be seeing the Guinevere ban. A lot of teams don't want to see that on the playing field at this point. Now, Fireflux, what do they do to respond to this? It just looks like we're going straight back into the same bans besides the Novaria here. They could, the Nana was available last time. Like, I felt like, I don't know. The Novaria, yes, it was good, but I think RQ countered it really well in the draft phase. So
it comes down to it that I feel like Nana would be a safer pick at this point for Fireflux. Yeah, I mean, it's definitely something that can stay with the team. And if they want to go for more of the, Ube-esque strategy where everyone's grouped up, yes, you definitely want a mage who's going to hang out with the team. They do go for the Joy Ban this time, so they are going to put on the map, even though it wasn't picked at all last game without being banned, but still kind of foreseen. And they don't want to ban out the Gwynny because they want the Gwynny here. So now we're putting RQ in this position of having to choose, right? What do we want to take out? I think Gwyn is definitely very viable. Last time RQ did ban out the support, I'm having a total mind blank right now, did ban out the Angela and the Barats along with the R-Lot. So do they want to ban that again or switch it up? Yeah, I mean, I can't particularly say that I've seen Fireflux pick up an Angela, so I'm not quite sure what why they wanted to get rid of that last time. I guess it could have been played into something, but they're gonna opt to go for the Ruby. Okay. So Fireflux did pick up the Angela against Onyx yesterday. They lost with it. They did lose with it. They played the Angela Joy combo, but there goes the Guinevere for the side of Fireflux. RQ now got to respond. Yeah, I mean, so 2 picks. You get 2 solid picks. Minnow is still open. I felt like Minnow was such a clutch. Minnow's always good. Like, I mean, as a roam, it's there. You've already got rid of the R-Lot. You've already gotten rid of the Ruby. So, like, the roam position is very secured, I would say, for RQ. And then they could respond with the Claude again. Like you were saying, Skylar's all about the Claude. If they're going serious here, I would just pick up the Minnow and the Claude once again. But they're going to go the Minnow and the Nana. The Nana. The Nana. I like it. I mean, I think the Minnow right now is very similar, in a very similar position as the Guinevere. It's been picked a lot, and it has a great win rate in playoffs right now. It is probably the most used and highest win rate roam in Games of Future right now. It is not just picked for no reason. But here goes Rosa's signature pick, the Lilia. Whenever Fireflux gets pushed up against the wall, there's one thing they like to do is, all right, let's get back to comfort, boys. Let's do what we know best. Now, here's the problem. Last time we saw Rosa on the Lilia. Oh! The Rad Fanny. Spicy. That is very spicy. Could be why we saw the Ruby ban here from the side of RQ Hoshi. That's kind of scary. And that's a pick that makes you completely have to switch gears. That is a pick that makes you like, oh man, now we have to draft something in for this Fanny. They could go for something like the Cho, they could go for the Kufra, they could go for a Franco, Kaja. They have some options to deal with it. Fermis is also still open, but they already have the Lilia, so it would have to be something like a Roam Fermis, which, isn't as viable right now. Some options for an answer, but it's still kind of tough. What I want to know is what RQ is going to pick up for the Marksman. Right now, it's looking a little dicey, They're going to get rid of the Naden. That's good. I like it. They also got rid of the Tig on the side of RRQ in their ban phase, which, again, from Fireflux, I feel like they're either going to go a little utility, and because they're going to need a little bit more CC other than TNZ. So Apex, we could see, the R-Lots out of there. They've just been utility. They don't want to see any utility picked up for RQ. And again, they're kind of doing that split push play that we're going to probably be seeing again. Fireflux could ban out the Benedetta here. Yeah, could ban out the Benedetta. I don't really think at this with a Fanny on the field, it's like os picks de bans, a gente vai ter uma Fannyzinha because Irad can be down to that gold lane in a matter of seconds at any time. I think the real pressure is going to be on on Fireflux's gold lane. So we'll see. They do ban out the Harith though, so they do kind of keep it a little bit simple. I'm still wondering what's the answer to this Fanny. I think they gotta go for something like the Kaja. I feel it. It's in my bones.
It's in your It's in bones. my That's what you it's want. in my bones. You just want to cast the Layla RQ. game. That's all that is. That's all that is. Give me the Layla. Manifestation is the key, man. Fireflux, though, they still have, again, they could still go EXP. I think CC is still available. They did really well with the CC last time, but I also believe what you said. They could still pick up the Benedetta. I mean, it was clutch. It worked out. Okay. RQ, we can officially say they're being serious right now. Yeah. They're not unless they go EXP lane Layla, right? No. You left me speechless, I'll tell you that. But it could happen. It could be, it could be freaking EXP Fanny. Who knows? No. I do feel like they might want something. They have tons of damage. They could go for something a bit bulkier here for their EXP laner. They don't have to go for something too quick moving. They have plenty of movement on the map. Fireflux, though, is going to pick up the Hilda. Okay, so they've opted for like plan B against the Fanny, right? We don't have lockdown. That's not something we really have here. Yes, they do have the penalty zone from Terizla. They do have the knockup from Guinevere, but that is a hard hit on a Fanny. Like if Arad is moving the way we know Arad likes moving, then it's gonna be a little bit tough. What they're gonna go for is more of harass, like you just said. We're going to invade. We're going to send Apex47 in there time and time again. No matter how many times he dies in the enemy jungle, he'll be right in front of Fanny. Yeah, and I feel like that right now is what they want to opt to go for, right? Harass as much as possible on the side of Fireflux. RQ, they have to really respond to that. So we're probably going to be seeing the Minnow definitely rotate around the Fanny, because I feel like right now, the Bruno and the Fanny are kind of the ones that are in trouble at this point, especially with a Hilda on the playing field and a Terizla. So we'll see. I love the minions taking themselves out there in the mid lane there. No, they both just take each other out. Tie game. I love these animations. Send us off, Shreks. Yeah, we're going to be jumping in to the land of Dawn for match point on Rex Regum Kaon. Fireflux back against the wall once again. Can they prove to the world that they are a force to be reckoned with? Can they claim third place? We'll find out safadeza, esses ficam copiando o nick um do outro aí, bora ser original, rapaziada. Para de copiar I nick, feel like velho. Fireflux is going to be winning the mid lane in the early stage, right? Because the Lilia just does, I feel like it's a great counter to the Nana, so I like it. We'll see. Fireflux is, but look at the lane clear there with the duo. And the pressure already onto Apex. Okay, I like it. RQ responding really well. This is what they have to keep up, though. So they can't lose focus. They're going to have to rely on the left and the right lane to carry their own while they're able to take care of Apex harassment right now. I mean, one of the problems, you know, normally, yes, Fireflux would have great wave clear, but they're going to be using Apex47 as that harasser. So Rosa's going to be alone most of the time in the mid lane. Rosa's going to kind of have to be able to compete by themselves. Rosa now, Arad now locking on to Rosa there. Rosa doesn't have black shoes yet, so going to have to be careful, but we're already seeing the aggression come from the side of RQ. Ooh, I love the tenacity that Apex is going. Button to Skylar! Purify, Skylar goes down. Even after using the Purify, doesn't get knocked up, but there's no escape from Tianzi and Sunshine. See, this is the problem that I believe that they were going to have, right? Like, they're going to have to kind of let up on the left and right lanes and kind of get cut off here. Ooh. Tem novidades. Possivelmente este campeonato vai acontecer presencialmente no Brasil. He's not going to be able to do enough damage onto Apex or Alien. É, o Games of Future Fireflux doing a good 2024 job. no We got to Brasil. wait for the power spike to happen, though. RQ Hope at some Basta point saber que will vai ter pop off. They have the damage from Nana. They have the damage from Arad that pagando eventually is going to come in. $1 milhão. Skylar taking that death though this early on in the game could be huge for Fireflux. Yeah, I mean, Aí, obviamente, a gente ia ter definitely rei. not wanting to die first. You can already see that they want to invade this blue buff. Penalty zone possibly could be coming out. Banana low as well. I love the zonage on this turtle. Like, there's no way Arad's going to be able to get in there. And look at the pressure by Apex. Ooh, big knockup does come from Tienzi. Able to get the Violent Requiem.
Passive does proc for Octa. Octa able to get away. Irad flying through, but Alien still looking for the kill. The damage from level 4 Rosa right now Admito is estar just torcendo para que insane. Able to FF zone away ganhe mais Alien during the game. turtle pit. Wait a second, Banana in Eu não. trouble. Até que eles Banana percam de 2 a trying to 0 fight e back. fala Apex 47 might go down, but here comes the Alien. Banana able to jump away. Still no kill on the map for RQ. Just the micro plays there alone was so impressive. So again, Banana not one to give up, wants to keep that lane clear. And again, right now, Fireflux controlling a decent bit of the map. They're going to have to keep the pressure up, though, Trex. They're going to have to keep this going, and we can see it that they have it. Now, this is just the early stage, though. If RRQ can make it into the late stage, Hilda's going to start falling off and not being so harassable. Oh, my God, that's a lot of damage onto a Rad. Rad going to have to go back to base. TNZ in the midst at the orange pit. Doing some damage on Octa, but Brusco to knock up on 2 members, but Skylar still unable to unload, but TNZ finally does drop. Skylar picks up the kill. Blazing Duet into the backside. Skylar taking a bit of damage, but Apex 47 has gone down. Skylar gets found from Rosa. It's a 2 for 2. Fireflux Esports still coming out on top. Yeah, I mean, being able to take out Skylar once again is going to be a problem for RQ. Definitely want gold lane to scale, and we can kind of see 2,400 gold to 27, so not too much of a difference. Skylar does have the Hawes Claws, so has that sustainability, so we should see him staying a little bit more into the battles here, probably winning a bit against Sunshine now. As we can see, they know RQ's like, we got to help Skylar out now. Yeah, they got to send someone up there. 2 deaths on a Bruno. You definitely want to be able to scale on the Bruno. You want to be able to output the damage. And with that, it's going to give Fireflux a little bit of an advantage. They're about 1,000 gold up. They're going to take another turtle here, most likely. The Fanny still unable to pop off. And normally, you'll want to be able to ball with the composition that RQ Hoshi has. And they're getting majorly slowed down. Yeah, but at least they're not taking a death. E-Red hasn't taken a death just yet. Apex still giving great vision over the map, but again, gonna have to watch out for some of these key plays. Oh, Apex 47, a little bit of trouble. Yeah. Taking some damage. Rad uses the cutthroat, but unable to find him. Octa has finally locked in the Genius One. We're gonna start seeing a punch come from her. RQ Hoshi still unable to make a big play, though. Blazing Duet not doing anything right now. Banana! Oh, Banana goes down. Banana! Everywhere on this Guinevere, and this is why the Gwynny has been so contested. It is almost, it's crazy to say, it's more active right now than the Fanny. It is more all over the map right now than Aqui the vai cometer o crime. Yeah, Eita, lá me foca. Another one into the mid side. Octa will be safe, though. Oh my God, RQ is Braz just is having a getting denied. tough time staying alive. Blue buff probably about to be taken. This is rough for RQ. A little bit of a spicy play, picking up the Fanny, and Fireflux making them pay. Again, I think it's going to come down to the split pushing potential that Erad's going to bring to the playing field. We do see a conceal play here. Oh, conceal play into the top side. Sunshine and Rosa there behind Apex 47. Skylar takes a bit of damage, dashes to the left, able to get another free hit onto Rosa. The black shoes are popped. Fireflux still okay. Bananas rotated up to the top side as well as Arad clears the bot wave. Nothing major happening just yet. 12 seconds, turtle comes. Yeah, and again, I mean, if they could control this turtle pit, they could get something here, but maybe they're able to take Apex. I mean, Apex goes down, but that's his job at this point. It's like, yes, they keep catching him. He's 2 deaths down, but it doesn't make a huge difference. They do get it before the turtle right now, which could be big, but Arad is hanging out in the bot lane, cutting wave, gonna get some minions to push onto that tier 3 in the bot side. Is he gonna be able to make it up to turtle in time? Is that even part of the plan? I don't know if it is part of the plan. I feel like they're trying to take turrets because ultimately I feel like turrets are the better neutral objective here at this point because it's what you utilize to get away. A lot of damage on Alien. Brusco, Octa, but wait, no, Alien putting out the damage. God. Skylar in trouble. Brusco, you gotta slow down Alien. Skylar can't even get away. TNZ now onto Banana, able to get another kill. TNZ 3-1-1 right now.
And now the Turkish Delight collapses onto members of RRQ. You take our bottom tower. We're going to come for your top. Oh, no. Oh, my God. TNZ is just everywhere, man. This guy is on fire. Apex47 going to delay the rest of the team, but that's okay. We're going to take your purple buff, and now Rosa's going to collapse with Apex47. Sunshine there with a blazing duet, doing a lot of damage. The Minoan's Fury unable to target anybody. Sunshine might be a little bit of trouble with TNZ every time. Rapaziada, acho que aqui vai ser 2-1. RRQ can't seem to escape this man. Acho que a Fire Flash vai empatar. Oh my God, they're just everywhere. Fireflux pushing RRQ back against the wall. O cara vai fazer a não boa. They've done pretty good at split pushing. Like the towers are even, but the problem is that they've lost every single turtle and they've lost a couple lives, right? Like again, Octa is going to be the saving grace at this point. The Nana just 3-0-1. If Fireflux is able to catch a kill on them, I feel like that could be what they really need to take full control over RRQ. Now, for the side of Fireflux, or for the side of RRQ, they got to get these split plays. But in the top lane, up in the top lane, TNZ doing the 1v2 right now, and he's not going to leave yet. He wants Banana as well, but on the bot side, Apex47 taking a little bit of damage. Blazing duet onto Skylar and takes him out, but Rosa does fall for that take. Alien a little bit of trouble as well. They're trying to lock onto Octa here, but Apex47's with him. A lot of damage onto Octa. Brusco might just be next. Brusco is going to look for the heal, but no! Sunshine flickers in and finds the kill with the BMI. And up on the top side, Banana gets shut down onto TNZ. Fireflux maybe finally biting off a bit more than they can chew. yeah, and not only the shutdown, the TPs on the body was also happening. So Banana, a little spicy here. Oh man, Red they should have sees no forced purple that. buff, man. Red sees no purple buff for this game. What, 5100 versus what, 59? So the jungle's not too far apart. I think the big difference that we're seeing here is the Bruno versus Claude, right? Like the Claude's already picked up the Demon Hunter, so the damage is going to be coming out onto Brusco, which is literally their saving grace in some of these team fights. Though I do like the split play action happening here. Yeah, I mean, Lord, Ooh, look at Apex getting shipped down. Apex47 in the boss side, gonna harass onto Rad. Rad's got to make his way to the Lord Pit. Does RQ not want to try to fight this out? They're not too far behind, 4K deficit. We've seen teams take fights with lower gold leads. Now, Rosa, though, the zonage from Rosa. This is the great thing with the Lilia. Rosa plays Lilia like it's an EXP laner, man. In your face, and there's a Violent Requiem onto Banana. Arad now trying to come in, but the Minoan's Fury gets the double knockup onto TNZ, onto Apex47. TNZ goes down, but Sunshine's here to clean him up with an amazing duet. Skylar gonna be next, a triple kill. Make it a maniac. Keep on going, boy. The Sunshine don't shine down here for RRQ. The Lord is going to be taken by Fireflux. I don't think RQ is going to be able to do anything. It's nothing but Octa on the map right now. Let's take a look at the replay. Yeah, Sunshine was the saving grace right here. The Minnow's Rage came out and knocked up quite a bit of Fireflux, but look at that three-person blazing duet into a maniac Skylar. I think he was just, I don't know what it was. He was there, no escape. Just give it to him. Lee Sunshine has come online 5-0-3. Silent but deadly. We haven't seen too much through him from the game, but that's that early. Usurpadora. Kills onto Skylar when they were able to let Sunshine just free farm and do what he wants. Now we're seeing it really start to pay off, and the damage is getting out of this world, out of control as Fireflux encroaches onto these inhibitors right now. Arad gets a little bit of poke damage onto Apex47. The Lord does not get the crash. It is not enhanced. They should be able to chip this down and maybe not lose a single inhibitor. Alien holding down the front line. Fireflux don't have to push their limits. Again, this is what RQ wants to do, right? They want to make it to the late game. Securing and keeping your tier 3 inhibitors is where you need to be. Again, I think they're going to lose their second tier here. So, yeah, I mean, this is the safest position that RRQ could be in. It's just to keep it like this. They could, at this point, they have 102 seconds. Maybe Ered needs to start split pushing,
kind of utilizing that. Fireflux at this point probably should just freeze lanes, kind of clear up all of the jungle, keep that gold lead going, and we can kind of take a look at some of the items. The Gwyn's building full defense at this point, just allowing Sunshine to scale and be the one to deal the damage here. Ooh, he was feeling it out. He had a feeling that something was about to go down there. Again, I do think that Fireflux keep them at bay. You can see they've already controlled the map. RQ looking for some play, maybe to try to get the purple buff. Could be a bait, though. Oh, my God. And He it's got not it. only Sunshine. Did he get it? Did Irad finally get it? I think. Oh, no, Rosa. No, I mean, Rosa's got a purple. Rosa's got a purple. Yeah. Nope. So, no, Irad gets it. Irad gets it. Yeah. Irad gets it. Finally. It's been 13 minutes of hell for Irad, and the purple has finally been secured. I mean, that's huge. This could be a big pick win. That's play a that they big want to go win. for, right? Look at it. Okay. Look, he's the bait. Enzi, though, was ready for Caralho, that. que a Fanny fez ali, meu parceiro. O cara foi. Ele deveria pular. Ele conseguiu sair tipo, em questões de milissegundos. E é isso. Joga muito. Alô, dos de Colômbia. Oba, colombiano. E aí, mano, beleza? So RQ sits back about 8,000 gold right now, and Fala. about to come in. Fala de Colômbia aí, como é que tá? What do they do here? Vai torcer ali pra algum time ali na MPL Latam? Essentially, they just need to keep the split push plays up. You can see Apex kind of up there. Será que eu falando em português assim no foda-se? Será que ele entende, velho? Será? Oliver, você tá torcendo pra algum time, meu mano? Da MPL Latam? Não vai entender porra nenhuma. Isso se ele for gringo, né? Vamos continuar aqui com a RQ. Outra briga pelo Blue. Teremos 3 mapinhas aqui. Eu, Salvador, Bahia. Achei que você foi do Chique Bahia, cara. Bahia. Zoning down, he's gonna look for waves, try to cut down the blood loss. But Fireflux isn't waiting. They don't care. All they need is one tank minion. They're gonna move on to the top and hit her. Lord, back up, Irad here, but wait a second, a lot of damage. Nossa, ele errou o cabo. Quando ele errou o cabo, ele perdeu. Bunny passa fome demais. Temos 2 mapas. Ah, no cu, velho. Mapa pra quê, cara? Mano. 2-0. Cara, eu tô muito vendo essa Fireflux ficar em terceiro lugar. Levando 120 mil dólares pra casa. E os caras se aposentando, velho. Na moral, mano. Fireflux, and you can kind of see while we dive into some of these highlights that they just had full control and harassment over the map of RRQ. They just kept them at bay. TNZ just everywhere. Not too many responses that RRQ could utilize here. Again, a spicy Fanny play. But again, Fireflux reading the situations, creating the moments that they needed to take down RRQ into game 2. And we can kind of see that Skylard, the damage, just look at it. A blazing duet into the back line of RRQ is not what you want, even in the front line. Sunshine just shining in Fireflux. Yeah, you could really see the trend. And one of the things that Fireflux did so great in this game is in the beginning, TNZ was kind of the big damage dealer. He was the huge threat. And then right around that last fight and this fight here, we'll see the transition happening of Sunshine becoming the monster. Sunshine becoming the threat right after brusco inimigo do Star. Pior que ele é mesmo, hein? Ô, maluco pra ser ruim, velho. Triste essa gameplay do Brusco, hein? Definitely. And again, I mean, we did see Octa try to be the saving grace for RQ, but the Lilia Rosa
picking it up is just too much for RQ. And of course, we can see the MVP here. Sunshine, 606, 24% damage dealt. The absolute menace in the game that also secured a Maniac. Just a monster. I mean, definitely very well played from him, knowing exactly when to hit his moment in stride. But you also have to give it up to the rest of his teammates as well, kind of hovering around that top side, making sure they got that early kill onto Skylar, giving Skylar just a very rough game, ending off with 2, 5, and 3, never even being able to finish out his items. And that just goes with the pressure that Fireflux caused, using Apex 47 on this Hilda, once Rosa was able to move around a bit more after the laning phase, and then TNZ as well. As long as that mid concoction there was able to disrupt the rotation of RQ Hoshi, it was a guarantee that Sunshine was going to eventually pop off. Yeah, and I mean, we've seen that. That's how Claude scales so fast. And I mean, 13,000 gold on his team. Pretty much all the turret damage pushes and almost one of the highest team fight participations on Fireflux. So again, just the mobility that Sunshine had in that game, I think is ultimately attributed to their overall aggression and just harassment. And I feel like they executed this game really well against RRQ. And now it is a 1-to-1 match point. All right, the final day of Games of Future is not disappointing. Taking a quick look at the kills, Fireflux finished it off with 17-9, a 10,000 gold lead, only lost 1 tower in that game. Let's take another quick matchup here. Skylar up against Rosa. Now, last time we saw Skylar be just a great player, not getting any deaths in the previous game, but this time Rosa showing that I am still a dominant player in the Land of Dawn. 100%. And then again, I think it was just the overall comp that Fireflux brought, right? Like it's wild because they had such a tactical play against the Fanny. Being a spicy pick, like we don't normally get to see assassins. We're normally seeing, of course, I mean, Guinevere is kind of that assassin route as well. But being able to secure the Gwen and being able to secure the Claude, I think were like huge drafting win factors. And then not only that, just the last phase pick on the Hilda was just like the turning point, the wild factor, because you've seen RRQ banned the Kufra, so they were anticipating that they wanted the Kufra pick, but in the back pocket, the Turkish delight, the Hilda. I mean, there's a reason why the Guinevere is just doing so well right now, right? Because in early game, even if you start building tanky, you still have very decent damage in the laning phase in the first 5 minutes, 6 minutes or so. And you have insane movement. You have the surprise factor. I mean, Tienzi there was out-rotating a Fanny, essentially. And yes, Fanny did have Apex 47 in his face the whole time. But still, it just goes to show that I don't think that Guinevere is going to slip through the cracks again. Most likely, RQ will have first pick, so Fireflux will most likely be the ones banning it out. But there is a reason why it's so contested. It's just such a decent pick right now, from early game aggression, mid game control, and then even neutral objectives, helping secure Turtle, helping secure Lord. You can almost, if you can guarantee the knock-up on the enemy jungler, it makes it so much, I mean, you pretty much guarantee yourself a free retribution. Yeah. I think a spicy play from RRQ could, I mean, they had something planned, right? They essentially wanted to utilize the Fanny to kind of, again, have that mobility for them. But I think what ultimately, like, they already picked up the Lilia, or no, they actually went Nana, the Nana on the second pick. So they didn't anticipate the Lilia. So again, I think they should have picked up the Claude, right? Like I'm not quite sure why they allowed the Gwen and the Claude to slip through the cracks. Because I feel like, again, the Bruno could have been the answer to it, but I think ultimately it just came down to execution of that Fireflux brought, right? They
had to harass the Fanny, left the left and right lanes alone, and then they were able to just collapse on them while Apex harassed, and it was just an overall tough situation for RQ to deal with. And every chance, I thought they were going to win at that Lord fight, but then Sunshine, that Blazing Duet definitely turned the tides into Fireflux's favor, and then the snowball started to happen, and RQ just couldn't stop it. You know, Claude, it's insane to think how Claude has just stuck around in the gold lane meta for so long, and he's never really been touched. He doesn't get too many nerfs or buffs, and every time before a major tournament, I think everyone always thinks, oh, this is going to be the great marksman. Oh, no, it's going to be this marksman. Oh, no, it's going to be this marksman. But somehow Claude always just ends up as one of the most picked marksmen. And it normally, because in the beginning of this tournament, in group stage, even then, he wasn't like the most... He wasn't the most picked. He wasn't the most prioed gold laner. But now as we're encroaching onto the grand finals, we're in top 3, top 4, top 6. He is that marksman once again, and it's just the mobility, the ability, especially in such a high CC meta, because he already has the BMI, the flicker pretty much built into his kit. You can opt out for the Purify, and it just works so well. And he's not only shredding down tanks, he's doing insane damage onto everybody. I mean, there's just no escape from this hero right now. I definitely agree with you. I think if he's on the field, you need to pick him up, and that was maybe the downfall. That was maybe one of the huge losses for RQ there. Yeah, I definitely felt like that was the little bit of a drafting problem right there, is that, like, ultimately, to be honest, I'd rather deal with a Ruby than a Guinevere or even a Claude. So yeah, again, kind of letting that utility out might have, and it could have been that them banning it was one of the like the decision factors by Fireflux to pick up the Hilda. If they would have maybe banned out like the Claude or even the Guinevere, it could have forced them to go the Ruby route instead of the Hilda. And then the Fanny, again, the Ruby is still such a clutch pick because it can interrupt those assassin dashes and dives and what Fanny has to offer. But again, I think it was just ultimately, there's just so many great heroes right now in the meta that it's hard to predict and ban everything. And again, it just goes to show that this is, I want to say, to be honest, like one of the most diverse metas we've seen. You don't know what a team is going to pick or play. And when they do it, they have a mindset and just something ready. I mean, they definitely need something ready now. It's match point for both teams. And I still give it, I mean, RQ controlled game number 1 so well. Even though Fireflux was kind of winning a little bit in the laning phase, RQ still had map control. They still had macro. They still felt like they just had their hands on the wheel the whole game. We come into game 2, and Fireflux seemed to do the same exact thing to RRQ. So I think it's everything from draft to in-game to all of it. Draft is definitely going to be important, and it might not be the time to get spicy here, right? It might not be the time for anything too crazy. It might be the time to keep it basic. Don't let anything too crazy through. Don't let the Guinevere through. You know, some of these very powerhouse picks right now, and just try to beat them with the same way that RQ beat them in game 1. Maybe put a very quick moving EXP laner in, put Banana on something he's very comfortable with, and just try to control the map. Yeah. And again, I believe RRQ is really good at coming back from something like this. So again, even though that they are down and they had this draft wasn't the best, and Fireflux was able to counter the draft that they picked, they are going to be the ones that are going to be first picking this time around. So again, I feel like this is the time that they'll be able to, you know, reflect on what happened last match and kind of come up with a plan of action to control Fireflux. Fireflux, to be honest, like they could just keep doing what they're doing, right? Like that, you kind of said that, you know, RRQ was, you know, controlling a little bit of the first match, but I think, you know, Fireflux was doing a good job at fighting back and, you know, just slinging punches as well, you know? So I think Fireflux could just keep what they're doing. If there's an assassin hero into play, keep up the harassment, maybe fight mobility. Again,
there was just so many options that could have been a factor and could have been played that it's really hard to ultimately break it down just because it was just such a clutch game there by both sides. Both drafts were definitely grand finals worthy, you know, even though it's the third place. I mean, so with that being said, I know in the beginning you felt like RQ was the favorite. Who do you got on game number 3? I still think RRQ would be the favorite, and it looks like they're not first pick this time around. I don't know if it's something they get to decide, but it looks like they are second pick again. So I know in a lot of internationals, the loser gets to pick a lot of the time. To decide. I don't know if it's I don't know the exact format on this. It's been a little we while, do normally see them so. switch, but I think so. Either every team has been favoring blue, and that's why they've been switching nonstop. Yeah. Or maybe it has been loser picks, and this time RQ is like, no, we want second pick. They do ban out the Guinevere. The they're banning Claude? pretty quick. Okay. Hopefully this isn't. This is going to be a whole different game. We're going to play it real. Yeah. Yeah. This is going to be a whole different game this time around. I mean, the Matilda is still available. They still have the Arlot, the Ruby. So, again, one of those are probably going to be sneaking through the go here. So, we might see maybe they bait the Matilda out for Fireflux, force them into that first pick, so then they could utilize something a little bit different on the RRQ comp, or they could vice versa. You never know. I mean, they could be banning out the Lilia instead. I mean, they definitely didn't like that on the field, and it was such a great counter to the Nana. But Fireflux going for the Joy ban. We've been seeing the Joy ban quite a bit. We didn't see it in the first match, but definitely the second and now the third. And this is match point. Yeah, I mean, everything's on the line here. I think it's 120 grand on the line right here. So even though it's just a third place match, quote unquote, it's still a big thing for both of these teams, especially a team like Fireflux, who hasn't, has never gotten this far in an international event. Even in previous years, they've gone from top 8 to top 5, things like that, but never been able to really push the limits, and that's where they're at right now. RQ is not going to ban out the Ruby this time as their third ban. Opted for that Gwynny and still keeping the Matilda and Barat. So Apex 47 going to quickly yoink that up. RQ Hoshi now, quick to response. Last time, what was their last first 2 picks? It was the Nana and the Minotaur. They could honestly still go for something like that. I think it could fit here. Yeah. I mean, they pick up the Minnow quite a bit. Maybe, again, the R-Lot is still on the field, so I'm not quite sure how comfortable they are with utilizing the R-Lot, but could be a good thing. Picking up the Nathan. I did feel like that they need to load Skylar up first because he just seemed like he was having a little bit of a difficult time. There's the R-Lot, so I like it. This is a very tactical approach. Again, has the sustainability to work with, depending on because it's Flex Hero too. It could either go Roam or it could go EXP. So, I mean, and it is in Banana's hands, but could still be swapped around. So I feel like that's something we got to keep on our mind. Yeah, it's definitely possible it could be a Roam. It's definitely possible it could be an EXP. And we know RQ Hoshi thinks very highly of this R-Lot. They've banned it the past 2 games. And it's been a solid pick so far in games of future. And with the range that it has with the final slash, you can kind of displace this Ruby if you need to, right? Without getting close. And a lot of heroes have trouble with that, right? A lot of heroes have trouble getting CC onto Ruby because Ruby's so good at just stopping that. But Tienzi gonna pick up the Nolan here. So we're looking at early game aggression from Tienzi. Tienzi, we saw it last time on the Gwenny, but this time you're not gonna build tanky on a Nolan. You're gonna commit from beginning of the game to the very end. And I feel like you need an assassin type hero like that to be able to possibly catch Skylar, right? And again, we could be seeing some type of EXP being picked up maybe by Fireflux. Could be a CC. Again, RRQ could flex this R-Lot into the Roam slot.
and pick up CC to be able to have that front line. I do feel like they need to build that front line for the Nathan. And that's why Sunshine picked up the carry, right? Right away, the Phoveus, though. Oh. Is that Insta pick. Mid lane EXP? I mean, mid lane EXP, anywhere. Roam, wherever you want to put him, wherever you want. I think he could actually. You might want to. I mean, I think Roam or mid might actually be pretty viable, just because you really want him to be on TNZ as soon as possible. You want him to be involved as soon as possible. The only problem is if you put him in mid and you put him up against Rosa with something that's going to have insane wave clear, could be dangerous. EXP lane might be the best slot for him. But either way, I mean, they have... So Arlott Roam, Phoveus, EXP, either one. Get real crazy. Arlott Roam, Phoveus mid. Just... Oh, God. That's a wild They have the magic right damage. now. They have the magic damage with the Natan in the gold lane. So really... You know, not picking up an insane burst mage, even a big loss. Yeah, I mean, they could either, again, go Aurora, or they could go Vexana. So could Fireflux, though. I mean, both of those options are still available for both sides. They do need a little bit of crowd control on the side of Fireflux, because the Ruby's there, but I feel like it's like slight displacement and slow instead of full CC. Though the I'm Offended can definitely be utilized to catch maybe some of the team of RRQ, but again, they're going to be sustainable. RRQ is looking to sustain in fights, and I feel like that's what they need, and they were lacking in some of these other team fights that Fireflux was coming with. The last time Fireflux picked up this Nolan, they had a very similar enemy. They went up against Burn X Flash. They went up against the Phoveus. They picked up the X-Borg, which is a good answer to the Phoveus, especially if it ends up being EXP lane versus EXP lane, because X-Borg just chips. He never has to dash. He constantly just moves and kites. And it's just a solid answer overall, especially if RQ Hoshi decide to go on something bulkier in the jungle here. So that's definitely something we could be seeing from the side of Fireflux here. With Vexana banned out now, we still need mage. You said it earlier, Roar is still open. Other than that, man, we're running out of ideas for mid lane. I think RQ Hoshi might have to put Phoveus on mid at this point. Go. Oh my God, I was right. Wait. Parece que hoje Skylar não tava afim de fazer uma Layla, não. Mid Phoveus, or maybe it's gonna be jungle Phoveus? Could. I mean, that's could be wild. jungle Phove or jungle Natan. I have no clue. It could be jungle anything. Spicy. They're all over the place right now. You got 3 fighters and Natan on the field right now. Jungle Phoveus could happen. I just think it's kind of slow. Spicy. Fireflux needs 2 picks now. I think X-Borg might be the way to go here. X-Borg? Yeah. I mean, X-Borg could be a good EXP. I mean, they could even rock the Terizla again. They just need something a little bit tankier. Again, Rosa picking up the Aurora. I mean, that's CC that they needed, right? Like, paired that with the Ruby, and then Ruby EXP. They go, yeah, so great flex. I like that. You were saying this on previous games. Be available to flex that Ruby if need be. So baiting the Tigreal until the end. Wow. Because here's the thing, where did they lose last time when they picked up the Benedetta? The problem was that when Ruby was the roam for Fireflux, Ruby was not able to peel or protect Sunshine or Rosa. This time, Alien's going to be able to hold Apex 47 is going to be able to hold the front line with that Tig, and Ruby can kind of play the mid of her team a bit more, kind of rotate from the front line to the back line and be able to stop them. But they're 4 fighters. They finally locked in a Martis for the side of RQ. This looks like a Knights of Fate from like NACT. This looks like a Knights of Fate composition from NACT like last season or 2 seasons ago. 4 fighters and a marksman.
RRQ risking it all at match point. Definitely not the most down-to-earth composition. They do have counters. They do have answers. But is this, this abnormal draft going to really work? Is it going to be glued together enough? I would hope, and I feel like this is what we're going to have to figure out coming into this match. Again, I think it's another wild draft by RRQ and a little bit more of a straightforward one by Fireflux. So, again, do they get out draft because of this wild pick? Maybe meta setters. I mean, 4 fighters is quite wild into this comp. Again, the Fireflux, I mean, they're looking good from my opinion, and I kind of was rocking the RRQ, but I think right now I'm going to go back to textbook and I'm going to just say Fireflux is kind of winning this one right now. Fireflux's draft is definitely the more normality, right? It's textbook. Yeah. It's simple. We did not get crazy for match point. We did not get crazy for 120 grand. RQ, I think RQ, all right, if they want to do this, we're going to have to try to beat them down with something a little bit different. They do have rotation. They do have the surprise factor here. They have aggression. You have the Benedetta to be able to get to the back line. You have a lot of answers. The question is are those answers going to mesh well together? There's a reason why you have a mage. There's a reason why you have a marksman. There's a reason why you have a roam and all of these different heroes meant for their roles. But RQ trying to break the boundary, and that was a new entrance to the Land of Dawn there. We haven't seen that one yet. Coming in from the top of the chessboard, RQ up against Fireflux Esports. One match to rule them all, and Brusco all ready to get an aggressive. Ooh, did he get it or not? Apex, though, also with the aggression. Ooh. Gonna walk right into Brusco there. Brusco able to get the first blood. That's huge. That's huge. Now, kind of breaking some things down. We see the Arlots on the roam. Phoveus is in the mid. And, I mean, again, could be a good play here. I feel like RQ, what they really need to do is do what they're doing right now. Just keep the harass up. Harass TNZ. Do exactly what Fireflux did to you, RQ. Now, the side of Fireflux, they got to keep RQ at bay at this point. They have the mobility. They have the Martis. So RQ's looking for that early game, the snowball. So Fireflux, if they can stop that, keep them at bay, I think that's their win conditions here in the early stage. I do want to say that when it comes to first turtle, RRQ might have the advantage here. With so many fighters are going to kind of have a nice early game punch. They're going to have a nice early game spike. You have this Martis. You have plenty of CC on the side of RQ. Fireflux might want to fight elsewhere unless TNZ wants to go for kind of a cheeky steal here. Rosa still hasn't hit level 4 yet. May not have it for the first turtle. Yeah. The biggest thing that I am seeing here is we have a lot of Purifies picked up by RQ, right? So they're looking to get out of Rosa's sets. They're looking to get out of Apex's sets. Same with Alien. I mean, there's just so many opportunities that they could get caught. RQ looking to take this first turtle, though. Able to secure it with no problem. Apex in trouble. TNZ doesn't even go for it. Knows that it's, nope, we're not even going to try that. They got 4 big boys sitting around the turtle right now. Yeah, and I think it's a smart play. I think Fireflux needs to focus on the off lanes right now. Ooh. Wait a second. Apex 47 get in trouble once again, and Skylar flickers in, picks up the kill there. Right back to base. How did he do that? The man is a mad Cole. Ends up in gold lane in a matter of seconds, but comes in just quick enough to find that kill. Rosa's reaction speed is just too much. Flickering out of that, being able to dodge 2 of RQ is huge. Again, I think they do need to put some pressure onto Rosa. I like the lane clear. TNZ able to steal the lethal wander there. That's huge. Again, we need to see the scaling by Erad. So
Next turtle might be falling into there. Skylar, I think he's doing pretty well in his lane, right? He's already 1-0-0. He's got a little bit of an advantage on Sunshine, but again, that goes to show that the carry is that late game hero in the marksman lane. So we're looking at early stage snowballing by RRQ and a little bit of a late game for Fireflux. I feel like that's what they're going to be aiming for. Yeah, Fireflux needs to find some momentum, though. I think if Skylar is able to just farm freely here, then Natan is going to be a problem. This is like funneling at its best. It's like old school fighter off lane. You know, they're just going to pocket around Skylar here. You're going to have 4 fighters sitting around Skylar as he sits in the middle of this team, just causing mayhem, and Fireflux is going to have trouble finding a way to break through. AP.Bren able to land the implosion and get the knock up onto Arad and Brusco. Rosa looking for the Glacier, able to get the freeze on Brusco, and Tienzi picks up the kill, but now Apex in trouble. Target locked from Octa with the demonic force, able to find AP.Bren there. Another turtle should go over the side of RQ, but Alien doesn't want to let it happen. Tienzi also making his way in with the dash, looking for the damage. A nice stun, and Tienzi able to find it. Now Tienzi onto the next target. RQ forced to back off. This is the aggression that we needed to see from Fireflux, right? Like, you were looking for it, and they wanted still more. Whoa! Irad able to just get away, but Tienzi takes the purple. That's what I like to see from Fireflux. Like you said, finally answering back and evening the gold. All I can say is that Fireflux, they always seem to somehow gain control over the jungle and keep them at bay. Kind of looking at some items, we see penetration being picked up by Rosa, so going to be dealing a decent bit of damage here. We also do see TNZ picking up the Blade of Hep there, and that is the early game pressure, but look at this. The pushback from AP.Bren. Brusco in trouble, gonna get taken out. Sunshine picking up the kill. Now matching Skylar 1-0-1. Fireflux finding momentum at 5 minutes. Everyone's got their first items locked in, and that's when they knew they could strike. I'm so surprised that they didn't attempt to engage in that, but hey, again, just take it slow is what it seems like RRQ's plan, even though I feel like they need to maybe engage a little bit more and take some riskier plays here. They do have a Martis on their hands, so we'll see. It might be all up to Skylar at this point. Ooh, you can tell Apex is searching right now. He's hunting for that implosion. He's protecting Sunshine here. He knows what RQ's trying to do. Sunshine playing it safe as well. I think Fireflux knows as long as we don't fall really behind here, we're kind of winning. Because eventually this 4-man fighter comp could fall off. Rosa in a little bit of trouble, though. Arad going to be able to pick up the kill there. One more hit. No! Rosa gets away. Apex saves the day. Octa going to move on to him, and even if he goes down, but no, Arad still finds it. 2 kills, a double for Arad. Tienzi should be able to get him as well. Coming back, but now Tienzi in trouble. Brusco and Banana on the hunt, but Tienzi gets back to base safely. Speedy Light Wheel comes out from Sunshine. Banana going to be able to walk out of the jungle safely, but RQ Hoshi crack the mid-tier 3. They crack that and the bottom tier, so they took two turrets and were able to secure 2 kills there. They did lose 1 on their side, so I think that's a win on their part. Taking out that mid turret, and look, they're already engaging onto the blue buff onto TNZ, while also the turtle is here. My guess is that looks like Skylar was able to take that blue buff. So again, neutral objective securing on RRQ side is just insane right now. Ooh, Rad able to get the turtle. There it is. Brusco, though, dashes in. The rest of RQ trying to enclose onto him. Alien in trouble as well, dashing away the Demonic Force, keeps on finding him. Another shot. Octa looking for one more. RQ Hoshi, though, decides to back off, not going to overcommit. Putting on more pressure, able to secure it. I thought Sunshine was maybe going to have a little bit of a flank play. Skylar! TNZ finally catches him lacking in the bot lane. Brusco going to try to come in. TNZ might be lacking himself here. Octa wants to lock on. TNZ scared to use a dash.
Octa doesn't have the demonic force, though. Tienzi knows it now. He knows he's going to be able to get away safely. Alien here to help out. Rosa coming in, but up at the top side. Sunshine finds Banana. Brusco going to get frozen. Alien causing some mayhem. And here comes Arad. It's a slugfest, boys and girls, and they're ready to fight, put on a show for us. Alien taking a little bit of damage. Octa with the demonic force. Apex waiting, sidestep, step, looking for a possible strike here, but Alien going to go down. Apex 47 doesn't have the implosion to fight there. I mean, this is just blows by blows from both sides at this point. Right now, Fireflux definitely fighting back, taking picks where they can. If RQ really needs to focus on Sunshine at this point, like the scaling on the carry is going to be dangerous. Paired with Apex, Apex is just coming clutch. And so is Alien. To be honest, like TNZ has been able to escape situations that he normally shouldn't be able to. The final slash by Brusco going wide sometimes. So again, these little mistakes are playing into Fireflux's favor. Most definitely. I mean, Fireflux, yeah, and as long as RQ is not extremely ahead of them, I still feel like Fireflux has the better late game here. They have answers to RQ just like RQ's answers to them. And the thing about RQ's composition here is with all of these fighters, with the way that Skylar kind of wants to play, RQ Hoshi is going to be forced to kind of group up here and there. And that's going to give advantage to Apex 47. It's going to advantage. Oh my God! Oh. TNZ! Time after time, he's pulling a banana right now, hanging out on the backside. It's okay if he goes down, but he wants to sidestep. He goes down to the Mano, quase que o tinha saiu ali, velho. Fireflux, though. Lord is still on the map. The rest of Fireflux gonna have to pick up the pieces that TNZ left for them. Sunshine able to get some huge freeze and outplays. Gets the play. Oh. 3 members down to the side of RQ Hoshi. Arad now going up against Alien, but he's not going to be able to get away. Rosa comes in and takes him out. That's 4 down for RQ. Skylar finally back on the map, but Fireflux taking control. Fireflux is looking just like AP.Bren at this point. Every time the first Lord's coming up, they're just gaining so much ground. And being able to secure this first Lord and taking 4 of RQ is going to be troublesome for RQ. Esse Apex só não pode ganhar, né? Filha da puta. Ih, caralho. With that frigid glacier and the implosion was just too much for RQ to take. Go FF nada, cara. RQ tem que ganhar, mano. Ah, mas só ficou dando uso, velho. Que da mãe, cara. Ah, eu fiz o quê? Eu fiz 8 apostas com a RQ, velho. 8 combinadas, mano. Eles perderem, vão acabar com tudo que eu montei. To be able to scale. Again, Octa doesn't have a death. It's kind of looking like just like last match. Octa's going to have to start popping off as well. TNZ just keeps finding Skylar. So I feel like if RQ wants to stay in this game, Skylar is going to have to stop getting caught by TNZ. Yeah, but Fireflux, man. Oinho, não coloca muita fé nessa Fireflux não, cara. Isso aí já aconteceu tantas vezes. Olha que é um campeonato que a RRQ não levou a line principal, velho. Tanto tipo Brusco, provavelmente não vai ser a rotação principal. O Octa também não, que é o Clay. E muito provavelmente o Banana também não vai ser o XP principal. Olha que ontem, mano, o Sky lá pegou Layla contra a AP.Bren, velho. Dá pra você acreditar? Valendo vaga na final de 360 mil dólares, velho. Tá inacreditável isso daqui. Parece que estão protestando, velho. I feel like with baiting out utility from Fireflux before full frontal engages, RQ could turn this around, but they have to do that. They keep running into every ultimate that Fireflux has face first, and they just think they're not going to have any repercussions. Yeah. I will say this is the difference. One of the differences between the time that we saw Banana able to do that was exactly what we said when we saw the draft. Is this time
Louco apelido, bicho tio todo, provavelmente. Porra, um cara maluco. Pra que Natan, meu Deus? Natan tá meta, cara. Assim, pra que Natan? Natan tá meta, velho. Pô, Natan é mais fácil do Nolan, velho. É muito fácil. I feel like the communication right now from Fireflux, they've kind of read the map at this point. They know that Banana's just kind of, they don't know where he's at, but they have an anticipation that he's in this bush in Apex. Pô, mas pô, pior que chamar. É mais fácil tu chamar de zebra, velho. No Brasil é zebra, é Black Horse, não é cavalo negro, não. É zebra. Olha lá. Boa, banana, boa. Acaba de entregar o Lorde. But RQ isn't going to let us stop him. Alien, TNZ, Sunshine chipping away as Alien tries to zone out a rat. Aí hesitou o Lorde. Keep him backed up, but Fireflux going to change pace. TNZ moving position. Taking a lock onto the purple buff. Back to Lord now. Waiting for the rest of the team to come in. A nice reset to buy the team some time. So não brigar sem o... Look at the damage on Hawk to Sunshine. Speedy light wheel. Deletes him down. Skylar. Force the entropy back instead of forward. RQ. Gotta go running back to the base as Fireflux takes another Lord. The passion that they've had from last game, bringing it into this game, RQ definitely. GG Fireflux. Fireflux are just, they are roaring and ready and on fire at this point. Ainda roubou o hatch. Another Lord going to be barreling down RQ's lane. Kind of taking a look at some of the items again. I mean, Nathan's almost online, but Sunshine is just overall controlling the damage at this point, fully built for this next Lord push. I think RQ, they can defend it. All of them are alive. They still have all of their tier 3s, but again, this is going to be an enhanced Lord. It will crash into a tower, and the base will be broken open, and Fireflux looking to take as much as they possibly can here, Trex. All right, let's see how they do this. Lord going to be a little delayed on the bot side as Fireflux pushes in on the mid and top. Waiting for that connection. Fireflux going to continue to chip things away. RQ Hoshi position themselves. Resolveu trocar Henrique pelo dinheiro, né, velho? Pior que uma ótima decisão, inclusive. O cara ficou top 2 do Mundial. Se não me engano, ele ganhou o MSC, MPL, Indonésia. Vale muito a pena. Esse é o Demon deve estar chorando, né? Pra jogar, velho. Mano, eu acho que se você colocar toda a RRQ véia pelos aposentados, joga melhor que esse time, cara. Bota o Lemon, R7 com a mão ida. E mais? Porra, colocar aqui se quiser, velho. Você joga melhor que isso daí, velho. I mean, they're having a tough time here. If they're able to shut down Sunshine and maybe o Clay era pra estar na mid. That could be their win conditions, but you can already see he's feeling. Se a lineup da RQ ainda fosse antiga. RQ pushed back against the wall. Will they become the predator or will they become the prey? Definitely the question on all of our minds. With the 8,000 gold lead, it's going to be very tough. Só que a RQ parece que não quer ganhar, velho. Needed to snowball. That in my eyes would eventually fall off. I felt like RQ might have had the early game. A perda que eu vou ter. And then eventually there would be this tipping scale by not having a huge bursting mage, by not having, you know, a bursty jungle, or even actually a utility jungle. Because the thing about Artis is it's utility and it has this great early game snowball effect, but it is not super viable at 20, 21, 22 minutes in. Tô vendo esse Tigreal, ele vai ultar, vai flechar e vai pegar todo mundo. Ele ainda vai fazer isso, tô vendo. Olha ele olhando lá muito. Oi, e tá lá. Tá ali. Does look like they're going to send Banana back to the bottom lane, clear the wave. RQ not giving up just yet. I think they know this is their chance. Arad has to pull a rabbit out of a hat here.
Olha onde a Aurora tá, mano. Preparando um baitzinho. Mano, olha o Skylar, tipo, ele usa a ult pra ir pra mais perto da Aurora. Ih, cara. Harry tá com Protect derretendo. Skylar's ultimate's down. And again, I mean, just a little bit of this bait is what they need. Cara, tem a Quer, ainda tem a Aurora, ainda tem um Pi, tem novo. Mano, tem tudo. A composição dos caras tá por... And keep our eyes on TZ as well, hiding out in this bush. He's going to go clear the waves. Banana finally looking for a position into the backside. No eyes on Banana. Vê que a composição aí da RQ não era pra ter esse... I mean, does RQ even want to really... I feel like you mentioned earlier, they need to try to find an angle, and they're just coming at Fireflux head on. Maybe looking for a bait, maybe looking for someone to overstep, but Fireflux is not taking that risk. They're not taking that step at all. They're going to start chunking in onto this Lord. Now Rad still kind of playing the fiddle here. Back and forth. Fireflux not fully committing either. We're about 2 minutes in onto this Lord dance. Alien finally gets a lock on onto a Rad still able to back up. É, exatamente, ó. R7, Albert, Levin, Lemon. Nossa, essa line era muito... GG, ó. Agora vai dar over a RR aqui. Já pegou tudo. Tirou o imortal da Quer. RR conseguiu dar uma viradinha. Não adianta muito, não. Morreu o outro ainda, ó. O animal. Mula do caralho. Oxinho, velho. Ai, não consigo aguentar não, mano. Raiva com os caras do jogo. Quando eu estiver assistindo a MP Latam ainda vai ser pior. Xingar mais ainda. E aqui é pior, mano. Os caras fazem os play muito estranho também. They have TNZ, so they still have damage, but I think they're lacking just a little bit, and I think RQ can... Será que vai matar um Dolan? Não vai. TNZ in trouble, Mind Force locked on. They're trying to slow him down. The sidestep, TNZ. Não vai. Não vai, mano. Ele tá tentando, mas não vai, velho. Ele morreu aí, ó. Já era. Boa, Octa. Mas pelo menos ele, o Octa fazendo isso, ele deu tempo pro time dele limpar o joelho. Não, velho, tem como ficar calmo não, mano, esse time. É só fazer o básico, tá? A maioria desses caras tá acostumado a enfrentar um campeão mundial. Porra, aí chega um time da Turquia, os caras não conseguem fechar o jogo, mano. Olha lá, ainda vai perder aqui, ó. Aí, caralho, porra. Filha da puta. Matou um, vai segurar mais um tempinho. Aí, aleluia, Skylar. Aprendeu a jogar onde, seu porra? Filha da puta. Boa, moleque do caralho. Que jogada patética foi essa do Porveus. Não, mas essa do Porveus até que serviu pro time dele para perder um pouco de pressão, porque os caras foram atrás dele. Na teoria o Porveus iria matar. Na teoria, mas só que o Nolan jogou muito bem. Ele inspirou na hora dele, tipo, vir, ele usar o dash bem na hora. Isso tá feio demais, RQ parecendo PT de rank. Pior que PT de rank. Acho que o time da Fireflux voltou todo pra pegar ele. Let's go, RQ. I feel like the play that Octa did was kind of just to give RQ more breathing room, right? Again, I like it. TNZ wasn't able to, push the... Faz o Lorde, explode o Lorde logo, vai, explode o Lorde, cara. Explode o Lorde, mano, pelo amor de Deus. Era. Parabéns, Fireflux, pelo terceiro lugar.
no Games of Future 2024. Meu Deus, olha o banana. Caralho. O que você tá fazendo aí, Brusco? Tá fazendo o que aí, cara? Ah, mano, esses caras, velho. Yeah, great play by the Sentry there. Definitely shows quite a bit of Fireflux out. Oh no! Nice freeze, lands onto a rat. If they get a rat out here, that's it. Immortality pops. Jeez. One more hit and no retribution for the side of RRQ. It's a 60-second death counter. Pronto, GG. We're 23 minutes in. We're Ela ainda matou pra... The damage from Skylar right Que now. honra, né? He is their only hope. Sério, velho. Can they defend one more? Mano, aqui é papo de desbande, velho. Sinceramente, eu dava desbande nesse Brusco. Sei lá, rebaixava ele pra merda lá da Academy, filha da mãe. O round de aposto no RQ e tá puto. Tô puto duas vezes. Puto que eu apostei, puto que esse time não era pra perder. Ah, bosta, velho. Mais 20 reais que vai pro lixo. Ontem eu perdi 20, eu vou perder 20. Cara, que this is such a tough play. We gotta say that Skylar definitely has the damage. No boots are available. A decepção. Everything there. So as well as on Sunshine. Não entendi porque seguraram o Lorde. Are you gonna become the Predator? RQ vai chegar na Indonésia levando tiro. Acho que não. Cara, se os torcedores da Indonésia forem nossos torcedores de bola, talvez. Derrete o Lorde, cara. Caralho. Olha só, segura, pelo amor. Já tem flash, tem. Seguraram o Lorde pra nascer na próxima wave e eles poderem insertar as rodas. I mean, this is kind of leading to RRQ's position. I do like the a composição antiga da RRQ é melhor que essa. Composição cala. Na verdade, era por isso que ela tá derretendo. Tá derretendo. Só que o Octa vai pra casa do caralho junto. Aí não tem front. O Nolan chega nele, mata ele e ele não consegue reter. Mano, até agora eu tô procurando lógica pro Tair, mano. Cara, é tipo a BTR com os reservas aleatórios, velho. Tá ligado? O Fumin na BTR, mano. O Brusque é tipo um Fumin na RQ, cara. Faz sentido, velho. Os caras pegaram um moleque que foi em 7º lugar na última MPL Filipinas. O cara jogou. Só porque ele é filipino, velho. É tipo no time da Argentina pegar um brasileiro, velho. Ficou em último lugar na MPL Brasil, tá ligado? Pra jogar lá. Faz o mesmo sentido. Could be a play, right? The turrets won't even matter this far into the game. We're looking at somewhere around like 70-second death penalties. So that is why so many immortalities are being picked up by both sides. And I feel like they're trying to bait it out so that they all have immortalities. Rosa picking up rapid boots, by the way. Keep an eye on that. They want to be quick. They want to be able to rotate. I feel like they're just there to CC at this point. Because they're gonna allow Sunshine to scale here. TNZ kind of controlling a little bit of the right of the map. Now, the biggest thing that RRQ is facing is that the minions are just so much stronger for Fireflux, and that just goes to show that having all of your inhibitors down is a tough play, a tough thing to deal with. Oh, Rad's about to walk into Apex.
That's a lot of damage. No, not like this. Oh, God. Immortality drops. Arad will not be able to escape this one. Wait, maybe he will. He's back into it. One more hit. No, Alien finds him. Brusco gonna be the next to drop. Does still have an immortality up, able to back up Skylar, looking for an escape here. They're trying to collapse onto him. Fireflux looking for the next target. Oxa drops next. RQ Hoshi losing members by the second. Immortality pass for Banana. Fireflux now, finally, on top of this game. Skylar still up, though. There's still damage to be reckoned with. Can he make the miracle play here? Fireflux looking to claim a victory here. They moved on to the base, and that is it. A new era for Turkey. A new team on top of the pendulum. Fireflux looking to make a name for themselves, and today they have done it. Turkey, man, what a game. They showed that they've come to play, taking out Blacklist International, and now taking out RRQ. That is a region you don't want to just throw under the bus. They are here to fight. Again, able to secure that third place spot, but what a battle it was. You know, it's kind of bittersweet, right? We take a look at Rosa and the team members. I mean, they have to be happy to win, but also there's still the salt of yesterday's loss in their veins right now. You know, it's like, yeah, we got third place, but we wanted more from that. It just shows how hungry this team is to be a champion, but still a third place win at an international event with some of the greatest teams in the world is huge for Fireflux. I don't think we can take anything away from them here. They have slowly gone up and up and up on the tier list, earning respect from everyone around. Yeah, and again, it was such a well-played match. RRQ not wanting to give up. There could have been moments where the tide was definitely turned into their favor, but Fireflux just pushing a high-tier team back against the wall non-stop. Again, I felt like their draft, their overall plays are very textbook, and it goes to show that if you remember the foundations, you'll be able to win. And Fireflux just, whew, third place, but hey, you came to fight in a huge tournament, the Digital Games of the future. Wow. Great game. Let's take a look at these highlights, though. G, take us through them. Yeah, I mean, just in the early stages, I mean, we're already at the 9-minute mark highlights, and the implosions were just coming out. Paired with Rosa. Rosa just was, man, that you just couldn't stop Rosa at this point. Paired with Sunshine as well. You can kind of see the conceal plays. They were not allowing Banana to do what they did in the first match, and they've come to fight. We can kind of see Fireflux just sieging RRQ left and right, taking lives as much as they could. The micro plays by Fireflux came out on top. RRQ, they did clap back a little bit though. Fireflux, again, they just had towers and positioning that was key for them. And RRQ just kept frontal facing and taking everything Fireflux had to the face. And I felt like that was a little bit of a rough play for him, and Fireflux just kept the pressure up. And this was a moment that Skylar finally kind of came online here. This is when a little bit of fear came into the blood of Fireflux. Skylar was able to bide enough time and almost take control of this game again. But I think the real people we got to keep our eyes on here for Fireflux is Alien and Apex47. Just did such a great job at stopping all the dives from RQ, completely protecting Sunshine and Rosa, able to let them do what they needed to do. Anytime Brusco, anytime Banana, anytime anyone, anywhere tried to get to the back line, Apex and Alien were there to slow them down, to push them out of the way, to stall for just enough time. And this was the final nail in the coffin here. Fireflux catches a rad first, and then the rest of RQ falls one by one. Yeah, and again,
Fireflux, they're third place, but they are so happy. Like, this is an achievement, right? Like, you weren't able to get first, you weren't able to get second, but you were essentially the dark horse in the digital games of the future, and you've shown that you came here with the fire and the passion to take out top teams in the C region, in the international stage. And it is good to see Sunshine shining once again into the third match point here. 818, 21% damage. We've constantly said that the carry was a rough play, but in the hands of the right person and scaling like Fireflux did, they come out on the top. Yep, even Sunshine shines on a carry every other day. I mean, definitely just did well here. Overall, an amazing play. MVP for Sunshine there, 8-1-8. The whole team, I feel like this is a game where everyone on Fireflux did their job, and it was the same thing on game 2. When Fireflux gets that momentum, when they're able to all work together and everyone kind of achieve their major role on the team, they play so well. And aposte na Rivalry. As OTDs da Onic lá são altas, ó. Vai mostrar na tela aí, ó. Vendo aí, ó. Ó o DD aí pra Onic vencer. É 2.23, beleza? Então aí, ó. Aposte aí na Rivalry. Link aí fixado. And they just took advantage of it. And 2-1, Fireflux taking third place. This was huge for them. And I mean, kind of taking a look at some of the stats here. 13 kills versus 25, 56 assists. And look at the goal difference. My God. Monstrous. And one last matchup between Skylar and Rosa. 5 to 6 kills, 3 to 2 deaths. Assists though, assists by Rosa, 16. And though Skylar was eventually able to output the gold, like get enough gold in to really just fuel himself, it was far a little too late, not enough for the side of RQ. So Fireflux will be our third place holders for the games of future. And the series did not disappoint at all. It went the whole way. The farther and farther we've gotten into this bracket, the games have got more and more exciting. And I mean, if that's just any kind of a foretell of what's to come, then we are going to have one hell of a grand finals. Everybody is definitely waiting for the grand finals. And I mean, it's the grand finals of the digital games, but it's also a rematch in the making. This is definitely going to be insane. We'll toss you guys to a video here. This is a really cool background, though. We'll see you guys in a second. Been like 4 years since I joined to Onyx and we built our team together. Rapaziada, e aonde que ganhar um mapa eu vou sortear um membro estrela na live, beleza? Só pra quem tiver inscrito no canal e na live aí. É isso. Membro estrela aí da X. Discipline, trust, and aggression. Our greatest strength as a team is our chemistry and our bonding. In playoff stage, we just have one life. There is no low bracket. It's the hardest part. The hardest thing for us is adjusting in the weather and food. And every match is obstacle for us. Брен очень синергичны и очень понимают, куда им двигаться и что им делать по карте.
Оникс с своей стороны, да, посмотрели, методично начали захватывать пространство. И тут уже без шансов, ребят. И тут уже, конечно, Ират подставился конкретно. И AP.Bren сделали все очень-очень грамотно. Our only enemy is ourselves. Оники проходят гранд-финал. Это повторение гранд-финала чемпионата мира. Две топовые команды подтверждают свой статус на нашем крупнейшем турнире. We never split up and we just keep on improving. That's why we are here now. Good luck and have fun at the grand finals. All right, after an amazing third place match, we are back. If you're just joining in, my name's Trex, and this is G the Ico. We're here awaiting the grand finals of Phygital Games of Future Mobile Legends. We're gonna have AP.Bren going up against Onic. Now, both of these teams have had quite the journey, and we can take it all the way back to M5, where they win a full 7 games with AP.Bren taking the final game and taking the World Championship. But it seems fate would have something in plans, because here they are again at the largest prize pool Mobile Legends has ever seen, in the heart of Russia, in Kazan, on stage, ready to duke it out, go blow for blow. And I'm hoping that we see all 5 games. G, I'm just trying to lay down the groundwork. If you're new here, if you don't know who these teams are, this game is gonna be hype. Well, at least it better be hype if it's gonna meet up to everyone's expectations, G. Yeah, and to be honest, I think it is going to be a hyped game, right? Like, this current meta that is going on is just insane. It's anybody's game. People can come back from such a deficit, and they can keep the game just held on. So, again, RQ Hoshi just faced Fireflux, and Fireflux moves on to the third place spot. And then our next game's AP.Bren versus Onic. Like you were setting the stage, one of the most anticipated matches of the century here. And that is, it's going to be a revenge match, right? Like, this is the second time that they're going to be meeting once again. Can Onic take it to AP.Bren? If anybody can do it, it's Onic. Yeah, and as something to kind of reminisce on, both teams have had pretty flawless runs through this bracket. They were slotted on opposite sides. AP.Bren start off their run against Homeboys with a 2-0 sweep. The only match that AP.Bren has lost so far is up against RQ Hoshi, match 2, and then come back to dominate match 3, and that's where they secure themselves into the grand finals. On the lower side, Onic starts off their run against RCC, and that's where they find their only loss in the bracket. RC was a team that we have to kind of show some respect to, because they had a long run, and no one expected them to be able to get a win off Onic, but Onic still ends up getting the dub in the same fashion that AP.Bren won against RQ Hoshi, then move forward to face against Fireflux, and they decimate them. And this is the team that we just saw give the works to RRQ. It's kind of a tough call to say who had some of the tougher matchups, who had some of the bigger matchups, who's really earned their slot here. Homeboys was a team a lot of us had our eyes on, and AP.Bren was able to make quick work of them. Fireflux was a great team, and Onic was able to make quick work of them. I mean, this is a tough call. AP.Bren, we were talking about it earlier. They're just a team that it feels like they haven't even broken a sweat yet, G. Yeah, and again, I think if there's a team that is going to make them break a sweat, it's going to be Onic, right? Like, they just have that tenacity and that grit and what it takes to face a team like AP.Bren. Now, I would say, like, the biggest thing is that the meta has kind of shifted a bit. So there is quite the possibility that we see, again, either team. I would say it's going to be like a 50-50. We went all full 7 matches back at M5, and I can only imagine that they want to go this far again,
just for the sake that it's going to be great entertainment. And I don't know. I mean, statistically, I feel like they're equal, right? Like, I feel like it's a 50-50 chance. Like AP.Bren, like you said, lost to RRQ, but Onyx also losing to RCC. Could have been that RCC is kind of like unfamiliar, so they didn't have a lot of planning that they could have done around them. The meta was still fresh. It's the first international tournament of the year. They're still kind of getting the feel of it. Could have been, the time zone difference could have got to them. Who knows? We could make up excuses for days. But statistically, I think they're about equal, and we'll go to see. I mean, we know AP.Bren has that overall take on games where they essentially just they feel out the game early, and then they just flip a switch right there at the first Lord and make you make mistakes and take it, right? So I want to see what Onyx is going to do to respond to that, and we'll see. What's your take on that? I mean, AP.Bren, I would have to say, statistically, numbers-wise, AP.Bren is slightly the favor here. I don't think it's anything huge. I wouldn't say it's like 80-20, 70-30. I think AP.Bren sits ahead a little bit, maybe like 60-40, 55-40, mainly just because they are currently the world champions. Not to mention as well, this is the same exact team we're looking at from World Championships, to where here's kind of the wild card on Onyx. There's no CW. We have Albert in the gold lane. And yes, he's done well, but there's also been some questions there, right? And yes, is it going to be the huge deciding factor? I don't want it. I mean, if Onyx loses, I don't think we should all point fingers and just be like, it's Albert's fault. Even though fans like to do crazy things, I don't think that's the case here. But I do think it is something we have to look at. Is the full synergy there? Is the team, without CW, without the 5-man that was playing together for a very long time, is Onyx going to be able to compete against what AP.Bren brings? There's always, I think any team going against AP.Bren in this day and age, there's always the worry in my eyes that, this could be a sweep. I don't care what, even Onyx, I don't care what team you are right now. AP.Bren is just that dominant. If they catch momentum and you are unable to break it, it is bad. One of the ways that Onyx was really able to turn the tables certain times is they're losing and Keyboy gets a huge play, right? Like the huge implosion play that we saw in M5. Just things like that. You have to find that singular moment to break the flow of AP.Bren. And if you can do that, then you can start to maybe secure some wins. Yeah, and I feel like what you really have to do to beat AP.Bren as well is just, it seems like the only time they've ever lost is when they absolutely got stampeded. So you're just going to have full control over the map. It's just going to be kind of rough, but kind of looking at how the Digital games have played out here in the quarterfinals and the semifinals, you can kind of see RRQ Hoshi versus Burmese Ghouls. RRQ taking that, moving on to AP.Bren into the semifinals. Again, this is where we were speaking, right? RRQ was able to take one on the AP.Bren, but they were still able to move on. And then the same thing for Onyx, right? They did take a loss to RCC, which again, one of the teams that kind of just came out of nowhere and showed that they had the grit to compete into the higher levels of this tournament. But coming into the versus Fireflux, which a team we see that is very disciplined, Onyx was able to 2-0 them. This is just, again, an overall feel of how the tournament's rolled out, and it's just been a great time, to be honest, for all these teams. I think this is a great learning experience for them. And it's interesting to see how the meta has just been changed from the wintertime. Something that's big to talk about with AP.Bren too is overall the depth of their hero pool on everybody on the map, right? If we look at their game against RRQ Hoshi, there was a lot of outlander picks such as the Clint. They picked Grok in roam position against RRQ. Did lose that game, but still it shows that they're willing to kind of switch things up. Their gold laner played 3 different marksmen, from Beatrix to Brody to Clint, up against RRQ. Their EXP laner, we got Paquito, Lapu, and Xborg. They never feel locked down into one singular thing, and they always make anything work.
And even when they pick some of these more outlandish picks, they don't get too crazy. They don't try to break down too many walls like what RQ did in the last game against Fireflux. They still keep it simple, but kind of, they're never scared to pick something that maybe isn't exactly meta, but still could be a counter pick. Right. I will say one thing that's kind of sticking out to me is that they either like in the ban phase, and I mean we could go a little bit more depth in this later, but they do not like Joy. They have banned out Joy every single time that they've been in a match against someone, and I mean that just goes to show that if they let the Joy go through, they might attempt to pick the Joy. So I think that's something to kind of look forward to, is to see how they reply to that. But again, they have just grinded their way up from the group stages to the quarterfinals, controlling the semifinals. And I think it's going to ultimately come down to which teams adapt the most, right? Like, has Onyx learned the meta and the coaches have just, you know, drafted up such a plan that it could just set AP.Bren off, or it could be vice versa, right? So I think that's like the things to kind of keep an eye out for, is to see if Onyx, you know, if they're prepared. Are they studying as much as they possibly can? Are they coming up with strategies that could, you know, set the foundation to the grand finals? Yeah, and I mean, it's definitely a great question. I just want to, well, we have time. I'm guessing we have a decent amount of time. Onyx, I want to kind of match up some heroes and just some of the differences between Onyx and AP.Bren and some of the other teams, because as we've seen, like Arlot, like there's been some of these meta picks that teams seem to always go for, but Onyx and AP.Bren both have a few heroes that kind of differ from the rest, whereas Boots and FlapTZ both have been rocking this Lapu in an era where we don't see a lot of teams playing the Lapu, but it just goes to show the mastery of these two players and how well they're able to get onto the back line, how well they're able to play heroes that not everyone else is running currently in a CC and Ruby meta, you know. They're still playing things like the Paquito. They're still playing some of these bursty EXP laners, and both of them are hyper aggressive. FlapTZ was the MVP for World Championships in M5, and he was kind of the game changer for AP.Bren. Boots wasn't able to show up in that grand finals as much as a lot of people wanted him to, but so far in the games of future, at least in the games that I've casted and the games I've seen, he has been playing impeccably. And Onyx versus RRC, when he was on the Lapu, me and you were casting that game, remember, he would just appear out of nowhere with the bravest fighter, literally be all the way on the top line. He was very proactive, he was all over the map, and I think that's gonna be critical. And if we take anything from what we saw in RQ Hoshi versus Fireflux, the EXP laners are going to play a major part in this upcoming series. Yeah, and I mean, that's just like the grit that the EXP lanes bring nowadays, is that it feels like the team with the first EXP to be able to rotate and to be the most proactive is going to be the team that normally controls like the shifts of the battles, right? So again, AP.Bren has that aggression that it takes and kind of just does unorthodox things, right? Like how the Lapu was able to roam so quick into the early. And again, I think that goes to show that AP.Bren is ready. They're kind of just steamrolling through the digital games, and I think they got their mind on that money. Got the money on the mind, and the mind. How's that one go? I think you said it about right, I would say. Got my mind on my money, and my money and my... Anyways. Que Hoshi perdeu. Rapper Rex. Now, Que Hoshi if we perdeu. want to go a bit more, one thing we will say from both teams is, surprisingly on Kyrie, we haven't seen as many... he's really kind of shifted over to the utility side, and that's just because that's what's kind of focusing right now. If he can get his hands on the Guinevere, it's still a pretty mechanical hero. We do see some great things from it. He was able to play it twice against RCC, and those were both of the games that they won. Against Fireflux, we got to see him pick out the Nolan, also extremely dominating on that. And I think those are probably going to be big focus bans from AP.Bren. The Joy, the Gwen, and the Nolan, I think it's very possible that they don't let that through. Now, if they do,
You mentioned that they don't like to ban the Joy. They have let it through one time against Homeboys, and they came in with the Hilda. They came in with the Basha, with something very similar to what we saw Fireflex do against RQ Hoshi's Fanny. They came in very aggressive. So Onyx gonna have to be careful for those baiting strategies if that's what AP.Bren, like if AP.Bren leaves something like that open, Onyx needs to kind of use some future sight and be prepared if AP.Bren wants to go for something to switch it up. True, true. And I was kind of looking back on how things folded out in M5, and you can definitely tell that it was either Claude or Wanwan being picked up by Onyx, right? But again, we're seeing two different gold laners being taken. CW is not there anymore. It's Albert, right? So it is, and I just building off of what you said earlier, is that I think maybe that might be a decision factor, and we might possibly see the Wanwan or the Claude come out on the side of AP.Bren. Ultimately, it does seem like Onyx likes a little bit more of the sustainable mages versus AP.Bren. So a little bit more of the peels. So I want to see, I definitely can't wait to see when they play. Looks like their match is around like 15 minutes out. So we definitely still have quite a bit of time until their match starts. And I just kind of want to know, like, what is their, what are they thinking? Like, what is your strategic approach to take down AP.Bren? You got a different gold laner. Could that actually be the wild card Onyx needs to, kind of throw something at AP.Bren a little differently? And then I think AP.Bren, I think they're just going to constantly control. I mean, they haven't sweat it so hard throughout the whole tournament. And I think if there is one team that could possibly, have that magic trick that could just, flip the whole tournament over on its head, it could be AP.Bren. Most definitely. A lot of possibilities. You mentioned what is Onyx thinking to take down AP.Bren? The teams are pretty well matched. I don't think there's going to be some huge draft choice. I don't think there's going to be some huge secret in the pocket precisely. Like, what I think, and when we look at M5, it came down to more of decisions in games. Like the final play that was the nail in the coffin for Onyx was Kyrie checking a bush and just getting taken out right before Lord, and that was it. AP.Bren capitalized on that singular moment and took game number 7. And that's what I think a lot of this is going to come down to. Who makes the wrong move at the wrong time? Who makes the right move at the wrong time? And that sounds so simple. It sounds like a cop-out for me as a caster to say, but that's kind of the reality of the situation between these two teams. I think they both have great coaches behind them. They both draft very well. Even if they draft slightly different from the rest of the teams, they're still normally able to pull off those strategies, because here's the thing, when you look at the way these two teams are drafting, they have picks that are far different than the rest of the teams in this bracket. They're one of the only two teams that are playing the Clint. Onyx is one of the only teams that's picked up the Wanwan. They're one of the only teams that are playing the Lapu. They're one of the, if you look at their games, like they're constantly switching things around. X-Borg, like they have a very different pool, and maybe there's a reason for that. Maybe they know a little bit more than the other teams, or maybe they're just able to pull those picks off. We looked at the win rates of heroes like Carrie and heroes like Ruby, but if either of these two teams picked one of those heroes, I think they could make it work very well, right? They would show that it is still very meta, even though the other teams are whiffing with it right now. Yeah, and that just goes to show that their hero pool is just crazy, right? And one thing that we are seeing, to be honest, kind of just going over some of these hero statistics, is that based off of the few games that just happened, we're looking, she's at 91%. Like, she is a monster. So probably going into this game, I mean, we might be seeing like a Minnow, we might be seeing Guinevere. These are just heroes that are just excelling in this current meta. Though, like we were building upon, like the Clint still is a good thing in the hands of AP.Bren. The Axborg that we're not seeing too much of, but they are pulling out, is something that works for them. It works for their comp, their aggressive turret takes. AP.Bren just has that capability. Now,
and they're gonna have to reply to that, right? Like it's gonna come down to CC sets. There's just so much that is on the line for these two teams. I'm also wondering who's gonna get first pick here. I'm guessing AP.Bren because they're on top side of the bracket. I think that's how it's been going. Top side of the bracket gets first and then it swaps around. Because that's going to also play a major role here. I think some of the heroes that we know will most likely be on the ban list are going to be the Joy, the Nolan, the Gwen, and the Matilda. Those are like, I think, some of the definites, right? And if those things slip through, first pick and second pick are going to be crucial. We know both of these teams are willing to let things, like are willing to have an open first ban phase sometimes, like willing to let 2 or 3 of those powerhouses through and look for the trades. So that's something else I'm kind of excited about, especially teams of this caliber. You get to see some of those hot picks a lot more, especially in a best of 5 after game 1, game 2, game 3. You know, if we get to a game 4, that's when bans really start to get crazy and it becomes a bit more targety. It's like, oh, wait, maybe we don't want to let him on this Clint. Maybe we ban that out. Maybe we don't want to see Albert's Wan. Maybe we ban that out in first phase. And that's when things start to get real crazy in the draft, you know? And so hopefully we get to a game 5. It's not going to be a best of 7, so it's very possible things could get cut short, but I'm hoping we go the long haul here. So kind of building off of that, what would be your predictions here? What do you got? Like, you know, I'll give mine. I'm gonna go with AP.Bren. We'll do like I don't know. This one's a tough one. I would say probably a 3-2. I want a 3-2. AP.Bren. Okay. I'm not giving a prediction. I got too many eyes on Trex right now. You know, I'm good. No, it's a hot match. I give the old X. No curses. X? No, I give the old X. Come on, you're not no Mirko. Curses. Nothing. There's no Trex curse. Hey man. Every time I show up, somehow Malaysia loses. So I don't know. Well, Malaysia's not here, so we're safe. Oh man, I'm staying out of this one. No, like I said, AP.Bren is definitely the favorite. AP.Bren is definitely the favorite. Yeah. I think they are the favorite here. Like I said, I've already kind of explained it. I think AP.Bren is definitely the favorite for multiple reasons. They're the World Championships. Philippines still holds on to be the strongest region in the world, whether anyone likes to deny it or not. But today, I don't really want to talk about reasons. I want to talk about orgs. And AP.Bren has been a very strong esports club. They've been a very strong organization. After a lot of times you take the beginning of the year to kind of switch up rosters, to maybe try out some new players in the MPL, things like that. But 2 huge tournaments were announced, right? You have Games of Future with $1 million prize pool, and you have MSC with a huge prize pool as well. And I think a lot of teams now kind of have to, we're locking up our rosters. We're jumping right back into boot camp. You see no breaks. We're waking up at 12 p.m. every day. We're boot camping, we're scrimming, and it's right back to work for these players, these coaches, and these organizations. And I think AP.Bren must have a wonderful team behind them, behind the scenes, to keep them playing the way they are, to staying healthy the way they are, to be able to compete at this level so consistently for the past 6 months or so. I mean, even before that, a lot of people, I mean, they were the favorites in the season before last MSC, before Echo and Blacklist were able to kind of squeeze in there. A lot of people expected them to be first place that season, and they were just cut a little bit short, but they were dominating throughout the whole season. So they have been a powerhouse for well over a year now. Yeah, and it goes to show, I mean, they have like titles and accolades that kind of set them apart from other teams, right? Like, so again, AP.Bren was the first Filipino team to win both MSC and the M Series. So kind of just looking at some of the statistics, they were also the first team to win 2 M titles. So that's huge. I mean, these are like things that are setting them apart
from you know, the competition. And it kind of, you know, I don't think I wasn't in MLBB when AP.Bren like was around. Like when I first got into MLBB, it was more of like Onyx and Blacklist and like RQ and stuff like that. So seeing them just come out of nowhere, is it kind of because they picked up some recent players? Like what really caused them to jump up into this like top tier spot just out of nowhere, you know? I think it just took some time. I think it took some getting back to it. You have several of them 2 times world champions, right? Who are still part of the team before and who are now back. I think everybody kind of getting back into the groove of things. And a lot of times after you win a world championships, right, the team, you see it a lot. A lot of teams kind of have a rough year after that or kind of flake off. Maybe the egos get there, maybe overconfidence, whatever you want to call it. Some of your players start getting poached from other orgs and other sports clubs. Maybe a player or two gets a little too out there and they have to drop him. Things happen, but AP.Bren has always been an org still to be reckoned with, has consistently, you know, over the past year has been a top 1, top 2 finisher. Same thing in 2023, consistently top 3 in multiple events from IESF, first place in 2023, SEA Games, Snapdragon. I mean, just IESF again in just consecutively doing an amazing job. So I think they came back with a vengeance. It took them a little bit of time to get their gears going again, but once they've been in this groove, they've just haven't broke a sweat, man. They haven't stopped a second. And then we take a look at Onyx, who hasn't been able to secure a world championship yet, has for the past 2 years, people have been debating them as the best team, you know, have been like, for the past 2 years, it's been like, oh yeah, Onyx going to take this one, and then they fall short. Oh yeah, Onyx going to take this one, and then they fall short. You know, when are they finally going to get that huge win under their belt? Yes, this is an M series, but I think winning this right here would be a huge statement for them, mainly because of just the prize size, the teams that were involved. I think whether we like it or not, Games of Future is a pretty huge event to the scale of even M series. So them winning this is definitely just speaks volumes, and I think it's a very good notch in the belt. Yeah, and I want to see both teams succeed, you know, ultimately, you know, as a caster, we try to stay on everybody's side, right? Though we can definitely take some hot picks at sometimes. It's crazy. It just blows my mind because, you know, just kind of diving into the international stage. I just remember Onyx was just a menace. Kind of looking at their record, they just have first places everywhere, and then just AP.Bren comes out of nowhere, becomes a titan, a monster, and forces Onyx out of that first place spot. So I think this is a real grudge match right now, a real revenge match for Onyx to possibly turn things around and to re-secure that first place spot. And what better place to do it than in such a big tournament like the Games of the Future? Definitely, I think it's going to be huge for both of these teams. The clock is whittling down right now. I think everybody's on their edge of the seats. Everybody's waiting right now. And now with I mean, just about exhausting every single talking point I have, Onyx and AP.Bren, you know, we're just kind of waiting for these teams to get ready and get started. Yeah, I'm excited for it. I think it's going to be a great match. I think I'm really hoping. I don't know. There's something in my gut that kind of gives me the vibe of like, oh, this could be a sweep. Like, just for some reason, I have this bad feeling in my gut that like, that it could kind of end up being one-sided or something. See, I like he says it's a sweep, but who knows? But kind of taking a look at some of the rosters that we see here, everybody should know AP.Bren, and it looks like we're diving into something here. AP.Bren's most picks and most bans
We can see probably the most bans are probably what we want to take a look at, right? Gwen, Joy, Ruby, and Faramis, Matilda. That's what I was saying, like the Guinevere and the Joy. I can understand the Guinevere because we've just seen it perform like a king, a queen on the field, a Land of Dawn. It's crazy. So that's something, if it is slipped through the cracks, it's probably something that AP.Bren's planning. So I want to see what they do here. Kind of looks like we're phasing into something as we see the minions fighting here in the animations. This is a pretty cool little Land of the Dawn. Now diving into Onyx, right? And we can see that we got Albert, Keyboy, Sans. Fala aí, Caro. Dá sim pra você apostar agora. Só clicar aí no link, usar o código OBuff sim. Aí escolher o time e é isso. O depósito mínimo é R$30. O saque mínimo também é R$30. Você pode apostar quanto você quiser. Did you notice that in the stage, you see like the little names pop above the robots? I think those are chat viewers, maybe? I think those are people in the chat where like they're like showing names above the bots who are watching. We'll take a bit more looks at some of the stats, and this is Não, o Nathan tá usável sim, cara. Pelo amor de Deus, se ele tá usando é porque tá usável, né, pô? Não é situacional, não. Tudo é situacional, velho. O campeonato, o Nathan foi picado e banido várias vezes. Other than probably AP.Bren has been favoring the Lapu like this. It's just been honestly insane. Yeah, and also I did see that names were like popping up on some of the crowds, and it'd be a little crazy. So, well, without further ado, let's jump into a little video so we can actually rest our voice for the grand finals. We'll see you guys here soon. In a world that seeks a balance between metaverses and healthy lifestyle, video games and traditional sport, live shows and web entertainment, we found the only way to harmony. Introducing a new era in the realm of sports, Phygital, a revolutionary fusion of the physical and digital worlds. This is an unparalleled mix of the most exhilarating and dynamic youth sports disciplines, all integrated with popular video games and cutting-edge technological devices. This unique sports format is accessible to all. Anyone can participate in Phygital competitions. Any sport has the potential to evolve into a Phygital experience. Football, basketball, hockey, racing, martial arts, shooters, and many other sports have successfully adapted to the new reality. The 2024 Games of the Future is a global multi-sport event that represents the pinnacle of Phygital sports worldwide. The event is attended by best clubs and teams, bringing together 2,000 participants from over 100 countries. It marks the beginning of a series of top Phygital tournaments that will take place annually worldwide. The current official program of Games of the Future includes 21 innovative disciplines. They are classified into 5 groups, which we refer to as challenges: sports, technology, speed, tactics, and strategies, openness, show, fun, and healthy lifestyle. Coming our way is the exciting Phygital era. So stay tuned, join our global Phygital community, and come over to the upcoming Games of the Future. Emerge as winners and heroes of the new era. Games of the Future, made for young generations.
All right, G, we're finally back. This time we got the real backdrop. We got the land of dawn behind us. And it's a vibe. If you guys are staying up late over in the SEA area, I hope it's going to be worth your while. This is AP.Bren that's going to be going up against Onyx. Now, we talked a lot about it, and these teams are finally ready. Onyx will be taking the stage. We got the one, the only Key Boy in the Rome position. I like it. The confidence feeling good. And instead of CW, we've got, oh, I thought they keep throwing me off, G. Kyrie going to be coming in as well. I'm not even going to say Sans because this one's Albert. Albert in the gold lane. Sans, Gilad Sans in the mid lane, the Maniac, CW, who's not going to be competing. A lot of us wanted to see him, but he's not going to be showing up on the roster. Boots in the EXP, who in my opinion has just showed up to such an extent. This is Onyx Esports. I love it. I love it. I love it. Definitely an entry. Look at them. It's always lovely to see like the fans just bringing the you know, just the atmosphere. And look at this, man. Look, there's so many people there right now. And now they're actually playing for the trophy. They actually feel good about looking at the trophy. You know? Look at Kyrie. He's like, yo, hello, Russia. Like, he's got his hands up. The fans are feeling him right now. I mean, most of the time, international events. Yeah, and that's the point. Like, most time international events have always been held in Southeast Asia for Mobile Legends, but this time we're in the heart of Russia right now, and the fans are showing up. They're giving great support. It seems like AP.Bren has already taken the stage as well. The teams are going to be loading up into the draft soon. I'm hyped for it. The vibe is there. I'm excited. Now, you said you were going to give this 3-2 to AP.Bren. Yep. Who do you think first game? How about that? Do we think it's going to be back and forth? Do we think it's going to be nail biting? Are we going to have some 30-minute games here? What's the lowdown, G? Let me see that crystal ball here. The first hurdle. No betting in Mobile Legends, sir. You know the rules. Hey, we can just guesstimate and guess. I don't know, man. We'll see. I think again, AP.Bren. I have the feeling that they're here to play. Like, even though a lot of people say that Onyx is going to be the team that makes them sweat, I feel like, I don't know. I feel like AP.Bren is just a different team from what I've seen before. So the way they've just like steamrolled through the semifinals and the quarterfinals was just different than I've seen any other team, right? Even when we watched and cast Onyx game, it seemed like Onyx was just a little bit on the back foot on sometimes, and they just didn't know how to make some of the key plays. But again, that's just, you can live and learn from those types of situations. So I'm hoping that that's the case right now. What do you think? Like, I mean, do you think, again, you're not going to give us your prediction, but I mean, I personally feel like AP.Bren just is smooth right now. Uh-oh. Yeah. I mean, if time would tell, AP.Bren is known for kind of taking the first game here. I think if Onyx can get game number 1, I think it's huge. Like, I think game 1 is going to be a major tone setter for this series. And game 1 could maybe even tell us the future of who's going to win it all. If Onyx can come in strong and immediately put AP.Bren off pace, like immediately kind of mess with AP.Bren's mental and build themselves the momentum, I think it could maybe be the win for Onyx overall. But both of these teams, we've seen them come back after taking a loss, after taking 2 losses. We've seen them pull themselves up out of the gutter and still secure a series. We've seen them be thousands of gold in deficit and still secure a game. So it's a tough call. Both teams are known for pushing the boundaries of Mobile Legends. Both teams have extremely star players on them. I mean, if there's any 2 teams we guessed were going to be here, it was these 2 teams.
Yeah, and the one thing that I can say is that Onyx made it out to the stage first. I mean, that's kind of a win in my book already, so I like that. I mean, just the overall presence. AP.Bren was already on stage. No, AP.Bren was already on stage. Did we miss it? We missed the walk-in. Okay, so it's the opposite. So I didn't even catch them. I didn't even catch They were already that. out there. Huh. They were sitting at their chairs ready to go. They said, we don't even need an introduction. Put us in the game. We don't need an introduction. They know who we are. We're the world championships, baby. We don't even got to look at it because it's coming home with us. It is. Sheesh. Again, I mean, we'll see. We'll see. I do think, again, I feel like Onyx definitely going to bring something to the playing field. They didn't make it this far to not show me something, right? That's how I feel it. And that's why I still give Onyx some games, you know? And who knows? I mean, they might flip the script and friggin' steamroll AP. Again, I think it just comes down to who has essentially learned the meta and learned how to, you know, bait the drafts. And if there's teams that can do it, that can just, you know, create that solid foundation for them to scale and to succeed, it'd be one of these teams, right? So again, I hope it's going all the way. I think at a grand finals, we always hope that, but I don't know. We'll find out. Who do you think I mean, you've cast it for these teams. Who do you think comes up with a better strategy? I think, again, both teams will come with something. Like, I think draft, I don't know if draft is going to be the decider here exactly. I really don't. Like I said, I really don't think draft, like, I think both teams have great minds behind them. I think both teams can even have a draft that's slightly losing and pull off a win. I don't think we're going to get to a point where it's like, yo, what is this team doing? And even if they pick something crazy, I think there's a plan behind it. But finally, ladies and gentlemen, we're jumping into draft number 1 in a best of 5 at the Games of Future Mobile Legends Grand Finals. AP.Bren up against Onyx, and they are Léo Santos, olha pra the tela. Joy ban and the Ruby Você ban acha from que começa AP.Bren hoje? and the Matilda ban from Onyx. Pix e bans aí é de qual time? Yeah, and Tá escrito o que aqui, ó? Grande final. One thing that we just want to keep an eye out Querendo for, ser- right, is that if Olha a AP.Bren tela, cara. doesn't ban Olha o the título da Guinevere, live. but Onyx lets it go through, then AP.Bren is trying to build the Guinevere into this current setup. So I feel like that's the biggest thing to keep an eye out for, is that in the draft or in the ban phase, AP.Bren does plan out to bait. And I love that. I love that from a team. I feel like that is what we should see. And they definitely take their time on deciding. I mean, right now they could decide to ban the Guinevere and not even go for it. So there it is. Sonic they did. bans the Nolan. Yeah. Sonic bans Possibly. the Phoveus got changed. It's actually a Fermi's ban. They changed the they changed the ban on it. I was like, huh? Must have. I mean, Fermis, Phoveus. I could see the mess up, right? Like, it's like you hear something. It's like they banned this. I think with the Guinevere being banned now, Onyx probably goes for the Nolan ban. Maybe they leave it open, and that could be the start of, you know, we were talking about baits and everything. Definitely a possibility there. Go for something where you let them have it, and then we pick up the Hilda or something very aggressive to enter your jungle with. So yeah, a lot of things. I was actually wondering, would AP there are so no, the Phoveus does end up getting banned here, which is kind of funny. Is that another mess up, or was that like future sight? What's going on? AP.Bren is going to lock in the Nolan immediately. Did Onyx not think that, like, they ban out the Phoveus and give them the Nolan? Do they lock in the 1/1 up front here? I'm wondering what's the plan here. It could be any situation here, right? I mean, there's plenty of heroes that could be available for that. I mean, again, first pick into a Nolan. I feel like they should. Chamar eu chamo, agora se ele vai vir ou não, aí ele que resolve, cara. A tankier hero, because you definitely don't want to be that one person that gets one tapped by the Nolan.
So, I think the Wan would be one of those heroes that would get one-tapped by the Nolan. So I like it, okay? The Novaria could, I mean, again, you're going to definitely have to overextend to be able to meet and reach the Novaria. And then Arlott. I like Arlott as well. A very utility-type hero. Allows you to scale, allows you to set the team. So it gives Onyx the potential to, you know, scale and control some of the team fights, but AP.Bren clapping back with the minnow, which I like as well. They definitely picked that up a few times, and the minnow does have a really good win rate right now. And the Harith into the gold lane there. Oh, God. I mean, there's like the small possibility that it could be flexed. But still, this is what I meant, man. We're already seeing, it's such a different draft than what you would see from any other teams in the bracket. Onyx gonna lock in the Fredrin here, so it looks like they are gonna go the utility route, something to deal with the Nolan. The Phoveus was banned out, so I'm still kind of predicting maybe we see Albert on the Wan. You do have range, you do have something that can kind of still poke lanes and kind of deal with the range of the Harith, because one of the problems with the Harith is he has great poke, he has good wave clear in the early game to deal with a lot of marksmen. So that's, I mean, I'm just wondering, like, when I see the Phoveus ban, I gotta think their plan was to pick something dashy here. Sim, mano, é MD sim. Anticipating or testing the waters to see if AP.Bren would go for the Nolan. It's like, we're gonna make that pick look so juicy for you. We're gonna ban the Phoveus and leave Nolan open. It's like, there has to be a plan here for, like, an idea here to either be aggressive, get into their jungle, something like that. Yeah, and I mean, the Claude is still a viable pick as well. The Wan could definitely scale as well. But again, I feel like we could see a Claude pop up here, right? And then not only that, I mean, we've seen AP.Bren pull out a Beatrix. I mean, to be honest, like the marksman route is just so flexible when it comes to AP.Bren. It could just be anything, right? Right now, I think we should kind of focus on the EXP, right? Like, what could they possibly go that would be a decent EXP? And I mean, you still have the CC available, which is great sustain, as well as you still, I mean, we could see a Benedetta. I mean, we could still see a Paquito. I feel like something that's going to get into that back line to reach the Novaria. They take a lot away from Flatteezy here. No X-Borg, no Phoveus, no Thamus. They pick up the Arlott. The Lapu is still open. Clint ban comes from AP.Bren. I think Lapu could we know that AP.Bren has kind of fallen to that pick before. It's definitely something we could see Flatteezy pick up here. The Paquito is also still open. So definitely still plenty of options for AP.Bren. And both of those picks kind of give what you were talking about, getting into the back line, ways to target down onto Sans, who's going to be on this Novaria most likely. Yeah. So seeing what Onyx gonna pick up here, the CC. Okay. All right. I like it. It's gonna be a Roam Arlott. Yeah. Yep. I mean, the Arlott in the roam position is probably the key right now. And again, but I think AP.Bren's kind of got that in the bag. It's gonna definitely be, it's gonna come down to strategic positioning here, right? We're gonna have to see the Arlott just be in those key places to be able to catch the Nolan, to catch the Harith, right? And what? Glue boy. First time in the tournament? First time. Here's a pocket pick. Is it something that they think can deal with the CC here? How's it going to be able to handle it? It's another one that can also kind of get to the back line, cause mayhem. I'm not completely against it. I'm kind of a fan of the glue. I'm kind of sad that it fell off the meta. I think it's an interesting pick. And now there's your Claude, going to be locked in for Onyx. Vexana for the side of AP.Bren. It's only game one and the draft is already interesting, and we thought nothing less of these two teams who are never scared to pick something a little bit outside of the meta. This is awesome, right? This is what I was saying. Like, the teams probably had that, like, the rabbit in the hat, and maybe it's glue. Maybe it's like no one's ever tried him. Maybe he's going to absolutely dominate in the Land of Dawn, and if anybody can do it, it's going to be AP.Bren, right?
Again, we're going to be getting into it. I'll let you lead the way, Trex. All right, Games of Future Grand Finals for Mobile Legends is about to begin. We're about to hop through the portal into the land of Dawn to start off the rematch, the revenge match, the grudge match between AP.Bren and Onyx Esports. Right, kind of getting into this, the nitty and gritty here. I really want to focus on this glue pick, right? Like, what is it going to really establish here? And I think what it's going to do is really, like, kind of like what you were saying, being able to split, get into that back line, and be able to displace some of Onyx at this point. Now, Onyx, I love the early aggression, kind of keeping Super Marco at bay. But again, I mean, that's just them poking and probbing at this point. One thing also, at the very end, AP picked up this Vexana. Could be a key factor into, you know, the solid CC that they needed. It does seem like AP.Bren wants to control quite a bit of the team fights. Now, coming from on the side of Onyx, right? Like, again, just building off of what I said in the draft phase, I feel like the R-Lot's going to have to really rely on key positioning in order to, you know, make plays for Onyx, because it's going to be a little difficult as the team is just, they're quick people. You got the Nolan, you got the Harith. Like, you're going to have to catch them off guard. I think it's definitely going to be a battle of wills here. I'm excited to see this EXP lane as well, man. Like, how is Boots? I think, obviously, CC, one of the most dominant EXP laners in the game, should kind of get the better hand of Flapteezy in the beginning. But if Flapteezy can scale, even though Glue is kind of an out-of-meta hero right now, one of the reasons being is it takes a little bit too much time to get on the map. Kyle Teasy as well on this Nolan. Once it gets the first item locked in, if he goes for something like the Blade of Hepates, we're going to see some big damage. So Albert's going to have to be careful. The rest of the team is going to have to be careful. And oh, look at the damage. A big Terrify Keyboy in a little bit of trouble here. Able to dash back. They're unable to find the kill, but we're already seeing the possibilities from Few and Ogwyn. Yeah, and again, right now, it's everybody's game, right? I mean, the first turtle is not going to make or break a team, but it does look like both teams want to fight for it. Hassan's going to get involved here. Kyle Teasy starting up on the lore, but a big stun onto Keyboy and Kyrie. Kyrie unable to make it in. The grab the slam, and Flapteezy already causing mayhem in the back line. That's the first turtle. Kyle Teasy will be able to secure it. Kyrie, a little bit too much damage. Flapteezy might be too deep. Nice immobilized onto two members. Boots trying to steer him away, but now Kyle Teasy making the move onto the purple buff and going to steal that away. You know, I wasn't really even thinking about this, right? Like, they're going to collapse on Boots, though. Boots in trouble, getting knocked up, taken out. Flapteezy picking up the kill. All right, back to my thought, right? So the glue, what AP.Bren is utilizing the glue for right now is to control the neutral, the split and jump onto Kyrie, and if they can control Kyrie, they can control the game. I feel like that is their ultimate strategic plan right now, and we'll see if they'll be able to bring it to fruition. Oh, and not to mention they really a lot of damage on Boots there. Boots gonna go down. AP.Bren leading 3-0 right now. 2,000 gold lead, almost a 3,000 gold lead at this point. AP.Bren is stomping in the land of Dawn. We've seen Ock in this position before, though. But what they're going to need to try to turn things around is some big sets, some big plays. Albert still in the game, hasn't gone down, but with AP.Bren taking away that tier 3 this early, Flapteezy is going to be able to move around the map so much more. Yeah, the CC is having such a tough time with the glue, the sustainability that he brings. They've already taken all the gold plating and the tower, which is what really is scaling them right now. If AP is able to keep this up, Onyx is going to have to find a response. And I feel like, again, the response is going to come down to Keyboy's positioning, and we can already see the burn from Kyle Teasy. No. That's disgusting, bro. This is looking a little rough. It's 4-0, 4,000 gold lead, 4.5 minutes in. That's about 1,000 gold a minute right now for AP.Bren. Onyx unable to even get close to him.
Ogwin, just look at the micro steps that he's doing here. They're gonna roam up and they're gonna take all of the gold plating off this tower and probably the tower itself. This is huge for AP.Bren. Onyx, they have to find responses somewhere, and there's no jungle left. Man, again, it could be anybody's game, but the snowball effect is definitely in place for AP.Bren. Yeah, this is the Bren effect at its prime the right Bren now. effect, huh? The Bren effect, man. And they're just, I mean, it's like, because here's the thing, they can always switch it up, man. They can either completely dominate you in laning phase, or they can take a slow approach. They are the best of both worlds. They have the discipline of the Philippines, but the aggression of several other hungry regions out there. They're willing to take things slow if they need to, or they're willing to be in your face at all times, and you just never know what AP.Bren you're gonna get. It is true. It is true. I mean, they definitely bring out the difference in a game. We can kind of take a look at some of the items. A Hunter Strike already secured by Kyle TZ, looking for that speed, just controlling the overall jungle. And you can see that he was looking for that purple buff, but looking for a kill. Did he get it? He did. Yeah, no purple for Kyrie. Oh, man, this is just going downhill for Onyx. I think they're going to have to find some type of breathing room, but will AP.Bren give them that breathing room? And it doesn't look like it right now. I mean, one good thing going for Onyx right now is Albert and Sans have not taken a death yet. Yes, there's 2 kills on the boots. Not huge. We've seen CC still scale, even with a few deaths on it. And 2 on to Keyboy. So Kyrie, Albert, or Sans, if they can keep up this pace, they can kind of slow play this and look for an opening later on. But it's going to be a little while until we see Sans or Albert really get the items they need in. Yeah, and I mean, that effect is just in place now. AP.Bren are staying together. So again, I think Onyx going to have to just give up some of these objectives. And if they don't, then they're going to give up their life. So we'll see. Again, Games of future. Saying Albert not dying is still a good thing. You got 4,600 gold versus 5,600 gold, 1,000 gold difference between the gold lanes, and the Hereth is just only going to scale from this point onwards. You only can see a corrosive scythe being picked up by Albert, and to be honest, everybody is lacking items. Mandei aí no seu privado do WhatsApp. Obrigado, amigo. E a gente tá indo na grande final da Onyx contra a AP.Bren. Primeiro jogo ainda? Aham. E a RP Roshi conseguiu pipocar para cima da Ariflux. A RP ganhou da Fire? Perdeu. Perdeu? Perdeu mais ou menos. Perdeu tudo, foi morar de aluguel? Perdeu mais ou menos $600 mil. 600 mil reais, quer dizer. 600 mil dólares não. 600 mil reais. Claramente, se eu sou o dono da RQ, eu demito a line toda. Bando de maluco irresponsável, velho. So, I mean, it's a little bit of trouble, but Ogwin taking a little bit of damage, going to get pushed back. Flapteezy unable to make the advance. Everybody locking on. Albert able to get a couple free shots in. Flapteezy still gets away, but look at Kyle TZ on to Boots. Boots able to just survive. AP.Bren not able to cause the damage they wanted to. Onyx able to turtle up very well. Definitely, and the first Lord coming down. I feel like this could be a turning point. Aí teve a gente achando que a AP.Bren ia perder para a Onyx. Tu acha que a Onyx pega aqui? Perde pra caralho, velho. Pipoqueiro. Que boy! O Kai, Albert, o Butts de novo, tá todo mundo aí. Só pipoqueiro profissional. É, final mundial, né? Padrão. A única diferença é que o CW não tá presente. Oh my god, T-Boy. E 80,
Gluzinho, né? Não vão mentir, mas Glu é fora da curva. Galera não sabe jogar contra Glu, pô. É um que nem com Glu sabe jogar. Concordo. Você viu a distribuição da premiação do MLBB? To mount up a defense here, and I feel like that is what they need to do. Again, they're playing passive, not losing the key. The Claude's not going down. Albert staying alive. Kyrie staying alive. Again, the only person that's fallen has been Boots. But again, que isso? Estourou, hein? Here as it's 5-0, and the gold lead is just going up from here. Yeah, good call by Sans there. Sends a meteor to check that bush and finds Kyle Teasy, forcing him back a little bit. Flap Teasy under the towers, though, taking a lot of hits to the face. Okay. A lot of damage on Ogwin as well. Onyx out to defense, and the Appraiser's Wrath finally puts a kill on the map for Onyx. Albert into the back line with a blazing duet, looking for Super Marco. Super Marco drops him on Force, able to also get some more poke off. É isso, meus amiguinhos aí. Quem tá assistindo aí, né? Por favor, deixa o like aí. Segue o OBuff, rapaziada. A gente tá sempre trazendo notícias sobre o competitivo do Brasil e algumas notícias sobre o mundo, né, de MLBB. Então segue o OBuff aí, beleza? Na descrição você encontra tudo que você precisa saber sobre esse campeonato e sobre outros campeonatos. Bom, é isso. Don't be diving. You Sempre can bom, already pô. see that Albert's got 3 items now. The glowing, the golden staff, the corrosive scythe, and the demon hunter. So gonna be destroying some of the tankiness that AP.Bren brings. And then look again, Sans just hitting shots left and right. Super Marco falling a little bit low, but again, AP.Bren just has the sustainability to just be there. Makes a major factor into play. The real problem is definitely going to be Keyboy here. He's very behind. About 30. Aí, ó, você viu a premiação do campeonato, ó. Primeiro que vamos começar com a data, né? O MSC 2024 vai começar dia 28 de julho. Termina dia 14. Termina dia 14 de julho. E o Snap Drag lá, o Snap Fire, Snap Fire Dragon, esqueci. Vai começar em maio. Maio? É. Putz, vai começar na mesma, no final da Império Latam já. Já a premiação do MSC 2024 vai ser 3 milhões de dólares, 1 milhão de dólares para o campeão, 500 mil dólares por segundo lugar, 200 mil dólares por terceiro e quarto lugar, 100 mil dólares para quem ficar em quinto/oitavo lugar, 56 mil dólares para quem ficar entre nono e 16º lugar, e 36 mil dólares para quem ficar lá no wildcard, cara. Cara, no wildcard a gente ficar com 32? Para. 36 mil dólares ainda. Nossa, o wildcard tá uma beleza. Eu já tava feliz no wildcard, pô. Porra. Não, e o pior é que o primeiro lugar já vai... da Império Latam já vai direto pro campeonato. Então já vai garantir 56 mil dólares. Garantido. Nossa, e quem será que vai pegar essa vaguinha do Latam? O wildcard Preciso falar. B, né? Preciso falar quem vai. Do wildcard, eu tô falando. Ah, do wildcard? Aí é uma briga bem... Quem vai ser grupo B, né? Quem é que tá no grupo B forte? Vai ser o quê? DMX Ice? É, DMX Ice, NTT7, que é aquele do Marquinhos. DMX7 é bom. Marquinhos. Uma panelinha. Eu não diria que é uma panelinha. Não, talvez seja, porque tem os mesmos jogadores de um mesmo time. Provavelmente é uma panelinha. Vocês viram RK e DMX ontem? Pô, é óbvio que eu vi, cara. Tô OBuff, mano. É óbvio que eu vou ver. Eu sou OBuff, é foda. Eu assisto o competitivo todo. Até as piores partidas da história do universo eu vejo. Perder um RK e DMX. Tá bom. É, GG AP.Bren aqui, ó. Facinho, hein? Caralho. Time horroroso essa Onyx, tá? Só sei que esse MSC vai ser da hora, tá? Time russo voando, time turco voando, filipino voando e os indonésios só decaindo. Ih, Onyx, tá triste?
Pô, o Kyrie tomar uma dessa de novo aí, ele vai chorar, né? Eu acho que, mano, se o Kyrie tomar daqui, eu acho que ele chora e sai do time, pô. Ele deve estar tiltado, pô. Mais um ficar em segundo lugar é foda, pô. Ele deve estar assim, cara. Mais um segundo lugar por causa desses horrorosos aqui. Quem me tira daqui? Alguém paga minha multa de 3 milhões. A multa do cara deve ser desse nível, velho. Mano, o Vexana tá muito interessante, velho. Decepcionante tá tendo que ver essa gameplay aqui dos nossos amiguinhos. Que triste. Não, assim, um jogo com pouca kill ainda, pô. Os caras ganham fácil. 10 minutos, rapidinho. Amassaram. Significado de dominância, né? Você ganhar um jogo sem fazer muita kill. E, rapaziada, vocês ficam reclamando, ah, mas o competitivo é só panelinha. Você teve a oportunidade de fazer seu time para disputar a MPL Latam e ter a chance de ir pro MSC e mudar de vida. Então não reclamem mais, beleza? Todo mundo tem a chance de ir pra MPL Latam. Só basta montar um time bom. CBzão. Cara, um MSC, 8º lugar, ou wildcard, o que sua eu já família... saía feliz, pô. O que sua família... Era tudo que minha mãe precisava, Eu já comprava um monte de coisa aqui pra ela. Tudo que a sua família queria era você conquistando 2 anos de trabalho em um campeonato só. Né? Porque, ó, 50%, ó, do 8º lugar, que é 100 mil dólares. Dá uns 500 mil reais ali. 50% da organização, 250 mil sobra. Divide por 7 jogadores, né, que é o coach, o reserva e os 5 principais. Certinho lá dá uns 32 mil reais, 36 mil reais, cara. Fácil, pô. 32 mil eu aposento. Você compra um PCzão da hora, arruma um quarto da hora, faz live. Isso tem pro resto da vida inteira, cara. E o resto ainda sobra pra você deixar ali pra ir sustentando um mês enquanto você tá construindo sua imagem. É isso, mano. Ou então você compra carro e vai ser Uber, velho. O que seria a ideia mais idiota possível. Aí vai com calma, né? Ainda acho que comprar um PC da hora, arrumar um quarto da hora. Comprar um carro não é legal. O bagulho de Uber é alugar. Alugar um carro é legal. Aí você monta um quarto da hora, PCzão, pá. Compra um Uninho, um Uno, ou então um Corsa. Tá ótimo, pô. Ainda sobra dinheiro. Vocês têm que pensar a longo prazo, rapaziada. Quer apostar quanto que os malucos vão ganhar dinheiro e vai gastar com bebida cara, uns bagulho mó aleatório. Qual foi a lógica do Glue nessa partida? Me diga você, Henrique CB. Deixa eu ver o draft de novo. Tu mandou pra mim o print do draft, né? Que eu vou tirar agora. Tu mandou aqui, não? Ah, não. Tava mandando a Roche. Deixa quieto. Peraí. Eu vou tirar o print aqui e te mandar agora. Beleza, obrigado. No draft é melhor de ver. Eu já vi dominando tudo, então é fácil. Só especular que foi dominante só porque o cara lançou o jogo, pô. Aí, peraí que só mó gigante aí, difícil de achar. Rex, GDA Code. Não, te mandei aí no WhatsApp. Bom, garoto. Vamos lá, análise de draft pra vocês. Gluzinho. Glu foi... Ah, não mostra que parte do draft que ele pegou, né? Mas enfim, peraí, deixa que eu te falo. Porque se foi resposta a Arlo, tipo, só de draft geral. Se foi, tipo, depois da segunda assim, ó, fase...
Foi assim, ó. Ele foi o penúltimo escolhido, tá ligado? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque qual é a brisa, rapaziada? O Glue, ele é um cara que consegue controlar terreno muito bem. E o controle dele é muito forte. Ele deixa lá a primeira e é só ele passar por cima, né? Ele consegue causar um snare dos adversários. E isso pra tirar um Arlow fora de posição, pra um Cloud que dá TP no Dexter sem querer ali, tipo, quer ultar em todo mundo, ele consegue fazer esse trabalho muito fácil. Fora a ideia também da Sissi, né? Que é o novo herói cheio de mobilidade, ele também trabalha com ela no sustain e consegue fazer aquela lentidão. Por mais que ela ganhe muito move speed na passiva, ele consegue fazer com que essa lentidão seja nada, praticamente, por conta dos stacks que ele aplica no adversário. Fora o dano reduzido, ou seja, ele consegue fazer duas coisas muito bem contra a Sissi, que é quebrar a mobilidade dela e tirar a regeneração dela. Porque, querendo ou não, a regeneração dela, a força que ela tem, vale do vampirismo que ela acumula da passiva e ela precisa de dano para combater o adversário. E se ela tem um dano reduzido, significa que a cura dela reduz da mesma forma. Logo, sem ela conseguir regeneração, o Blue consegue trocar fácil e ele também tem a pressão de rota normalmente. E aí é só ir partir pra braço, porque tem literalmente três lutadores do time adversário e quem ele grudar em cima, ele consegue controlar o terreno muito bem. Aí está a análise. Se você não entendeu, é só você voltar na live, ouvir quantas vezes quiser pra poder ver se entende. Se você não entendeu, mesmo assim, tem uma péssima notícia pra você. Entendeu? Manda mensagem lá na DM que eu explico de um jeito melhor. E tem como? Tem, porra, sempre tem. Desenhando, tem como? Desenhando, tem como explicar? Nossa, é muito bom desenhando. Eu já pedi pra umas pessoas me explicarem coisas desenhando e fica muito legal, pô. Eu não vou mentir pra tu. Eu desenho fácil. Motivos. Muito legal, moleque. Tu já viu os malucos desenhando no mapa do ML pra explicar a rotação pros players? Então, exatamente a mesma coisa. Pô. Ai, cara, eu acho aquele muito engraçado, porque ele circula assim, ó. Então, você devia estar aqui, mas você tava ali. Aí coloca a flechinha amarelo, a rodinha em vermelho, caralho. Eu falando lá. No final, o player, ele tá até pensando, caralho, o que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês como é que é um mapa sendo finalizado por um coach, mano. Tanto de anotação que o cara faz em um mapinha. O Knicks tinha uma parada assim, velho, que ele fazia. Muita gente critica o Knicks, mas não faz a mínima ideia, velho. Nada. Vou pegar aqui na internet. Aí o cara pergunta aqui, ó. Então o Glue seria um counter da Sissi? Sim. O único problema que eu acho chato do Glue em si, como qualquer outro tanque ou soldado que não tenha mana, é que fazer domínio de gelo pra ele você perde um status muito poderoso. Porém, é um item que é muito necessário porque o jogo é dependente disso. Então tu acaba perdendo um status forte de mana sobre o Glue, querendo fazer uma itemização, podendo fazer outra coisa, de repente dano, ou então mais defesa aleatória que seja. Mas ainda assim a Sissi consegue aí. Ele consegue ser muito bom contra a Sissi, contra a Lapo, contra soldados de forma geral que precisam de ataques básicos, naturalmente. Ele não é aquele cara que troca constante, mas é um cara que consegue fazer trade curta e controlar a área. Então ele é muito forte com zoneamento e a teamfight deles ficou muito boa. Pela composição da Bren, eles tinham muita força com um mago de controle, muita mobilidade, querendo ou não, pra poder acompanhar o Glue, sustain. Enquanto do outro lado era só uma muralha de carne, eram 3 caras de soldado praticamente, querendo fazer papel de front, e eles podiam amassar isso tranquilamente com o Daniária. Ainda mais Vexana, pô. Vexana tá muito forte, pô. Depois que mexeram os ajustes na Vexana pra ela ficar com... como é que é? O cast das habilidades dela ficarem mais rápidas, mais velozes, ela simplesmente tem uma força absurda agora pra jogar o jogo. Ela tem um clear wave mais potente, ela tem skill mais rápida pra poder zonear os adversários, o Lorde... é a mesma coisa, mas ainda assim incomoda bastante, chega no momento de jogo, então tá tudo bem. É isso. Você, Bezão, eu falei aqui, ó. E se a Onyx ganhar uma partida, eu vou sortear um membro estrela na live, velho. Que isso, mas a Layla já ganhou uma partida, pô. A Onyx. Esqueceu já. A Onyx. Ah, a Onyx, pensei que era a Layla, pô. Tô louco. Duvido que a Onyx vai ganhar uma partida.
mistakes being made. Like when they came to play, they came to play. And acho que eu já vou até fazer um post aqui, ó, de vitória. Quem veio comigo na Fireflux? Não vou nem falar nada. Xingar tanto. And that was before the 5-minute mark, right? Like the gold platings weren't even gone. So I think more of like being defensive might be the best approach. Rapaziada, quem quiser participar do sorteio aí, ó, só se inscrever no canal, tá ligado? E no post da comunidade que eu postei o resultado da Fireflux e comentar eu comentar o número 1, beleza? Se quiser participar do sorteio do membro estrela, é só ir na aba comunidade do OBuff aqui no YouTube e digitar o número 1 nos comentários. Aí eu vou sortear e caso a Onyx vença uma partida, vou enviar aí para o grande sorteio da Ixia. Aliás, o ministro da Ixia ficou com aquela estética da Benedetta, da mesma da Benedetta Street. Apostei a sogra na Fireflux e agora eu tô rico com aquela cotação linda. Feliz o Davi. Você não vai ouvir não descer porra nenhuma, Su. Pode sair, seu filho da mãe. Isso. They do seem to have a bounce back aspect to them, but I feel like this meta is just so wild right now that any hero is viable as long as someone knows how to play it, and it seems like they're not sticking with the meta. So I feel like that's the hardest thing to predict, right? Like if I was Onyx, like you need to really take the steps lightly, and if you have the chance to choose first or second pick, it might be an advantage to take that first pick and maybe try to secure something that just Demora muito esse jogo, porra. Like I mean even a Nana, right? Like being able to Tá vendo? Tem que ficar assim na transmissão, pô. O jogo não começa, tem que ficar enrolando. Ontem eu tava torcendo. Aqui, um comentário aqui, ó. Ontem eu tava torcendo pra Ectus. E torci ainda mais quando você disse que ia sortear um membro estrela se ela vencesse a série da RQ. Mas não deu, né? Pois é, eu fiz a mesma coisa ontem. Hã? Boatos que foi disputado a Ectus com a RQ. Foi sim, pô. Só dos dois primeiros jogos. Depois... Game aí de derrota, Mohamed. Ah, tomar no seu cu, Zé. Não vai tomar. Que isso, live de família aqui, pô. Parou. Ô, caralho, porra. Ai, porra. Que é minha live. No lugar não posso xingar não, mas aqui eu xingo com vontade, hein. Você acha que aqui é live family friend? Você está errado, meu amigo, aqui. A única coisa que não pode é preconceito, velho. Porque xingar, pô. Mas também tem um xingamento skin. Rapaziada, acho que vocês não estão querendo ganhar skin não, né, velho? Tô vendo lá os comentários da postagem lá na aba comunidade, velho. Só tem 2 comentáriozinhos. Lembrando, se comentar comenta um. Beleza? Vou até mandar aqui o link. Não tem como eu mandar o link. Mas é só você entrar no canal do OBuff e ir até a aba comunidade, beleza? E tu acha que a Onyx ganha um mapinha? CB. O quê? Tu acha que a Onyx ganha um mapinha? Cara, não é impossível. Mas, né? Nem tudo é mal de rodas. Eu fiz ontem a mesma coisa, velho. Deu certo, velho. Isso daqui eu tô fazendo pra zicar, velho. Não vou ser o único que vai perder dinheiro hoje, não, velho. A Onyx também vai. Onyx 3-2 na Bren, anota aí. Agora que você falou, Zé, a última vez eu não te escutei, né? Você tava certo. Eu ouvi a qual 200. Me xinga, por favor. Não, o outro pediu pra eu xingar o cara, velho. Ah, na moral, mano, vai caçar um prato pra você lavar, pô. Ajuda sua mãe a fazer a salada.
lá. Pedindo pros outros xingar, cara. Que coisa boba. Como participar do sorteio? É só você abrir o canal do OBuff e na aba comunidade, o último post, né, que foi o resultado da Fireflux, e digitar nos comentários 1. O número 1, beleza? Oi. Por que tu não pede pra fazer no Instagram, que é mais fácil? Ah, porque eu quero bater a meta de 1k de seguidores aqui e de inscritos no... Entendi. Eu tenho que bater metas. Tem que bater meta foda. Cara, a Grande tinha sido banida na passada pela Bren. Agora volta pra Onic. Minotauro, que foi pique da Bren, foi banido. Mesma coisa do Lola. Pô, hoje teve Funny, sabe, velho? Esqueci de falar. Teve Funny hoje? É, e perdeu. É, Foi a RRQ. E foi na última partida da série. Hein? Pra te deixar mais triste ainda. Deixar muito mais... Não foi na última partida da série. Foi na segunda partida da série. A última foi o Martins na Wi-Fi. Cloud pra Onic. É GG nisso. Sei não, hein, Zé? Ah, mas os caras gostou da Vexana mesmo, meu amigo. Eu tô feliz, eu gosto de coisa nova. Mas agora só vai ficar Vexana, eu vou ficar maluco. Mano, na MPL lá você só vai ver a mesma comp toda hora, cara. Vai ser Será muito... que eles vão puxar a mesma comp? Tipo, você vai... depende, no Vasco você vai ver um Saber rotação e o Zong rotação. Eu gosto. Não minto, eu gosto. Que é o WZ, vai treinar. O Zeno que vai treinar os caras? Não vai aparecer isso aí não, mano. Vai aparecer pelo menos um Teriza rotação e o Zong rotação. Aí, ó. Mas esse aí não. Saber, Zeno, você vai fazer os caras fazer Saber rotação. Eu tenho certeza, cara. Você pode dizer o que não, mas eu tenho certeza que em algum momento você vai fazer. Tipo assim, você pode ver um Teriza rotação, um Barat Schmidt. Não, Teriza, essas coisas aí a gente já vê normalmente. Aí, ontem a gente viu o Rosa fazendo Teriza na mid, cara. Foi ontem ou foi hoje? Bom, o Luna trouxe também um Teriza na mid, né? Aí não tá muito longe, não. Aí a gente vai ver sim. Principalmente se algum time meter uma Fanny, um Hayabusa, um Lancelot, algum herói assim. Tá? Pô, mano, e ontem que o Luizinho pegou Joy e Fanny. Não, foi Fanny, não, foi Joy. Pegou Joy e... Coitado do menino, mano. Apanhou? A gente... Então, eu fiz ele pegar Joy de Flush e a gente tava 16-0, mano. Até os 14 minutos de jogo. Meu Deus. And again, it's tough because AP.Bren could literally pick anything, and I wouldn't be like, I don't know about that. They're gonna ban out the X-Borg. They ban out something like the Fred? Do they ban out something like the Akai? Do they ban out something like the Basha? You know, a lot of possibilities. Maybe they ban out the Tigreal. I felt like the Tigreal would have been like a really good go for Onic last time. Like even though they put the R-Lot early, again. E, gente, você acha que quem ganha esse mapa? Cara, o Cloud ficou pra Bren, velho. E eles tiraram o Clint. O problema é que, tipo assim, pode voltar de Brood, mano. Mas... Só que Brood contra... contra Arlo? Não, Brood contra Vexana é bem chato. E tipo assim, a Onic tá com... Ela tá com um trio mid bem forte. Se aquela Ruby ali for pra rotação mesmo. Aí elas... Pera aí. É que Never Jungle. Eu tô assistindo com delay, calma aí. Deixa eu botar na transmissão. Pô, coloca no nosso aqui, ou no que nós tá assistindo. Mandar no WhatsApp. Pô, mano, eu tô aqui tentando tá live, filho. Não, mas aí na live tu vai ver com muito delay, cara. Tem 20 segundos de delay, pô. Aqui, ó, eu mandei pra tu no WhatsApp. Cadê? Como é que tá a situação? Aliás, quando é que tu entrou no Discord, cara? Gary, e lá, pô, mano?
Pera aí, essa Guinevere vai pra jungle e essa Ruby vai pra rotação. Esse trio mid aqui da Onyx tá forte, mano. Eu tô mutado. Não, tá não. Esse trio mid aqui tá forte, velho. É Guinevere, Ruby e Nana, mano. Tá bem forte isso aqui. Tá fortão mesmo. Eu não consigo ver se é a Halo e essa Vexana jogando aqui, não. Ainda mais que os dois ali perdem controle, pô. Lapo na ult, Guinevere na ult. Se não matar uma Ruby já sabe o que faz. Pegaram a Kai pra desengage. Eu acho que essa primeira tatu aqui tá full pra Onyx, mano. Full pra Onyx. É que desengage falso também, né? Não vou mentir. É. O head coach da Zeus querendo apostar o salário dele comigo que ele ia. Que a Onyx vai ganhar esse campeonato. Ué, que tu não pegou, mano? O meu salário é $30, cara. Por que tu não pegou os $10 dele? Por que tu não pegou os $10 dele? Não, o dele é 50. Acho que eu vou pegar os 50 dele. Mas tu tem $50 pra perder também? Eu não. Aí é foda. Ai. Mas a única que vai perder isso daqui, cara. Eu não vou aceitar porque eu não quero deixar o coitado triste. Já chegou a AP.Bren. Agora eu quero perguntar, cadê o CW? CW? Não, pô, esse campeonato aqui eles estão usando reserva, pô. Albert. W tá aí na Rússia, mas tá aproveitando. Passeia? É, pô, passear. Opa. Rodeio? Ih, rodeio. Opa. Ih, parece que o CW não tá com eles, mano. Tô vendo aqui uma foto do story dele. Eu tô vendo aqui se ele tá lá comigo. O OBuff tá dando fake news aí, hein? Não, porra. Não, ele tá assim, ó, acabei de ver. Tá assim, ele postou um Rios aqui. O frio lá da Rússia, cara. Ele tá assim. Foi muito engraçado ontem à noite, mano. O maluco digitou no chat que o Luiz não acompanha os jogos do próprio time, viado. Aí o Luiz no chat mandando ponto de interrogação na hora. Muito bom, pô. Eu vi esse print aí, pô. Foi muito bom. Vai tomar no cu, pô. É engraçado, mas ainda foi os caras criticando o Blink, velho. Blinkão suavão. Meu Deus, Kairi. Meu amigo. Em que mundo você erraria isso, Kairi? Me diz. Só nesse, velho. Mano, o cara tinha virado chinchila, pô. Como é que ele perdeu esse pulo, pô? Tá vendo? O homem tá ficando gagá, velho. Ele vai se aposentar em breve. Tô falando, pô. Se ele perder isso aqui, ele vai chorar de novo e não vai querer jogar, pô. Acho que não, mano. Sabe o que tá acontecendo, gente? Pô, mas isso aqui tá muito pronto. Mas sabe o que é que tá acontecendo? É o fator frio da Rússia. Real, não vou mentir. É, mas tá todo mundo sofrendo com frio lá, cara. Cada um sofre do seu jeito, cara. Exatamente. Cada um sofre do seu jeito. O frio de menos 14 graus. Ai. Nossa, mano, essa Vexana, velho. Ai. Moleque, mas se trollou. Nossa, eles estão cobrando muito em luta isso aqui, velho. Olha o X1 no bot. A Bren pode ter conseguido a Turtle, mas... Nossa. Não sei pra vocês, mas o Albert sendo reserva tá sendo mais consistente nesse time da Onyx até agora. É porque tu não viu o CW. Se fosse o CW aí, o bagulho ia ser mais louco ainda. Mano, a Bren pode ter conseguido a Turtle, mas a Onyx cobrou muito em luta e conseguiram 3 kills com vantagem. 1k de farm já na frente. Meu Deus. Ô, mano, qual é a brisa de não usar skin do herói? Depende, mano. Tem alguma regra de campeonato com skin? Nesse não. É porque deve ser por causa das animações. Tem alguns personagens que algumas skins tem muitos efeitos, tá ligado? E atrapalha.
start working on neutral objectives. We can already see the carry picking up the Thunder Belt, so building a little bit defensive. Aquela da Beatrix é bugada até. Ih, errou. Tá podendo isso aí? Tá podendo isso aí? Valeu, que bom. Nossa, ele errou. É porque o Caio quis sair antes. Oi? Porque o Caio simplesmente saiu antes da ult acabar. Nossa, mano, olha isso, mano. Olha essa nana, cara. Albert ou CW, e por quê? Simplesmente porque CW é muito melhor que o Albert e joga muito mais tempo na Gold que o Albert, e o Albert é jungle, cara. A diferença é gigantesca em tu jogar vários anos na jungle e vários anos na Gold. Uma diferença gigantesca. A gente não usa ADC na jungle faz anos, véio, muitos anos. É fazer uns 3 anos ou 4. Saudade do Sunshin. Aí, só ir assistir, acompanhar os jogos da MPL Latam, grupo B, velho. Vai ter o Aurora lá. Vai ter, né? É a Aurora, né? Que faz isso. Acho que é. Aurora. É o Aurora. Nick bom, tá? Aurora. Inclusive um bom herói também. Prometo. Flap tomou ali. Olha lá pro lado. Ai, que dor. Ai, que dor. Pegou a Thunder de novo. O caçado do Caio é muito mais calibrado. Kairi ou Albert? E por quê? Kairi. Kairi com toda certeza, irmão. E o porquê é muito simples. Quem ganhou as últimas MPLs Indonésia e os últimos confrontos entre o Unic e a RQ quando o Albert estava na RQ? Quem ganhou? Quem foi o MVP? Aí... Ela tá trocando mesmo? O que o Albert tá fazendo? É isso que o Albert tá fazendo, morrendo. É sério que ele quis trocar com o Cloud, pô? Albert estava... Ah, mano, olha o argumento do cara, velho. Albert estava top 1 global Cloud. O cara amassa na Gold. Mano, eu com 10 horas diárias podendo jogar, pego o top 1 Cloud global. Calma aí, eu tava top 1 global parado. Quer dizer que eu sou melhor que o Santos? Mano, pô. Galera, entendam. Jogar ranqueada e competitivo são coisas diferentes. Uma coisa é você ser top 1 global, campeonato MPL, sei lá o quê, com um boneco. Outra coisa é ser da ranqueada, pô. Uma coisa é ser considerado competitivamente o melhor, sei lá, o melhor Cloud. E outra coisa é ser só top 1 BR. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é jogar sozinho e uma coisa é jogar em time. O cara meteu a clássica. Então pega aí. Beleza, aí eu tenho que parar de trabalhar pra poder pegar um top 1 Cloud global, porque você está me desafiando, cara. Tá bom, vou passar fome sim. Confia. Ô Mohamed, você é free paletima ou free já? Não começa com essas palavras aqui não, velho. Não começa aí não. Live já. Ah não, velho. Começa essas porras aqui não, velho. Sai daí. Beleza. É porque eu vi um cara spamando a bandeira ali no chat ali. Hã? Aonde? Aí na... Ah, eu acho que é na transmissão aí, né? Ah, já ele toma um banho aí, velho. É, ver se eu perguntei. Ô, mas deixa eu te perguntar, essa carry tá fazendo tanque ou tá fazendo dano? O quê? Eu acho que é tanque. Pelo jeito que ela demorou pra bater no Cloud e não tem ataque speed nenhum, ela tá fazendo tanque. Mas ela não tem nem 1000, ela não tem nem, deixa eu ver aqui. Ah, é 7 minutos de jogo aí. Não, 7 minutos de jogo ela já era pra ter um item, pô. 1000, 2000, 3000, ela não tem nem 5000 de vida ainda. Tem 4.300. Aqui, ó. O mal é achar que os caras é monolane. O Albert era Gold da RQ em 2020, cara. Ele era Gold em 2020. Mano, como é que ele queria botar em um local fechado contra a Vexana, cara? Olha aí. Vexana, Cloud, porra. Olha aí. Aí, rapaziada, esse daqui é a... Mas o Owen amassando, né? Essa daqui é a Onyx de vocês, rapaziada, beleza? 3-0 seco aqui. E a gente vai todo mundo ficar tranquilo. A Onyx tá em pânico ali, velho. Olha o replay, mano. Por isso eu recruto player top global e dou ban no moleque. Porque Albert tomando. Albert tomando. Albert tomou tudo, pô. Quando o Albert era Gold, o jungle da RQ era o Shin, cara.
Hashtag volta CW. Mas também tem uma época que o Shin fez gold e tal, aí eu acho que depende do momento. Mano, na época que o Albert era gold, o Lemon ainda jogava. Aham. Caralho, pior que é verdade, né? O Lemon, velho. Lemon jogava, o Holmes jogava. Caralho. Ô, mano, não dá pra deixar esse Cloud não, velho. Ou vocês pegam esse Cloud, ou vocês banem esse Cloud aí, mano. Acho que eles deixaram aberto porque eles queriam pegar, mas eles preferiram pegar a Guinevere? Não, mas eles pegaram o Cloud de segundo pick, não, foi de terceiro, não foi? Segundo, não? Não, eles não tinha voltado de Arlo e Texana? Não lembro agora. Foi Arlo e Texana que eles voltaram, eles pegaram Acho que foi isso mesmo, Foi loucura deles. Foi isso, porque tipo assim, foi Guinevere, aí eles voltaram de Arlo e Vexander e voltaram de Nana e Ruby. Podia ter trocado essa Nana ou essa Ruby, tá ligado? Por um Cloud. Ainda mais o Albert, mano. Tá louco. Mas é isso, rapaziada. O Albert ainda não está preparado para jogar na Gold. Ele precisa voltar a jogar mais partidas. O pior que a Onyx tava com ele game tão bonitinho, mano. Você é louco. Caralho, o dano da assist. Onyx tá dando uns overs feios. Over? Estão engajando feio. Exatamente. Não dá nem tempo deles dar over, velho. Eles já perdem a TF antes disso. Ele já... tá reativa, pô, tá forte. Ele já começa perdendo. Olha que o influence em mim. Só o tempo dirá. Sentiu uma fala pra Kim. É o que vou dizer que falou? Quem, mas eu senti uma fala pra Kim. O que ele falou? Olha que o influence em mim. Só o tempo dirá. O único influence em mim? Ah, influence em mim ficou em sétimo, não foi? Não lembro. Inclusive, DMX e Influence Shaming praticamente andam de mãos dadas, né? Tem 3 jogadores de lá. Ah, mas essa DMX tá totalmente diferente, mano. Desculpa. 3 filipinos lá, pô? Se não tiver uma competitividade, eu paro. Mas se pá, os jogadores nem jogaram com os filipinos ainda. Eles nem sabem direito quem são. Irmão, ontem com os 5 brasileiros, os caras macetaram a RQ aqui, cara. Tu não viu os jogos de ontem não, né, OCB? Nossa. Eu não, devia estar dormindo. Sério, foi jogão. De hoje. Foi jogão. O quinto game ali foi muito tipo assim, o terceiro e o quarto foi Stomp da RQ. O primeiro foi Stomp da... Stomp? Caralho. O primeiro foi Stomp da... Não, o primeiro foi Stomp da... Não, o primeiro foi disputado, o segundo foi Stomp da Ectos. O terceiro foi Stomp da RRQ Akira. O quarto foi 50-50. Nossa, mano, o Jump não errou nenhum. O Jump pegou todos os objetivos. Zeno, eu tenho certeza que aquela DMX nunca vai ganhar da RRQ. Nunca, cara. Nunca. Ok. Vamos ser nunca. A RRQ tem que estar num péssimo dia. Num péssimo dia mesmo, mano. Aí o quinto jogo, nossa, velho, o Jump tomou 2 pick-off, velho, acabou o jogo. Mas também a peça-chave da DMX pra ganhar da RQ é o Jump, velho. É o Jump. Não foi o que eu vi ontem, não, velho. Eu vi um Vitu e um hoje, mano. Você é louco, não, velho. mas pode falar o que você quiser, velho. A peça-chave pra ganhar da RQ é o Jump, velho. Pode estar onde você for. A peça-chave pra ganhar da RQ é o Yuji. Aham, pô, é assim. Ô, Zeno, por que tu não cansa de falar essas maluquices, velho? Tu faz isso só pra engajar com esses patetas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Não, deixa eu ler os comentários aqui, ó. Senão eu vou te mutar, caralho. Cala a boca. Mas, mano, eu acho que o entrosamento da RQ vai reinar levando em consideração o idioma, já que provavelmente eles vão passar a causa em inglês e afim. Eles não vão nem passar cal, meu irmão. Como não, mano? O Vitor é fluente em inglês, cara. É, o Vitor é influente em inglês. O Jump é fluente em inglês. O Yuji é fluente em inglês. O Jump é? Irado. É, agora é, né? Não acho que ele chega a ser fluente, não. Acho que ele não tá esquecendo o que é fluência, velho. Mas acho que dá pra ele se organizar. Mano, os caras não botou fé no engage do Lapa, pô. Mas o cara jogou pra caralho. Se o Albert quiser jogar, vira.
Quem carregou a RRQ no último jogo foi o Gustavo. O TK foi fundamental também na final. Cara, mas é isso, cara. É Sabe aquele que eu tô achando famoso. isso aí, entendeu? Ô, Tá todo mundo namorando, tá todo mundo ficando mole. aquele famoso jogou como nunca, perdeu como sempre, velho. Vai ser assim sempre, velho. Olha que maldade. Ah, mano, alguém tem que falar a verdade, velho. Eu cansei de não falar a verdade. Nos últimos 2 campeonatos aqui no Brasil, quem tirou 2 mapas aí da RRQ? Foi a DMX, mas foi a DMX do Knicks. Não, DMX. Ah, é verdade, DMX. DMX tirou uma série, pô. Aham. A última derrota da RRQ em solo brasileiro foi da DMX de Knicks, Stark, os irmãos Pateta e quem mais? Eu esqueci quem mais. Era os irmãos Da Pateta. Season 2, que foi a DMX lá do Jump e companhia. Que tiraram uma série da RQ. Mas na fase de grupos. Na fase de grupos, chegou na final, foi amassado. Exatamente. Depois, quando foi ver o jogo, como é que é? Depois semifinal e final da MPL, eles tomaram a massa. Da DFL2, eles tomaram a massa. E só. Depois voltaram com esperança na Season 5, bateram lá no 2x0 lá, tal, falamos, pô, finalmente, competitividade no cenário, é isso aí e tal. Confia. Chegou lá, apanharam igual. Confia. Eu acho que vai acontecer isso também. Pode dar uma bambeada ali na fase de grupos. Se tem uma zebrinha de vez em quando é bom, tá ligado? Mas de resto... Se bem que nem tem playoff, né, velho? Não tem playoff. Nessa fase de grupos não pode bobear, não, tá? Já que nem tem playoff, então acho que não vai ter nem espaço para os caras ganhar um mapinha. Porque é o que eu tô te falando. Se a RRQ empatar 2 séries e o time perder uma série, o outro time ir ganhar todas, tô só dando exemplo, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Tem um monte de gente comentando. Quando a RRQ não for a melhor equipe do BR, se um dia isso acontecer, considerando o nosso péssimo cenário em que um ok vira top 1 por anos, aí ele vai começar a babar ovo dessa nova melhor equipe. Mas você tá falando de quem, caralho? Deve ser da RRQ. Não, mas ele tá falando que alguém tá babar ovo dessa melhor equipe. Quem vai babar ovo dessa melhor equipe? Também não sei, mano. Também não sei, velho. Deve tá falando do OBuff, portal de notícias. Pô, o cara deve achar que eu sou babaú de time, mano. Se ele soubesse... Ô, irmão. Pô, parceiro. Vou te contar. Vou te contar uma coisa, irmão. Quanto mais derrota de um time, mais engajamento eu ganho. Quanto mais engajamento, mais eu transformo em dinheiro. Aí você acha que eu sou baba-ovo de uma equipe? Tô torcendo pra eu ganhar dinheiro, caralho. Por favor. É a verdade, mano. É a verdade, né, velho? Ontem eu tinha um post da derrota da RQ prontinho, velho. Eu já tava pensando no engajamento. Tá vendo como é que tu é? Se quiser eu mostro aqui, velho. Eu tinha o post da derrota... Jornalista é uma porra. Deixa eu ver se eu postei da errada. Eu já tinha botado. Extras 3x0 da RQ. Eu vou te mostrar aí, ó. Vou te mandar aí, ó, no PV aí, o Zeno. Ué, os caras da RQ, meus amigos, velho. Mas, pô... Eu também tenho que ganhar o meu, tá ligado? E eu não vou dizer que não seria mentira. Se a RQ perdesse um jogo, velho, seria algo incrível. Igual foi das outras vezes. Dinheiro no bolso é um dia feliz. Puxa, é um dia maravilhoso, não tem nem... Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó. RQ... Não, esse daqui é o da virada. Ó. Com a escalação da DreamHack, a Team Eclos derrota a RQ Akira por 3x0 e se classifica para a grande final da SP Season 9. Tava aqui prontinho. Você é louco, estragaram o sonho do Mohamed. Não era meu sonho, não. Eu queria que a RQ ganhasse mesmo, mano. Mas só que, pô, eu tinha que preparar o bagulho já. E eu fiz. Blink nas duas primeiras partidas ontem jogou mal. Ah, mano, o Blink tem pouca partida, velho. A RQ, muita pouca partida. Mas o bichinho não jogou bem mesmo, não. Mal pra caralho. Aí deu a volta por cima. Será que o Vasco tira uma série da RQ? Só isso, só o Zeno pode dizer isso pra gente. E Zeno, pode? O quê? Será que o Vasco tira uma série da RQ? O Vasco da Gama. Depende, se o Cazel e o Stack estiverem num dia bom, sim. Ó. Obrigado, Zeno. Eu vou colocar isso numa menção e vou postar no OBuff.
Keizão, isso aí, verdade, CB, verdade. Esqueci seu Keizão. Fala um pouco da Eu lembro Flames. que ele veio falar comigo, né? Ele Pera falou aí. assim, pô, Henrique, seguinte, ó, tô tentando mudar o nick aí, não sei o que, tal. Lembra que é case, os caras eu falei, Leque, é o seguinte, se tu jogar bem, eu te chamo de case. Se tu jogar mais ou menos, eu te chamo de Casel. Se tu jogar ruim, eu te chamo de designer. Tu que escolhe, joga bem. Se morrer pra mim, é design também. Ó, tem um comentário Eu aqui, só ó. falei isso pra ele quando eu dei risada lá, mas eu acho que eu falei bastante case, eu acho, eu não lembro. Não vou mentir. Pera aí, mano, tem vários comentários aqui, velho. Guilherme Moraes, fala um pouco da Flames, OBuff, o que tu acha? Mano, eu acho que a Flames é o melhor, é um dos melhores times que tá tendo, velho. A line-up é bem feita, velho. Por vários motivos. Muito bem feita. Favoritismo. Esses jornalistas de hoje em dia. Ainda falo mais. Esses jornalistas de hoje em dia que são... Não, eu vou dizer... Torcedor. Eu ainda vou dizer uma coisa que tá entalada aqui. Eu acho que o Vasco deveria ter pego essa line e não essa line atual do... É isso. Será? Falo mesmo, cara. Mal negócio ter pego essa line. Foda-se. Vamos lá pra próxima pergunta. Eu acho que a RRQ é muito acomodada no cenário do Brasil. Mas aí tu falar acomodada no sentido deles serem acomodados ou o servidor do Brasil ser muito fraco e pra eles, então fica tranquilo pra eles. Qual o sentido? Esse fica esse bagulho aí, pô. Eu critiquei a Rafaela dele. Foi um pique cirúrgico para o Barata. Mas foi um pique cirúrgico para o Barata. É porque, tipo assim, a Rafaela é boa com um baratimite, tá ligado? O pessoal tá usando. Ô, Zeno, fala mais alto aí, porque tua voz falha, pô. Não, eu tô falando, tipo assim, o pique do Barat é porque, tipo assim, tô usando o Barat Flex. Agora o Barat é mid, top e jungle. Aí tô usando o Barat muito flex, entendeu? Pra forçar alguns piques. Aí, se você for fazer Barat mid, você tem que botar pelo menos um piozinho ali na rotação. Tipo a Ruby mid. O Ruby mid também tá aparecendo bastante. E o Wellington comentou de novo. De não ter evolução pra eles, o último mundial mostra isso. Mas a questão do mundial, velho, é um buraco muito mais embaixo. Não tem a ver muito com o jogo dos caras. O último mundial não tem a ver com o jogo dos caras, tem a ver com o mental de jogadores ali. O último mundial tem a ver com o mental de jogadores ali. The clock is running. Onyx made it up to 54k gold. Still about 8,000 till everybody's maxed out. Maybe even more because Kyrie's 2 items behind. But Onyx knows they gotta go for something here. They're coming at us straight on. Sempre o cara perguntou aqui pro Buff se ele fala algum outro idioma além de português, tipo um árabe. Ó os caras, pô. Ai, cadê o Mohamed pra falar árabe aí pros caras? Aí, ó, deixa eu ir a pergunta de novo. O Lucas aqui comenta: você fala outro idioma além de português? Fala um árabe? Eu falo árabe sim, cara. Falo russo também. Pra quem não sabe, né, da minha família vem de soviéticos, né, e alguns deles falam russo. Eu aprendi um pouquinho. Mas é isso. Meu nome é Mohamed por causa disso também. Ô, Elton, o Fireflux não foi zebra não, mano. O OBuff acha que foi zebra, mas eu tava cantando pra ele aqui desde o segundo dia. O problema é que o Cabral estuda muito o jogo, ele acerta muito nos drafts. Cara, eu tenho certeza que o Cabral tava nem aí pra Last Victory. Ah, tá ligado, eu vi na cal. Porra, ele vai brigar por um campeonato que paga o quê? Primeiro lugar leva quanto? $400 é quanto, hein? 2.500. 2.500? Ah, eu acho que ele tava vendo então. Comprar uma pizza. Mano, eu vi ele no Discord pedindo cargo, mano. Eu vi ele lá na sala dos caras. Eita, o homem tava de olho nos $2.500. É, o GG da AP.Bren. Você ainda tem dúvida que é 3x0, Zeno? Tenho dúvida. Ontem todo mundo tinha dúvida que era 3x0 da Ectos, porque não pode ter dúvida que é 3x0 da Bren. Não, mas ontem tava na cara que ia virar, velho. Tava muito na cara. Eu ainda coloquei lá, pô. E aí, mano? E aí, AP.Bren e Ectos, só o tempo dirá. O cara acha que é só um time que quer ganhar o Mundial, que é porque a Quer é forte e vai chegar lá e ganhar tudo. Pensamento de dúvida. Isso. Vocês têm que lembrar também que a comida dos caras não é a mesma de nós não, velho. Você já pensou ficar comendo hambúrguer durante 15 dias? Eu sei muito bem como é que é. E eu vou te falar uma coisa. Eu não vou mentir pra vocês, Henrique.
eu, Henrique, como miojo há 20 anos na vida e nugget, entendeu? Pra mim, tá num lugar desse, se me oferecessem uma caixa de nugget todo dia, eu não ia reclamar. Pô, mas também tu... Porque a minha saúde é uma merda. Ô CB, mas tu também tem que contar pros caras que você tem uma questão do paladar infantil, pô. Não é todo mundo que tem o paladar infantil, tá ligado? Eu mesmo não sobrevivo com essa comida horrorosa não, cara. O bom é que eu consegui passe livre pra muita coisa. Quando eu fui pra Lima não, os caras não queriam me dar... Como é que é? Comida que eu comesse, né? Aí eu tive que entrar com uma restrição alimentar e todo dia em Lima, durante 20 dias que eu estava lá trabalhando pra narrar aquela loucura, eu comi arroz, batata e frango todo santo dia. O Wellington aqui, culpar a comida é foda. Mas o Wellington, entenda, cara. É tipo um mês em um país diferente, comendo comida aguada, tal e doce ao mesmo tempo. Às vezes você tem que comer muito hambúrguer de manhã, de noite, sei lá quanto. Não tem arroz, não tem feijão, não tem carne, velho, porque sei lá. Sabe o que esse moleque devia fazer? Comprar no mercado a comida que eles gostam e fazer em casa, do que ficar gastando. Você acha que aqueles porra tem capacidade de fazer isso? Deveria, porra. O mínimo. Se eles sabem que isso é o grande problema de diversos mundiais que eles já foram, por que eles não aprenderam pelo menos o básico? Ah, irmão, se o mundo fosse tão bom assim, com esse bando de animal idiota do caralho, eu já tô xingando esses porra. A gente já teria ganhado, pô, mas infelizmente... Só fazer o básico. Mano, quem sabe fazer arrozinho, não precisa nem ser um arroz, sei lá, dos caras, tá ligado? Só falar, mano, um alhozinho, um arroz e um sal, acabou, pô. O Wellington, é proibido transporte de alimento perecível, né, que fala? Não sei. De avião, tá ligado? Você tem que levar em cargueira em grandes quantidades, sim. Mas os moleques é burro, porque não quer cozinhar um arroz e um feijão, pô. Posso estar falando muita merda? Eu posso, pô. E só eles podem falar. E se eles falaram até hoje, então tem o que fazer. Também eu acho uma puta de uma sacanagem até hoje esses patetas não ter entrado numa entrevista e ter falado logo, velho. Porque eles ficam falando pra gente em privado e tal, e eles acham que eu vou fazer um post falando. Não, porra, você tem que falar, mano. Você tem que sair, abrir um story e falar, então, rapaziada, a comida daqui é triste, a gente fica triste com isso, e é por isso que a gente vai jogar todo mundo anêmico, a cabeça depressiva, e é isso. Depois de hoje eu tô fudido, tá bom? Ai, ai. Eu vou apagar pra mim essa live. É simples. Pra mim é assim, aprender a fazer comida. Pra mim é um pouco dos dois, tá ligado? Incompetência. É básico. Só que é foda porque, que nem exemplo, arroz e feijão é um bagulho que é natural aqui no Brasil. Só que tem região lá fora que arroz e feijão custa caro pra cacete. Uhum. E aí é foda monetariamente conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque lá parece que, tipo assim, sei lá, arroz dos caras lá é tipo castanha do Pará. Ah, mano, pô. Ah, mas é que a gente pode falar, né? No M4, né? Foi na Indonésia, né? Foi o M4? Foi o M4. O dono lá da RQ, o AP, CEO, sei lá se ele é dono. Deve ser dono também. Ele pagou o Wagyu pros moleque, velho. Não sei o que é isso. O Wagyu é uma carne em que o animal fica lá ouvindo música clássica, bebendo cerveja e tem um marmoreio na carne de altíssima qualidade. Ou seja, a porcentagem de gordura é certíssima na carne. Para, pô. E ela é bem macia. O animal tem uma vida melhor que a minha. Exatamente. Para. E parece que acho que 1 quilo da carne, velho. Os caras se esforçam pra ganhar dinheiro, pô. Acho que 1 quilo da carne é 5 mil conto, alguma coisa assim. Eu sei que a carne é caríssima, mano. E os moleques comeu. Mas pra mim, um dos maiores problemas dele é a comida, assim, com certeza. Toda certeza. A comida, eu não minto, não. Se eu não comer bem, eu fico bem estressado. Não, qualquer ser humano. Pô, eu tô aqui, velho. Eu ainda não jantei, mano. Eu tô com muita fome, velho. Eu tô ficando. E eu tô puto, velho. Vocês estão vendo eu tô puto, mano. Se eu tivesse comido bem, eu com certeza não estaria xingando todo mundo aqui, velho. Falando merda pra caralho, colocando meu emprego em risco. Moleque, no Mundial, eu comi muito bem. Mas eu não trabalhei bem, não. Mas eu comi bem, eu fiz questão. Pô, tu comeu bem, mas eu não, velho. Lá eu sofri. Moleque, naquele Mundial muito bom, o Buff dormindo acordado. Ah, vai então. Que loucura boa, velho. Estamos ganhando ou perdendo o time? Não, velho, eu não aguento não ficar muito tempo acordado assim, velho, tipo, virado.
E eu tava virado de 3 dias, tá ligado? Porque o Mundial acontece de madrugada, né? E eu tenho uma vida de dia, pô. Eu tenho que cobrir o Mundial e ainda tenho que viver de dia. Eu dormia 4 horas, velho. Aí eu cheguei lá viradaço de 3 dias com o olho aberto pra caralho. Pensei que eu tinha doidão das ideias. Pô, muito Cara, bom. um dia antes da partida reclamando, velho. Peraí, Ele só queria dormir um pouquinho e tava lá ele, o famoso OBuff, do lado dele, roncando de olho aberto, pô. Ele puto na transmissão. Cara, um dia antes da última partida da RQ no M5, o Cabral postou um story com a galera com a garrafa de whisky na mesa, né? Eu lembro isso aí, eu lembro. O Wellington, você não tem ideia do quanto eu critiquei isso, cara. Você não tem ideia. Mano. Ó, a galera precisa relaxar, pô. Tem esse negócio de relaxar, mas, porra, eu acho muita bagulho desnecessário. Vai entrar tenso no jogo? Não dá, pô. Pô, mas usa o dinheiro da garrafa pra contratar uma massagista, que é mais barato. Eita, pô. Massagizinha do Latam tava, ó, maravilhosa, hein? Pô, eu fiz amizade com as massagistas, pô. Eu vi, pô. Caramba, uma delas, inclusive, uma delas trabalhou na Polícia Federal, mano. Ela me contou, véio. Ela falou que ia me ajudar a fazer o passaporte, pô. Pô, mano. Te ajudar a fazer passaporte ainda? Caralho. É, porque, tinha um mundial, né? Eu tava com as possibilidades, vai que, né? Aí eu não tinha, pô. Eu ainda não fiz. Porque eu imaginava que não. Aí, pô, ainda vou chamar ela e falou, me ajuda a fazer o passaporte aí rapidão, na moral. Vou pra Arábia lá, o MSC. Ô Buff, o que tu acha da line-up da Flames? Foi o que eu disse aí uns tempos atrás. Já acho uma line-up muito boa, certinha, boa pra caralho. Tem tudo pra amassar geral. Mas vai apanhar da RRQ do mesmo jeito. Molecada jogando de ressaca no M5. Eu acho que eles não chegaram a jogar de ressaca. É possível, velho. É tipo, é como se você levasse o Zezão pra jogar M5, tá ligado? É isso. Oh, o Zezão jogou MPL Brasil de ressaca, velho. Ah, toma no cu, cara. Eu lembro que falaram que ele tava de ressaca. O melhor é aquele, né? Que o Zezão saía de casa, ia pra festa à noite, aí chegava no outro dia de manhã, fedendo a cachaça e a e ia jogar MPL e dava 2-1 na Big Tron. Ô, Sop, você não tá mutado não, cara. Se só o microfone não tá funcionando não, cara. Isso daí. O maluco pulava à noite, chegava de dia e batia na Big Tron, mano. É pior que tinha vez, né? Acho que teve um jogo que ele tava virado de ressaca, ele ganhou. Ele ganhou. Exatamente, ele ganhou de 2-1 da Big Tron. Então, engraçado, o homem ele joga melhor bêbado, velho. Pô, amigão, o cara pegou Mia e detonou a RQ, pô. Para. É o Rock Lee, né, que faz isso? O Rock Lee é foda. Não é o Rock Lee que tira o peso e bebe? É, ele bebe, Rock Lee bebe. É Rock Lee o nome do personagem do Naruto que fica bêbado e... Sim. Não, tinha ficava bom quando bebia. Mas tinha vez que ele bebia e não ficava bom, não. Dependia da dose, eu acho. Só tem ressaca se parar de beber. Jogar bêbado que é GG. É, fala isso pros ADM lá. Fala isso pro League Ops do M5. Eles adoram bêbado, pô. É só uma multa de $2.000 nas costas. Zezão tá friar, gente? Não, ele... Parece que ele vai dar uma parada de jogar, tá ligado? Zezão mudou de jogo, isso sim. Mudou? Mudou, pô. Ele tá em qual? Não é pra falar o nome, não. Não. Ah, não? Tá bom. Por favor, não falem sobre concorrentes aqui. Eu não gosto de concorrência. Eu acho o jogo horroroso deles, cara. Eu gosto do Mobile Legends. Ih, olha lá o cara. Mas é a verdade, velho. Jornalista imparcial, né? Jornalista imparcial. Não, quem disse que eu sou imparcial? Eu quero saber onde eu coloquei. Onde eu coloquei que eu sou imparcial? Eu já falei várias vezes que eu não falo sobre outros jogos MOBA. Aqui o CBN fala, eu sou imparcial, mano. Só em partida. Aí daqui a pouco ali no chat, que? Só em partida. Eu só sou imparcial em partida. Em partidas de times. Em partida, fala. Partida, agora em jogo, tipo, sobre o jogo mesmo, porra. Por mim, se a concorrência acabasse hoje, eu tava feliz. Nem existe concorrência, na verdade, né?
É isso mesmo, ô Magno, é isso mesmo, mano. Aquele ali da esquerda ali, ó, sou eu, tá ligado? Legal Da que fica a direita tela aqui dos é comentaristas gringos e parece que é os dois conversando, velho. É, pô. Da esquerda sou eu, pô. Direito? Olha, tá vendo? Ó, o outro que comentou, mas o jogo rival é ruim mesmo. Eu tô falando, cara, aquele jogo no Brasil não funciona não, velho. Estilo oriental tá certo aqui, não. Pô, eu gosto de oriental, esse é o meu Então, mal. tipo, você, o Hades... Naraka, tá ligado Naraka? Nossa, eu joguei tanto Naraka na minha vida, molecada. Cara, Que é o Battle Royale lá, muito o bom. único jogo oriental, assim, que eu gostei de jogar foi o Lineage e o Perfect World. Lineage é um pouquinho mais... não, como é que... Aqueles jogos... O estilo antigo, a Idade do Ferro e tal. O Buff já vai ser igual o Zeke, só falava e postava do Bangas, até que um certo dia chegou a ganhar dólar na conta, a concorrente começou a fazer live dela. Não, irmão, mas eu não faço live, jornalista não tem esse negócio, tá ligado? Você tá errado ganhar mais e valorizar? Falar pra você. Falar pra você. Pô, eu era do Apex, pô. Os caras do ML me ofereceu mais, eu vim pra ML, pô. Ô, eu vou te dar cá o CB do que eu faria. Eu pegaria a proposta do rival, chegaria na atual e falava, então, essa é a proposta. Vocês pagar isso daí, ou 1% a mais, eu tô aceitando. Pô, por 1% muda tudo? 1% é só de honra, só pra falar que eles pagaram mais, tá ligado? 1% a mais é só pra falar que eles pagaram mais, tá ligado? Porque a minha vontade é nem ir mesmo, velho. Sinceramente, eu não gosto de cobrir um jogo que eu não gosto, tá ligado? Porra, você ficou sabendo, mano? Pagou $10 mil pro Mohamed cobrir o Free Fire. Confia. Fiz de graça, mano. Eu fiz de graça. Eles só pagaram o Uber. Eles só pagaram o Uber, mano. O resto eu tirei do meu bolso. Isso é isso, mano. Tá melhor que o ML? Ué, e o ML paga, velho. O que você tá falando, filhão? Porra. Tá louco? Mas eu queria saber, OBuff, você vai estar na transmissão da MPL Latam? Também não sei, cara. Eu não sei, mano. Essas coisas eu não sei. Não fala comigo sobre isso, não. Eu sei que o único que vai estar lá é o CB, mano. O CB vai estar, a Vico vai estar, o Bane vai estar. E são casters oficiais, né? Aí tem os convidados. Isso aí eu tenho certeza. Agora tem os convidados. Os convidados é outra história, né? Convidados aí é outra história, pô. De convidado eu ainda não sei quem vai, não. No canal do R7 tem 100 mil pessoas assistindo a final essa final, cê é louco? Ah, do R7? É porque, pô, é Indonésia contra Filipinas, caralho. Tá falando Aí esse Guilherme tá falando besteira. Ele falou que na MPL só não chega nem 1000 pessoas. Irmão, claro que não chega em 1000 pessoas. Esse jogo não tá sendo transmitido. Não tá sendo transmitido no RRQ Akira contra a AP.Bren, contra a Onyx. Não, na MPL, desculpa, na MPL Latam chegou assim, mano. Teve o jogo da não, foi Liga Latam, pô. Fala direito não, Liga Latam. Foi 56 mil? Foi 56 mil. Vou entrar no site do OBuff agora, eu vou mostrar pra vocês o recorde. Com dados oficiais da Montum. A gente trabalha com dados. Vai estar falando em um canal só ou a soma de tudo? Porque a soma é de tudo, pô. A soma de tudo. Não, soma não. A gente tá falando de um canal só, filho. De canal só ainda dá pra ver. Um canal só varia, mas a soma de tudo já passa de 1000 faz tempo já. Porque tipo a Last Week ontem botou 800 pessoas pra assistir. Foi 600, pô. Foi 600. 800. Foi 600 no pico. Eu estava lá, Zé. Não aumenta, Zé. Eu estava lá. Eu estava lá também. Quando a live caiu com 570. Voltou 600, 700. Aqui, ó. A Liga Latam superou. Aqui, ó. A Liga Latam 2023 superou a audiência da Liga Latam de 2020. Vamos lá. Aqui, ó. O campeonato atingiu o pico de 56.904 dispositivos assistindo a transmissão ao vivo simultaneamente na grande final. Em português, tanto em espanhol, beleza? Média de espectadores da Liga Latam 2023. Para efeito de comparação,
2006 superou a anterior que ocorreu em Lima, do Peru. Aí, ó, o pico da audiência do Peru foi de 30.886 espectadores. Vai embora não? Aí tem outra explicação. Beleza? Aí, Então, são os dados rodando oficiais da montanha. 5 aí, ó. Sofazinho. Olha ali, Ô, ó, Sopes, musiquinha cara, o pra que você tá botar falando aqui. aí, cara? Muta esse microfone. Coitado do moleque. Mano, mas eu não caí falando nada a Mas, ver. mano, o cara falando em cima do buff lá, eu não entendi nada dos dados do moleque. Mas eu tava aqui quietinho, escutando tudo. Ah, mano, eu vou xingar esse filho da... Depois os caras perguntam porque eu fico puto. Tinha mais de 700 ontem, então. Então falaram 600 na live, tá errado. Cara, eu tô falando do canal da MPL brasileira. Aí já é difícil de achar. Tem que somar BR, o Latam, lá de Aí fora, já é galera, difícil o ES e a Aí já história. é difícil de saber. A gente só consegue saber o resultado total. Porque, querendo ou não, tem gringo que assiste a MPL-BR também. E tem gringo que assiste a MPL dos caras do ES também. Então, somar os gringos aí, não tem essa de competitividade pra ser brasileiro ou espanhol. Deve ter uns 4 mil gringos ali. 4 mil. Tá tendo aquela Copa. Tu que cobriu lá o cenário dos caras lá. Tá tendo aquela Copa FF, né? Da FF? Tem eles têm uma Copa, né? Eles têm várias Copas. Tem a Copa NFA, tem a Copa FF. Qual é o time favorito pra tu a ganhar aquilo? Copa FF. A Miners não tá, não. Não, eu tô ligado. Tem a TS, tem a Loud, tem o Fluxo. Faz o L? Não, a Loud não vai ganhar, não. Não. É porque eu acabei de ver aqui, mano. Acho que é a TS. Aqui. A primeira queda já foi. E a primeira queda tem uma team solid de 28 pontos. A TS que é bem favorita. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. A TS é forte? É forte, pô. Forte demais, mano. Eita. A questão é que, assim, eles ganham a queda, mas quando eles não ganham, eles ficam numa péssima colocação. Tá. É tipo aquele time lá da MPL. Entendeu? Se não ganhar a partida, ele termina em oitavo. Aí qual? Tem vários. A Randoms dá trabalho, mas só que perde. Deixa eu ver aqui. Não vou ficar vendo o bagulho de Free Fire, não. Deixa eu te perguntar aqui, CB. Quem era melhor? O oitavo da Season 4 ou o oitavo Lucas, o Lucas aqui falando aqui, ó. Tu viu que a Loud podia vir pro ML? Podia sim. Alô, Mas fala de novo que agora o Buff falou por cima, não entendi nada. Quem era melhor? O oitavo da Season 4 ou o oitavo da Season 5? Quem foi o oitavo da Season 4? Foi... O oitavo da Season 4? Você não sabe? Vai Malvinas, pô. Olha a maldade. Foi o bagulho direito, olha a maldade. Não, velho. O oitavo da Season 4 não foi Malvinas, não, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, a Malvinas foi top 4 várias vezes seguidas. O oitavo da Season 4 foi a King, não foi? E o oitavo você tá falando do oitavo? E o oitavo da Season 5 foi a Cyber Hunters. Cara, eu acho que a Kings ganhava. Acho que a Kings também, não vou mentir não. Porque não teve um jogo que eles deram um puta de um trabalhão, acho que até ganharam. Tem um jogo que eles ganharam da DreamHack. Aí, foi isso aí. Que era contra os irmãos... Não, eu tô falando dos outros irmãos. Que outros irmãos? Os irmãos Twitter. Irmãos Twitter me fudeu já. O Haiku e o... Não, pô, acho que não, né? Era eles não. Foi Season 4, pô, que ele estava lá. Mas você tem que entender que a Influence, Kemin e a Cyber Hunter ficaram em oitavo lugar. Mas eu tô falando que a King ganhou da DMX, que tinha os irmãos Twitter. Kemin ficou em sétimo. Então, na tabela aqui, eles ficaram na diff de menos 10. Enquanto a Cyber Hunter ficou com menos 9. Mas eles ficaram 1-6 e 3-12 em jogos. Luiz Bonitão, melhor Jungle BR. Como Jungle, ele é um ótimo jogador de Warzone. E a RND ficou com menos 6 e eles fizeram só 3 jogos de diferença.
Eles estavam 1-6 na tabela. Eles só empataram mais jogos. Por isso que eles ficaram em sexto. Deixa eu ver a verdade, eu esqueci de falar. Rapaziada, se você quiser participar do sorteio aí, ó. O sorteio é o seguinte. Se a Onyx ganhar uma partida da AP.Bren, eu vou sortear um membro estrela. E pra participar, você vai no canal, se inscreve. Aí vai na aba comunidade. No último post você digita 1. Beleza? 1. E não importa quantas vezes. É só uma vez, beleza? Se você postar várias vezes, não vai adiantar de nada, rapaziada. Bom? Ô, CB, a Influence Gaming ficou em oitavo, cara. Foi a Influence Gaming que foi o oitavo. Ô, Zeno, fala mais perto do microfone, mano. Tá muito baixo sua voz. Cara, a Influence Gaming foi que ficou em oitavo. Eles ficaram 3-13, mano. A Cyber Hunter ficou 3-12. Ô, Zeno, fala mais perto do microfone, caralho. Tá muito baixo. Caralho. Tá bom. Alô, tá me ouvindo? E na boca. Alô? Não, tá bom, tá bom. A Cyber ficou 3-12. E se ganhar 3? Não, meu irmão, é só ganhar 1. Só ganhar 1 estrela. Ganhar então, 3 não importa. Entre Influence Gaming e a King, qual foi melhor? Cara, não vou mentir não, mas eu acho que é Influence, tá? Influence? Pô, mas que é isso? Deixa eu ver, Influence Gaming. Legal ainda. Deixa eu ver a tabela aqui deles. Caralho, pior que a Influence Gaming, mano, ela conseguiu dar 2 mapas na DMX ainda, velho. Se pá, a Influence Gaming ainda ganhava, velho. Da King mesmo. A Influence Gaming tomou 2-0 da Zeus. Deu 2-1 na Randoms. Nossa, eles deram 2-1 na Randoms. Se pá, eles ganhavam, mano. Se pá, eles ganhavam. Aqui, eles tiraram o mapa da DreamHack. Perderam 2-0 pra RQ. Perderam de 2-0 pra Cyber Hunters. E perderam de 2-0 pra Malvinas. Pera aí, deixa eu responder o Hokage aqui, ó. Esses times não vêm porque não dá lucro suficiente pra manter os players. Mas em todo jogo. Tem um barulho do caralho aqui. Ó, em todo jogo é assim, cara. A dona do jogo dá uma espécie de grana pro time manter a equipe. Isso se chama franquia. Nem todo campeonato tem uma franquia, mas tem esse sistema de pagar a organização. Ô CB, essa decisão quadra aqui, velho. Porque tem uma Malvinas 3-4 em sexto e tem uma Influence Gaming 2-5 em quinto. Cara, o que eu posso falar, velho? Porque eles empataram mais, pô. Foi essa prática aí, acho que foi isso. Aí por pontuação eles subiram. Como assim empataram mais, mano? É uma série MD3, não tem empate em MD3. Cara, eu nem lembro por que... Quais são? Todo campeonato muda a regra, pô. Eu fico maluco na cabeça, pô. Você é louco, velho. Agora que eu abri aqui, tá aqui, ó. -2, ambos estão -2 de diferença. Tá, Malvinas ganhou 6 jogos e perdeu 8. Influence Gaming ganhou 8 jogos e perdeu 10. Então, tá vendo? Série. É por jogos da série. Você é louco, velho. Como assim, mano? Mas isso aqui fica feio, velho. Feio demais. Tu olha a tabela, tá ali, ó. Quinto lugar. Tu olha a tabela, tá ali. Quinto lugar Quinto lugar, DreamHack Sport. 3/4. Sexto lugar. Quarto lugar, DreamHack 3/4. Influence Gaming, quinto lugar, 2/5. Sexto lugar, Malvinas, 3/4. Rapaziada, chama seus amigos pra live aí, porque provavelmente é o último jogo, hein? E esse jogo aqui vale um sorteio de skin. Então, aí... Esse último jogo aqui é da Bren, tá? É 3-0, Bren. Vai dar bem, mano. Que bom que você sabe, WZ. Ô, Mohamed, você que era amigo dos caras lá, mano. O que aconteceu com essa Ômega aqui, mano, na Season 4? Que Ômega? A Ômega? A Ômega com H? É. Qual que é a line desse time? É Frost? Deixa eu Rainbow? Não, calma aí. Não, Ômega Season 4. Ômega Season 4 era Morque na XP. Tarará. Jungle era Q-Rex. Mid Não era posso nem criticar, os caras tá novo mesmo. Posso criticar cara novo. era Cieg. Rotação
lendário, rotação lendária de acordo com o OBuff. Shout! Aonde você viu que eu falei que esse cara é lendário, velho? Tem que botar no post quando anunciaram a Ômega, ele botou rotação lendária. Não, pô, eu nunca fiz isso não. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou abrir um postão aqui, vai estar escrito rotação lendária. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Eu vou abrir aqui agora, ó. Cadê? OBuff. Se eu estiver zoando muito, mano, eu tinha que estar zoando muito. Cadê? Tá na legenda aqui, ó. Cadê? Calma aí, procurando aqui. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Manda o link, eu quero o link. Não, não quero que você leia, eu quero que você mande o link. Não, eu quero que você mande o link pra mim. Manda o link. Shout, o jogador lendário do competitivo. Não, eu quero que você mande o link, eu vou mostrar aqui na live, vai, eu quero ver, cadê? Ele tá de zoeira, porque eu nunca faria isso, velho. Mano, tá no teu post ali, velho. Cadê? Eu quero o link, mano. Cadê o link, cara? Jogador lendário do competitivo. Cadê? Eu quero o link, link. Calma aí, jogador lendário do competitivo. Foi nessa season que o Rumble quebrou o braço, mano? Acho que foi isso, né? Alguma coisa assim? Quebrou o braço, mas continuava jogando Ranked. Mas ele quebrou o braço? Me falaram que ele tava com problema de tendinite, pô. Não entendi também. Um me falou que ele quebrou a mão, o outro falou que quebrou o braço. Aí botaram o Sieg na Gold. Eu lembro disso aí. Cadê dizendo? Cadê o link, cara? Eu quero saber onde tá o link. Calma aí, vou te dar o link aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o desbande da Ômega. Aqui, ó. Vê se tu não escreveu aí, jogador lendário. Cadê? Tô esperando. Ele não meteu essa, né? Não, eu não meti essa não, velho. Deve ser algum erro de digitação. É nesse post recente, mas eu não falei de show, eu falei do Mike, caralho. Aqui, ó. Mas você colocou jogador lendário. Não, foi pro Mike, porque o Mike é jogador lendário. Oxi. Aqui, ó. Eu mostro esse daqui, eu ainda leio aqui. Você não sabe interpretação de texto, mano? Eu vou te ensinar agora. Nossa, você vai aprender português não sabe interpretação, pô. Vai ler agora comigo. Mano, o que eu acabei de falar na cal? Você colocou jogador lendário no post. Você falou o quê? Eu nunca coloquei em nenhum post jogador lendário. Não, mas você falou pro shot, sei lá como fala o nome desse arrombado. Eu xinguei o cara. Eu xinguei o cara sem querer, velho. Desculpa, rapaziada. Eu só tenho um temperamento um pouco difícil de controlar. Mas vamos lá, ó. Esse show aí era o jogador favorito do Pop, tá? Quem é Pop? Esse cara aí no chat aí. Ixi, Pop, você tá com os caras favoritos errados, hein, velho. Por favor, mude suas inspirações. Vou até dar zoom aqui, rapaziada, ó. A cara bonita dos jogadores aqui. Tá vendo aí? Mano, não tô com essa cara do iFred não, velho. Aqui, ó. Vamos lá, Zeno. Vamos ler comigo aqui, ó. Line-up da STMN Sports. Nome horroroso. Era melhor deixar a estamina mesmo. A organização mexicana STMN Sports anunciou nesta quarta-feira, 29, a sua line-up para a MPL Latam Season 1, que começa no dia 9 de março. A escalação conta com 7 brasileiros e um manager mexicano, composta por Mike, jogador lendário do competitivo brasileiro, e jogadores menos experientes como iFreeze, ABS, Zoro, Smoker e Owen, fazendo parte da staff. Fazem parte do staff. O Biel Coach, que já esteve presente em equipes como Imperial, Ômega, Trimax e Malvinas Game, e Jassen, que é o manager da equipe. Oi, você tá errado, tá? O nosso amigo Biel nunca foi Malvinas Game. Hã? Você tá errado, o nosso Biel nunca foi Malvinas Game. Oi? Oi, pô, ele tava com Tsubasa, mas ele não era coach. Ele não era coach. Não. Mas ele tava lá. Nunca foi. Ele nunca esteve na Malvinas Game. Peraí que eu vou ver aqui, ó. Olha aí. Eu lembro, sim. Eu acho que ele tava em algum cargo lá, não podia não ser coach. Então ele entrou depois, antes do time acabar. Não, ele nunca entrou na Malvinas Game, cara. Aqui a gente vai no Instagram aqui da Team Quer Boys. Não, ele era Tinkerball Sports. Não, calma. Ele não calma. Calma. Tinkerbell? O Biel, ele era Tinkerball Sports, não era Malvinas Game. Tinkerbell Sports, mano?
Aqui, ó. Olha ali, só tu olhar ali que pediu do cara, mano. É só tu olhar ali que pediu do cara. Não tem Malvinas ali, mano. Tem sim, pô. Não tem, olha aí. Ah, mano, eu não tiro esse bagulho do nada, não, velho. Tu tira. Tu tirou isso aí do nada. Ah, não tiro nada, os bagulho do nada, não, velho. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Gabriel, coach de MOBA, Thinkball Esportes. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como o sistema aqui da... Como é que é o nome? Como o sistema da Wikipédia é super seguro, beleza? Eu vou ensinar pra vocês como é que muda aqui o bagulho. Pera aí que eu vou mudar agora essa porra. Pera aí, rapaziada, eu vou mudar isso daqui, ó. Pera aí. Eu vou colocar que ele foi da Malvina assim, velho. Só que eu tava errado, não sabia. Eu achei que... Mas daqui tava Malvinas, cara. Eu olhei aqui uma vez pra poder ver se eu tava certo. Cadê Malvinas? Não tô vendo Malvinas aí, não. É, alguém Você mudou. tá vendo Malvinas aí? É, alguém mudou, né, WZ? Você mudou essa porra. Ninguém mudou, não. Nunca teve Malvinas aí, não. Tá bom, se teve agora vai ter. Nunca teve Malvinas. Pera aí que a gente vai corrigir essa porra rapidinho. Lembro desse cara aí. Bagulho. Cara, não tá aparecendo minhas senhas não, né? No meio da live. Espero que não. Vocês vão hackear o buff, vão apagar o buff e eu tô... Aí, consegui entrar. Olha, vou mostrar pra vocês como é seguro o sistema aqui da nossa querida Wikipédia, porque... Cara, eu não consigo mudar, velho. O que você quer mudar, cara? Não, tipo, eu não consigo colocar na tela a minha bagulho aqui. Vou mostrar aqui pras pessoas a verdade da Wikipédia. Galera, não confia na Wikipédia, pô. Não, tipo, a gente aqui do Ocidente não confia muito, mas a galera da Ásia confia bastante. Entendeu? Por isso que a gente tem que fazer eles não confiar mais. Porque é um bagulho que qualquer um pode mudar, tipo, mas tipo, tem coisa que pode mudar qualquer um, mas tem coisa que não pode mudar. Qualquer um. Não, tem que ter autorização pra autorizar as mudanças. Tem que ter permissão, tem que ter autorização. Então não é qualquer um que pode mudar, não. Deixa eu lembrar aqui como é que faz, cara. Eu fiz uma modificação uma vez no meu nome, que o Zeno zoou meu nome, mano. Vim mudar lá. O Zeno colocou meu nome como... Acho que era Jalim Rabei, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu tive que mudar, velho. Meu, acho que foi na MPL Season 5, ele tava com um convidado. Aí eu botei a bandeira dele de árabe, botei a bandeira de... Aqui, ó, coach ativo, pá... Foi muito engraçado. Sabe o que foi? Foi engraçado os gringos lendo o nick dele. Aqui, rapaziada, pra quem não sabe, é assim que você muda os nomes aqui da Wikipédia, tá ligado? Se tiver alguma errada, vem alguém e muda também de novo. É isso. Mas eles não autorizam. Muda aí pra tu ver. Não, mas eu não vou mudar não, pô. Não tem por que mudar não. Tava zoando. Não, tenta mudar aí. Que vocês acham que a gente muda? Digita aí no chat, que a gente coloca o Biel aonde? Bora mudar o time do Biel, bora. Ele vai jogar aonde? Tenta mudar o time dele aí. Tenta mudar o time dele aí pra ver. Deixa eu lembrar onde que muda aqui, cara. Eu esqueci. Onde é que muda? Olha os caras aprontando, velho. Vocês são foda. Ah, tem o cara. Vamos mudar o país? Bora colocar um país aleatório, mano. Tenta mudar, mano. Aí, alguém escolhe um país aí, bora. Escolhe um país aí. Meu irmão digitando aqui, cara. Para, irmão, vai lá. Ah, vou colocar que ele é filipino, bora. Vamos ver se vai funcionar. F, não tá funcionando aqui, pô. Será que eu vou ter que usar minha conta, mano? Eu criei uma conta aqui agora, velho. Não tá mudando aí, não? Sim. É, mano, não tá mudando não, velho. Deixa eu entrar pelo celular. Perdeu tudo, foi morar de lugar. Tá aparecendo teu IP aqui, hein, Mohamed? Meu IP já foi de base aqui, já. Teu IP já foi de base já, hein, Mohamed? Cuidado aí. Pra que isso? Traz informações de verdade. Ué, eu trouxe, cara. Eu achei que ele tava na Malvinas, mas ele não tava não, mano. Ele entrou tempo. Ele entrou um pouquinho de tempo antes da Malvinas sair do Brasil. Ele nunca entrou no Malvinas, ele entrou na Thinkball.
Caralho, Zeno, filha da puta, eu tô te falando, porra. Ele entrou um pouco antes da merda da Tink Balls. Não... Ah, vai tomar no cu. Eu vou expulsar o Zeno daqui, cara. Saco do caralho, porra. Tô tiltado, eu já tava tiltado já. Peraí, mano. Olha ali, mano. Lê a publicação. Peraí, porra, peraí. Boa tarde para os senhores. Boa tarde, o caralho. Quem é você que entrou aí sem identifique, porra? Boa tarde, eu quero falar direito com teu pai, moleque. Então vai de expulsão aí. Que eu não... Mó voz de fumante, mano. Deixa a voz de fumante do... Cara, tem mó voz de Catra, fumante. velho. Eu já sabia que era o Catra. Vocês estão de palhaçada. É claro que eu já sabia quem era, pô. Já tô aqui mó tempo já, só tô quietinho. Ah, eu acho que você entrou agora, velho. Você entrou agora. Já tem uns 5 minutos que eu tô aqui. O jogo começou, mano. O jogo começou? Desculpa aí, rapaziada. Eu tava brisando aqui. Engano o Zé. Começou nada, pô. O bom é que a gente para aqui de andar. Para o caralho, bora dar uma olhada aí nas line-ups aí do X. Será que já lançaram mais Já tá as line-ups aí já? Ah, tem alguns, né? Agora falta postar os outros. Cadê? Mas vê lá na Wikipedia. Ah, mano, mas a Montu já postou já, pô. Não botou todo não. Ah, eu tenho um sorteio do kit hoje lá na live do Instagram da MLBB. Eles postaram 8 times, né? Eles postaram 8 times de 16. Postaram 4 do grupo A, 4 do grupo B e faltam mais 4 cada. É isso. E tem um time aqui, cara. Ô, Zeno, e esse grife aqui na Nazi? Esse grife. Ô, pera, tem sorteio hoje? É, tem sorteio de um kit. Como é que eu ganho esse kit aí? Ele vai ter que estar na live lá do Instagram, que vai ter hoje 4 horas da tarde. Isso aí vai ser de boa. Qualquer coisa é só o CB ali, né? Tu bota meu nome ali, entendeu? Só pra eu ganhar. Aham, não tem como fazer isso não, bobão. Ô, Catra, pode falar, mano, eu tava zoando. Aí não é porque você tá na casa do Discord minha aqui que eu não vou te xingar não, se eu ficar puto. Já falo que eu não tenho um filtro. Sem filtro eu sou pior, cara aí. Relaxa. Só não cometa o preconceito. Aqui o único problema aqui é ser preconceituoso. É o problema. É impressão minha ou eles usaram o MLBB da Season 5? Hã? Não usaram não. Olha a foto do Luiz, cara. É a foto do Luiz lá da Liga Latam. Esse daí, o do Luiz, eu acho que usaram... Por mim é o seguinte, vocês pegam alguém aí conversa no Wikipedia e substitui a foto do Luiz por aquela foto dele careca. Não, mas eles não aprovam nem fudendo esses... Não aprovam careca? Eles vão botar aqui, pô. Os caras não aprovam o careca, velho, aí não. Pô, os caras é preconceito com cabelo, né, velho? Os caras é foda. É que eles não sabem que é meme. Cadê? Qual foto? A do Lula com cabelo? Lula com cabelo devia estar lá também, pô. Para. Mas sem meme. Olha a foto do Little Hair, velho. Mano, a foto do Little Hair é a foto da Randoms, cara. Só que eles mudaram a camisa. Não, pô. Cara, não. É a foto do... Ele não teve no dia dele, não, viado. Ele não tava no dia dele, é a foto da Randoms, só que mudaram a camisa. Não, deixa eu ver de quem eles pegaram a foto aqui. Eles têm que pegar a foto de alguém pra poder... Eles estão mudando a camisa só agora. Não. Sim. Eu tô olhando aqui nas outras fotos dos jogadores pra ver de quem eles pegaram. Ih, tem uma camisa por baixo, tá vendo ali? Tem uma camisa por baixo. Quem tá com a camisa por baixo? Os filhos da DMX vão chegar no dia do jogo? Eu vou saber, velho. Não sou eu que faço os bagulho aí. Zé, me manda aquele post lá do gringo lá dele viajando pro Brasil lá. Aqui, ó. Uma informação de última hora aqui. Peraí. E olha só. Não posso. Agora que eu lembrei que eu não posso. Informação confidencial. Que bom que você não pode dizer. O comentário do cara. Coitado, Leon. Qual a informação?
Informação confidencial. Eles já não estão mais na Filipinas. É, já estão viajando pra cá? Ou já chegaram? Aí eu já não sei. Ah, mas Aí também eu não já importa, mano. Não importa. Do final eles vão pousar em algum lugar do Brasil aí e vão jogar um MLzinho aí. Ó, Se chegar aqui em Guarulhos aqui, eu posso ir lá receber ó, eles? me falaram aqui que eles estão lá na casa do Pop já, hein? Pô, difícil é você reconhecer eles, viu? Filipino é fácil de reconhecer. Ô, Catra. Difícil é você reconhecer eles. Filipino é fácil de reconhecer, mano. Aham, confia. Vou colocar no perfil do OBuff aqui, bora ver. Pera aí, eu vou te mostrar. Tem uma foto deles aqui. Por que você tem foto deles, hein? Porque são jogadores têm foto de Media Day e eu consigo. E é isso. Aqui, ó. CB, tu tem que... Ali, o Pop deu furo ali, ó. O Pop dando furo. Eles pararam em Curitiba. Eita, esse sabe. É, Pop. Cara, esse jogo aqui, hein, velho. Olha lá o furo do OBuff. A gente falou várias merda aqui, mas a gente não falou do que importa, que é do jogo, né? O jogo não começou, mano. Você tá com essa palhaçada de ficar segurando transmissão, pô. Eu falo mesmo, mano. Porque, tipo assim, eles tomaram 2-0 rápido. Aí eles falaram, pô, nosso tempo previsto era 3 horas de live, mano. Aqui só tá dando 1 hora de live. Vamos segurar o tempo aí. Ah, ó, você falou, Zeno, e começou os Pix e Bans, Zeno. Aê, vamos! É só reclamar que dá certo, Zeno. Parabéns. Começou os Pix e Bans, o CB. Eles tiraram, olha só, por parte da Bren, tiraram Joy e Vexana. Ih, essa Vexana aí tá dando problema, hein? Tá de boa, tô assistindo também. Tiraram o Vexana. O que você acha que o nosso amigo Calix quer nessa partida aqui? Nolan? Não, tiraram o Nolan. Kind of making the play myself, and it just also goes to show that they're not like they're just not. Ó, pra você ter noção, Filipino, ó. I don't even need you anymore, bro. I got this. The game's back on. Qual é, mano? Quem é que tá assistindo a live aí com 30 minutos Era de delay? eu, cara. Eu tava vendo aqui como é que tava o áudio. Tá. Vamos lá. O Lucas comentou, cadê o CW? O CW, ele tá lá na China, tá ligado, mano? Ele tava de férias, é isso? Sabe que vai jogar nem ferro. Falo mesmo. Ih, tiraram a bola. Ai, meu Deus. The Gwynny's still open. I think with Onyx, they're going to ban out the Gwynny. I think that's a safe pick. They got to still play it safe. They decided not to leave a lot open because they went for the Matilda and the Nolan band. So at this point, you kind of have to ban. You have to commit to fully just meta bans. AP.Bren up front. The R-Lot could be a possibility here. The Nana could be a possibility here as well. AP.Bren has really been focusing on the R-Lot. I think it's something they find very viable in the current meta. So I think it could definitely be a solid up-front ban for them. But no, the Fermies has finally been left open for Onyx, and now we're seeing why AP.Bren sees this as viable. I feel like Onyx has to respond with the Claude here, hopefully, to kind of counter the Fermies. Also, you take it away from Super Marco. We saw how well Pronto, voltei. O Lucas aqui. O mano deixou de ganhar 1 milha pra comer peixe cru. Mano, mas é óbvio que eu tô te zoando, cara. Ele não vai jogar porque é o campeonato dos reservas. A MPL republicano. Os 120 mil dólares mais fáceis da história. Eu comento isso, mano, mas pô, Big Bang finalmente? Amém. Ô, mano, porra, tá na tela faz tempo, velho. Nossa, mano. Ó, desculpa aí, mas aqui é Onyx. Só de ter esse Pedrinho e esse Minotauro aqui é Onyx. Então é sorteio. Mas, espera aí, tirando a Novaria? Opa! Enaex postou um stories. Um monte de filipino. Enaex não tá no Brasil. Esse cara.
Mano, olha aqui, ele postou um story, mano, cheio de filipino, velho. Nem fodendo que ele trouxe a família toda, ele não tá no Brasil, não. Ué, ele pode ter? Vai que, né? Deixa eu... Passeio. Vai que ele vem com a família a viagem, a família vai embora depois do turismo e ele fica aí, pô. Nem fodendo. Ô, CB, bora calcular. É 20 mil, 10 mil, 15 mil a passagem. Não chega isso tudo, não. Das Filipinas pra cá, Não, não chega pô, isso ele tá daí, vindo não. pro Brasil, pô. Já viu o PIB dos caras? Que isso, mano? Ele já botou DMX aí na X já? Eita, DMX, Lil Nas X? Eita. DMX Vitor. Eita, todo mundo já colocou DMX. Eita. Você já criou o post do pentacampeonato da RQ. Aquilo é como assim penta, velho. MPL Latam é a primeira. Ó, foram 5 MPL Brasil. Não, 4 MPL Brasil. Não, total, tô falando total tudo. Foram 5 MPL Brasil. Ah, tá, esse aqui é o hotel, esse aqui é a casa de praia, é a casa do coach, pô. E... Foram juntos, pô. Tá na casa do coach, pô. Ai, eu esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando, mano? Que tem 4 títulos da MPL, 2 Latam. O que mais? 2 banheiras do Gugu. A banheira do Gugu é... 4 BBB. 3 da Fazenda. Banheira do Gugu é relíquia. Eu não tenho ainda não, mas eu acho que eu vou fazer um post aqui da vitória da AP.Bren. Pera aí, rapaziada. Moleque, se tivesse um BBB aí, vai, brincando, com a galera da MPL Brasil, quem ganhava? Nenhum, todo mundo ia ser cancelado. Cara, eu acho que a maioria seria cancelada antes da final, mas acho que quem ganharia seria o Dezão. Acho que quem sobraria por último assim, depois de todo mundo ser cancelado, se sobrasse alguém, ia ser o King. Cara, eu acho também o King, velho. O King é o cara que, tipo assim, ele tá quieto no canto dele e falou, porra, lembra o jogo inteiro, todo mundo esqueceu que ele tava lá, todo mundo saiu quicado por cancelamento e ele sobrou lá. Então ele automaticamente ganha. Mas eu acho que uma hora ele ia ficar puto com alguém. Ah, normal. Ele ia ficar puto com alguém, velho. Ele ia ficar muito puto com alguém. Um que é só que eu acho que chegaria na final é o Buzizo. Ele ia ficar muito. Não, pô, o Buzizo seria planta, mano. Eles não tinham. Se ia ser só os quietos. Buzizio, King, Jump Style, quem mais? Só os Jungle. Os Jungle low profile do o caralho. Jump Style ia ser cancelado, pode ter certeza. Ah, o Jump fala besteira, não. Ele fala. Mano, o Buzizo é muito sossegado no canto dele, velho. Moleque, contei que eu tava lá em Lima. Que ele é, e o Jump tava sozinho num quarto do hotel lá e tal. E aí um dia a MPL, a Latam, né? A Latam quis comprar uma pizza, né? Compraram a pizza do Domino's pra cada um lá tal, mó bonitinha a porra toda. E aí a gente foi bater na porta dele pra entregar a pizza, o moleque tava pelado, mano. Moleque, eu te juro, velho, foi tipo assim, era muita pizza e tinha muita gente brasileira no hotel. E aí eu fui ajudar a mina a entregar todas as pizzas, porque ia ser foda ela fazer tudo sozinha, né? Com tudo refrigerante, os caras eram 4. Daí fomos batendo no quarto de todo mundo, entregando a pizza lá, não sei o que, a galera treinando, tal, beleza, tchau. Aí quando a gente foi ver o Jump acordou com uma cara de sono, pelado, e tava deitado na cama ainda, pô. Tipo assim, ele foi lá... Não, ó, brisa. A gente bateu na porta, ele falou, pera aí. A gente esperou, aí do nada ele trancou a porta, abriu um pouco e pulou de volta na cama pelado, pô. E se cobriu. E a gente foi lá e teve que entrar no quarto, eu tive que entrar no quarto e entregar a pizza pra ele, falando assim, toma o Covid aí. Caralho, O moleque é meu herói, pô. Que pariu, mano. Esses caras, mano. Ô, calma aí, mano. A AP.Bren veio com Caraca, viado. Mas e quem seria? Tá com Baxa, Ângela, Faramis e Carrie. Quem seria o primeiro cancelado? O primeiro cancelado? Vai ser o Luiz, depois que ele bebesse a primeira. Não, acho que não. Seria o Blink na primeira festa. Não, Blink na primeira. Depende, a gente vai colocar todos os jogadores lá
a MPL Latam ou só o grupo A? Brasileiros de geral. Brasileiro geral. Brasileiro geral. Ixi! Vaguinho companhia. Nossa! O primeiro a ser cancelado seria o Gu e o Vaguinho procurando mato. Como que ele falou a verdade? Calma, gente, é zoeira, calma. Não quero ser cancelando. Eu nem vacilo. Essa live aqui é anti-cancelamento, velho. Quem tentar me cancelar, o King manda tomar no cu. Ô, filho, que isso, mano? O Luna ia ser o primeiro cancelado, não, mano. O Luna é muito de boa, pô. O Luna reclamaria pra caralho, faria umas brincadeiras muito. O Luna ele come e dorme. É nada, velho. Ixi, mano, tudo que ele não faz é isso. Não, ó, eu tô falando porque uma vez eu tava lá em Santos, tava trabalhando, né? E a Game House era aqui em casa, mano? Era próximo, eu tava próximo da Game House quando eles estavam na BTR. Pô, na Game House não, aquilo ali é a casa do Thor, pô. Era a casa do Thor, Game House. Só que eu tava na esquina, na esquina de baixo, assim, tá ligado? Pega martelado do Thor. O Zezão e o Buzizo, mano. O Luna deitou no sofá e dormiu. Quase matou o Zezão porque ele colocou a perna em cima do Zezão. O Zezão tem 3 tipos de AVC diferentes e o Luna lá, tranquilão, dormindo. Tô nem aí pra nada, vou dormir na perna dele. Moleque, mas a casa do... A Game House lá é uma putaria, pô. Tem até uma molecada que nem é do time tá lá, dormindo, tá ligado? Não, mas qual da Game House? A Game House Magic Scout ou a Game House Darkness House? Darkness House. É Darkness House. Aquela ali tinha jogador que nem era do jogo. Vocês acham que eu tô falando? O Zezão tava lá no dia por causa de quê? Não, o Zezão, mano. E o Zezão que jogou os playoffs lá contra a Big Tron, lá na GH dos caras. Entendeu treta. Mano, final de MPL 3, eu fui lá, mano. Final da MPL 3, eu terminei de trabalhar, fiz a primeira série lá, que era a semifinal, e na final eu fui lá. Tava eu, Luna, Zezão, Black, todo mundo assistindo lá na casa do Thor, né? Só resenha. Só resenha, pô. Maldade ainda. Agora você entende, o CB, porque eu acho que a Akira nunca vai perder? Que isso, pô. Cadê a imparcialidade? Não, mas, pô, por essas coisas contadas aqui... Que isso? Profissionalismo vai pra casa do caralho, mano. Profissionalismo vai pra casa do caralho em si. Caralho. A gente tem que falar a verdade muitas vezes, tá ligado, rapaziada? Tem que ser realista, porque a vida não é um morango, tá ligado? Quem quer vencer, vence. Quem não quer vencer, fica de brincadeirinha, parceiro. Por isso eu vou dar win em todos os jogos na RRQ. Bom? Que isso. Meu dinheiro do meu salário será todo na RRQ aqui. Que isso. Menos contra a DMX, porque eu tenho certeza que a DMX vai dar 2-1. Ou vai ser, não, no caso é MD2, né? Então vai ser 1-1. Black saiu do competitivo? Não, ele não saiu. Ele só deve estar viajando no mundo dele e daqui a pouco ele volta em algum... Verdade, né? O Black vai pra onde? Todo mundo ficou calado depois que eu falei as verdades, porque a galera sabe. Não, a dúvida é saber onde é que o Black tá, pô. Onde é que ele vai. Então, a aposentadoria forçada, hein? Aí eu mutei os soaps mesmo, velho. CB vazou, você viu que o CB vazou a informação aí? Do quê? Você viu que o CB vazou a informação do Black aí? Do quê? O que você falou mesmo, CB? Eu sabia onde o Black tá, caralho. Ué, não foi tu que acabou de falar que foi aposentadoria forçada? Não falei não. Olha, mano. Mas aposentadoria forçada no que sentido aqui, vamos falar? INSS. Digamos que, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Digamos que você não tem verba. Porra, mas o cara não trabalha pra ter verba, porra? É o negócio de pagar a própria multa.
Ele tem uma multa? Que multa que ele tá? Porque todo jogador tem uma multa, né? Pelo menos em times profissionais. Desculpa, tipo assim, não tem contrato. Beleza? Tem jogadores que dão. É, exatamente isso aí que o Buff falou. A verdade. Rapaziada, que contrato é esse, hein? Mano, eu vou falar a verdade pra você. Ninguém nesse competitivo lê o contrato. Mano, ninguém. a verdade é que o pessoal acha que ainda tá no amadorismo, tá ligado? Exatamente. Aí fecha com uma organização da Indonésia e tá achando que fechou com uma, sei lá o quê, uma... Fúria, uma Loud, organizações sérias. Então, não, aí acha que fechou com uma Nine Sports, Sons, tá ligado? É verdade, A RQ BTR é séria. Não, mas agora eu tô na dúvida pra saber que merda que aconteceu. Da câmera. Que ele quebrou ali, pô. Quebrou o nariz de alguém, porra? Tá maluco? Não, pô, deve ser alguma coisa aí, a gente sabe. Mas assim, CB, tipo assim, ó, teve orgs aí que estavam no competitivo e os malucos não leu o contrato. Eu não tô falando da BTR nem do Black, eu tô falando de outro jogador, outro time. Inclusive ele tá na MPL Latam. E ele não leu o contrato. Aí tava reclamando da premiação. Por quê? Ele não leu o contrato. Aí falou reclamando, mas não ganhei premiação. Por quê? Tava no contrato. Você não leu o contrato, você acaba se lascando. Então, rapaziada, aprendam a ler e escrever. Leiam a descrição. Pessoal, antes de assinar um contrato, leia o contrato, por favor. E, por favor, leiam as descrições dos posts do OBuff, tá bom? Pra não ter que ficar me perguntando nos comentários. Eu odeio responder pra vocês não, mas eu não... Já deu minha época de ler contrato. Hoje em dia eu só assino. Mas eu leio tudo. Por isso que você vendeu... Ai, caralho, bati minha boca. Vendi minha alma pro diabo. Houve quebras de contratos? Não houve quebra de contrato. Quebra um contrato pra tu ver. Quebra. É porque no contrato básico, tipo assim, se você assina um contrato com um time, você tem um tempo, tá ligado? Sei lá, assinei um contrato de 2 anos com um time, assinei um contrato de 5 anos com um time. Você tem que cumprir esses 5 anos. Se você quiser sair do time, ou você paga a multa, ou você arruma um time pra pagar essa multa pra você. Entendeu? E no Brasil só tem 2 times que... 3, na verdade, que pagam multa. 4 times. Tem 4 times que botam multas nos jogadores. Tem 4 times aí. Que pagam, eu tô falando. Pagar. No Brasil tem 4 times que botaram multas nos jogadores aí. Não, mais 3 que conseguem pagar. Mais ou menos, entendeu? Porque tem um time aí que botou multa milionária e tem outro time aí que também botou multa milionária. Não, desculpa, só um time botou multa milionária. Os outros tipo. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, tipo assim, se você quiser sair de um time, você vai ter que arrumar alguma equipe que é interessada em você e essa equipe tem que estar disposta a pagar a multa pra você sair. Se essa equipe não conseguir pagar, você pode pagar essa multa do seu bolso. Olha o jogo na tela. Ih, já tomou first Agora, se você não é o time e nem você quiser pagar essa multa, mano. Olha o jogo na tela, Zeno. Você tem a opção de não jogar pela organização. Tem a opção de não jogar pela organização. Mas se você não jogar pela organização, você não pode participar de nenhum outro time. Se eu não me engano, no PUBG Mobile, teve um jogador que foi o Senab. O Senab pagou 90 mil reais pra sair da Alpha 7. Ele voltou 1 ano depois. De graça. É o que saiu agora recentemente, pô, no cenário de LoL, pô. Saiu a informação que o Revolta pagou a própria multa. Mas também, né? Vamos nivelar aí o salário dos caras, pô. Pra eles poderem fazer merda? Não, então, pelo que eu fiquei sabendo, o Revolta pagou a própria... Porque, tipo assim, o Revolta queria se aposentar na NTZ. Ele pagou a própria multa, porque a NTZ não conseguiria pagar a multa do Revolta na Kabum. Aí o Revolta pagou a própria multa na Kabum, se transferiu pra NTZ pra receber um salário 3 vezes menor. Caralho, o cara ama a organização. Cara, faz parte da... Como é que é? Do Exódio, pô. Fez parte do Exódio, fez parte da história. Sei lá o que é Exódio, o que é que se... Pô, também, né? Pra pagar uma multa dessa aí, para, né? Ele vai ganhar 3 vezes menos. Mano, já viu quanto ele tem guardado? Já viu o peso do patrocínio? O cara ganhou soltando lá. Isso aí é, tipo assim, a Kabum paga um salário alto. Tipo assim, agora a NTZ, né, ultimamente tá
Ah, mas aí envolve várias questões de marketing, essas paradas, né, Zé? Nada era O cara gastou 90 mil pra ganhar tipo, Calma aí, 200k, velho, daqui A 2 NTZ, meses. não é assim não, porra. Calma aí que não é assim também não. A NTZ não conseguiu pagar a multa do Revolta na Kabum e isso pegou feio, tá? Rapaziada, bora focar no jogo aí, rapaziada. Focar no jogo. Vamos focar no jogo aí. Vamos focar no jogo aí. Pera aí, vou pegar o miojo aí, peraí. O papo aí de NTZ tá derrubando os viewers aqui. Pô, o miojo hoje tá muito caro, velho. Eu lembro da época que o miojo da Linsin era 98 centavos. Agora é 3 reais. Da época que o miojo era 50 centavos, velho. Ah, aquele miojo da Turma da Mônica lá era 1,20, viado. Hoje tá quase 4 conto. É louco. Aí, se for pra pagar 4 conto nesse miojo da Turma da Mônica, eu compro o Cup Noodles, pô. Cup Noodles que é 4,19. Pra pagar isso aí, compra salsicha, pega um molho, faz um molhinho com salsicha ali da hora e um arrozinho já era. É rápido também, fácil de fazer. E aí? Pô, pega a costela que tá baratinho, mano. Tem um mercadinho aqui que vende costela assada, mano. Nossa, o quilo tá R$19,90. Mas da onde tu é? Rio de Janeiro. Ah, um monte de lugar aí tá mais barato. Botar o super. Ele fala merda. Ih! Vou aplicar o famoso ban. Adoro dar ban nas pessoas. Nossa, mano, olha essa Bren, velho. Essa Bren tá com Faramis, Angela Baxter, nossa. Você acha que ganha aqui a Onyx? Deixa eu ver. É porque, tipo assim, essa composição da Onyx tá muito pra forçar a torre, tá ligado? Abrir espaço, dar cerco de side. Só que, tipo assim, eles têm um melhor DPS. Eles têm um melhor DPS mágico aqui do jogo, que é a Lilia. Se eles não fossem... O problema é que, tipo assim... caraca, mano, a Bren consegue lutar em 2 tempos, tranquilo. Olha aqui, é meio... Nossa, já é 12h22. Caralho, mano. Eu ainda não almocei. Boots looking for an angle as well, able to dash through. Kalti's finally comes in, but no Fury connects, and the flicker gets the knock-up. Keyboy able to pull another one, but the damage is shredding him down. Boots gonna be the next to fall. Super Marco picking up the kill. Kyrie able to take it though. They're trying to fight back. Albert in the backside doesn't have the torn apart memories anymore. It's 2 for 1 right now. Onyx finds the turtle. Cara, eu acho que eu quero que tenha uma virada aqui, mano. I mean, not too bad. We can kind of look at what the engage entailed here. The Minerals Rage with a flicker definitely secured quite a bit of CC for the side of Onyx, but then the final slash connects. And then, of course, the torn apart memories just take down AP.Bren little by little. And Albert was able Você é louco, o Marco tá jogando muito. I feel like that was the grace that they can get. That's a little bit of the breathing room Onyx needed. And that just, eu não entendo, mano. A Onyx montou uma composição pra cerco e força a torre rápido e não tá fazendo. Complicado, WZ. Again, Onyx could be doing a little bit of appeal here. Falando em NTZ, deixa eu ver aqui como é que foi o jogo da NTZ. I think the Brody right now is definitely winning against the carry, but I think Super Marco is definitely going to be coming out on top when it comes into the mid to late game. But we'll see. Super Marco é melhor que o CW? Just giving that pressure and helping aparentemente. Quem ganhou o Mundial? AP.Bren has definitely bought some time. You mentioned that, and I think that's exactly what they needed. Bem que individualmente. FlapTZ already having the War Axe in, not having to go super defensive in the beginning, kind of like what we saw for Boots previously when he had to pick up the Dread armor before he got the War Axe. This means that FlapTZ is going to be able to kind of play the front line, and when you have something like the Faramis paired up with you, that you can just hang out even longer and just continuously harass with that skill, it becomes a problem. But second turtle, or third turtle now in, we're 6 minutes in. Gold still at an immediate tie. They're looking for FlapTZ here. Albert able to get a couple of free shots here. Keyboy with the Minoan's Fury once again gets him knocked up with the Netherrealm. Connects Kyrie, able to take the turtle. Heartguard does lock on to FlapTZ. He's going to be able to unload. A little bit of damage. The torn apart memories comes off, but still no kills for the side of Onyx.
AP.Bren able to disengage well, neither team losing a member. Eu amo minha ex. Eu amo minha ex. O que devo fazer? Sinceramente, cara. Arrumar um emprego e mudar de vida. Eles nem chamam. From the side of ONIC, they need Era to keep ex, this né? pressure going. Like they're able to secure neutral objectives. They've taken a tower already, which I think they just need to continue that focus. And if they can continue that, then AP.Bren will be kind of pushed back against the wall. Now, what I think's really coming in on AP.Bren's side is that they are kind of lacking a little bit of damage. It could be that we see the Fairness going with a quantum charge, which is a little interesting for a mid lane, I would say. Just looking to be engaging and being in the battle. So I think they're really relying on Super Marco, which, again, I mean, he's 1-0-1. He could still get there, but I think it's going to come into the mid to late game. I mean, if AP.Bren gets the time, they will definitely become a problem. A little bit of damage on Flapteezy. A nice knock-up, but the Heartguard comes in the nick of time, but Albert Pior que é da minha turma da faculdade. Muda de turma, muda de faculdade, ou para de fresco e aprende a superar. Eu amo minha primeira namorada. O que devo fazer o buff? Falar o que devo fazer. Você é acusado de crime? Acho que tem uma coisa pra te falar, Platão. Vai tomar. Towers don't always mean wins, but it also allows you to punish a team when they overextend during Lord fights and, other things like this. But this is where AP.Bren normally flicks the switch. So this is where we have to watch out. First Lord is here. Can AP.Bren flick the switch? Mano, assiste o jogo, pô. We'll see. It's definitely a possibility. Super Marco hasn't taken a death, can still pack a punch. The only problem is AP.Bren doesn't have that much. Oh my god, never mind. I was going to say not that much damage, but look at Flaptezy shredding down Sans. Sans forced to use the black shoes before the Lord fight. Lord down about 20%. Here comes the Nolan's Fury, the flicker once again. Every time, time after time. ONIC now trying to clean up the keyboard. Goes down few, able to pick up the E acabou? Já era. Não, Lorde. Kyrie conseguiu roubar o Lorde no meio de 3 caras, velho, dentro do Covil. É bom. Ô CB, o Sky falou aqui pra você. Ô Buff, fala pro CB que ele tem o drip. Eu tenho drip? Ô, moleque, cara, a estilista é boa, tá? Lembra, Buff, da estilista lá? É boa pra caralho mesmo. Ela conseguia deixar eu bem arrumado, cara. A estilista é boa, pô. Inclusive, eu já até peguei umas dicas dela de que tipo de roupa eu usar, né? Só falta o dinheiro pra eu comprar. Eu também. Eu conversei com ela sobre isso e tal. Ela tem a lojinha dela, mas me falta juntar a grana. Claro, pô. Existem umas blusas que realmente deixam um pouco mais bem ajeitadinho. Uma é aquela... A gola alta, tá ligado? Gosto de gola alta, legal. A gola alta lá deixava eu... A roxa é bonita, ela gosta. Eu usava aquela branca, mano. Aquela branca. Caralho. E eu ganhei aquele óculos lá, óculos da Oakley, mano. Aquele óculos de mosquito da Oakley, eu ganhei. Moleque, eu nem uso essa porra. Aqui, mano, eu... Vou deixar aqui, vou colocar aí na estante, mano. Assim, ó, tá ligado? Daí eu ganhei na Liga Latam. Aqui, ó, comentário aqui, ó. Esses caras jogam tudo sem... Esses caras jogam sentando tudo todo. Será que se eu sentar assim eu paro de perder? Na cadeira, lá ele. Não. Primeiro que se você sentar certinho na cadeira, uma cadeira boa, você vai ter uma concentração melhor, não vai sentir dores, respiração melhor, vai ter mais oxigênio pro cérebro. Então não tem muito a ver não, cara. O boi tá ferrando com o Caio na hora do caçar. O boi.
Ai, ai. Rapaziada, manda um pix aí pra eu comprar uma cadeira ergonômica. Eu tô sentado na cadeira de cozinha, mano. Tá doendo pro caralho. Cadê a cadeira gamer, porra? De cozinha, mano. Porra. Vai pra caralho as costas. Cara, eu ainda fico aqui 8 horas por dia. Pô, melhor do que mesa de bar, pô. Ô, Boss, e olha esse papo todo desses caras, mano. Acho bom vocês mudar a pauta dos seus comentários, amigo. Conta do Platão ML, o Buff, você senta torto ou reto? Eu só li a pergunta, rapaziada. Vai ter que responder agora, pô. Vai ter que responder agora. Mano, é cada pergunta idiota, velho. Site informativo, que isso? Site informativo, pô. Ô, Buff, fala que você senta de lado, cara. É fora, mano. Fala com essas piadinhas. Que piadinha duplo sentido, mano? Não, cara, eu não vou responder essas coisas idiotas, mano. Tô te dando a solução pra tu sair dessa pegadinha aí, mano. Tá, caraca. Bren é só superior, você é louco? Só superior? Só superior? Caralho, a gente tá em 81 pessoas. Rapaziada, eu queria falar pra vocês, ó, tá tendo sorteio aí. Se a Onyx ganhar um jogo, no caso, ela tem que ganhar esse jogo, senão ela vai perder o título. Eu vou sortear um membro estrela, viu? Pra você participar, você tem que se inscrever no canal, ir na aba comunidade e comentar o número 1 do último post que eu coloquei, que é o resultado da Fireflux. É isso. Nada a ver, o Buff. Você disse que certo era sentar reto pra jogar melhor. Ah, eu esses caras. Eles estão repetindo o que tu falou. É réplica. Tá de... Não dá ban no cara, pô. Não, Buff, aí não, Buff. Aí não, Buff. Aí não. Tá, pensei que a fama já tinha subido a cabeça já. I mean, they are, pushing the lanes in as well. Left lanes kind of push pretty far for them, but I feel like their AP.Bren's controlling the lanes a little bit better. Lord kind of low. Are they going to be able to opt to reset it or not? Oh, até agora não tem nada. Não deu nem pra ouvir na cal, pô. Geme meu nome, Geme. A gente não conseguiu ouvir aqui, então não vai vazar não. Não vi, né? Eu tô vendo só. Saiu nada. Comenta o número 1 lá na aba comunidade, lá no último post lá, ó, KS7. Saiu na live aí, ó. Saiu o áudio. Pô, sigo todos os seus canais, sempre fortalecendo e enviando o link dos jogos. Cara, que cara fofo, mano. Cara fofo. Como que você faz isso, cara? Muito obrigado, hein? Mas isso não muda o fato que tá acontecendo uma crise econômica na Angola. Beleza? Ó, uma pergunta interessante do Lucas aí, ó. Ô Buff, quantos centímetros de cadeira você acha que é o ideal para ajeitar a sua coluna? Essas ergonômicas. Mano, tá tendo um jogo de Onyx contra AP.Bren, uma grande final. Falando de sobrevivência no campeonato, o cara tá me perguntando. Ué, mano, quem entrou no papo da cadeira? Peraí. Você que tava conversando sobre cadeira. Peraí, que eu vou procurar um link aqui de uma cadeira ergonômica da hora. Vê quantos centímetros ela tem. Botar esse centímetro. Qual é, mano? O cara que começa o bagulho eu que tomei aqui de graça, pô. Ah, não, pô. Eu falei que eu não tenho filtro, velho. Eu falei. Tá vendo, mano? Mano, caralho, tá lá travando aqui, ó. Rapaziada, eu vou ter que fechar. Depois eu mostro pra vocês numa cadeira ergonômica da hora. Rapaziada, acho que a Onyx aqui tá triste. Será que vai tomar virada?
I will say this is the first time we've been this far in the game and Onyx hasn't been down about 5 Caralho, to 70 10,000 likes, gold. mano. And they were able Eles são to fofos, defend né? before at a huge gold deficit. So I want to say that maybe them being even or close to AP.Bren is the advantage. But here's how good AP.Bren is, even in the beginning of this game when they were down in kills, even when it Ô, felt like rapaziada, Onyx was pelo in amor control de of the Deus, vai, fight, acessa o link da rival aí, mano. Coloca meu código de bônus items, lá, tá though. ligado? Por favor, Yeah, se for take maior a de look at 18 some anos. of the items here. Ajuda o Buff aí a pagar as Seeing contas. is Fairness just now picking Falando up em a double bônus, deixa eu glaive, ver aqui o so a negócio. little bit of magic piercing definitely going to be happening on the team Ajuda eu a fights. pagar as contas aí, Again, rapaziada. Brody Esse mês now tá has foda. that win of nature versus that Albert does Não é as só esse well. mês não, Sold né? his Todos os boots, meses. so, Já recebeu esse mês já, Super Marco sold his ô boots, Mohamed? picked up É the o quê? Wind Talker. Tu já So recebeu esse mês já? that could be Hã? one of the Tu já biggest recebeu esse mês já? plays here. I mean, we're 17 minutes in, Fevereiro? not super late game, but being É. able to pick that up right Não, now não is recebo huge. no Let's see início, what não. they're able to do with it here, Não, Tract. o meu eu mudei pra dia All 24. right, Kyrie, gonna start off on the Lord, let it reset. LTZ, Recebo per usual, just feeling the ground out, rolling around. Só que ainda recebi. não tá tudo. Gonna get position Esse over freio the Lord de here. Kairi é Super muito Marco gonna start to cansado. unload Keyboy. Testing the Desculpa waters aí, mano, to mas Onyx, tá mais o very Fedrino do grouped que up ele. here, Sans holding the side, and once again we Ô, get a falando em oh, que, wait a mano, second, a little bit of você damage viu on a série Flop ontem Teasy do there. Vasco, mano? Você é Be able louco, to velho. chip him back. Não, não vi não. Someone's got to go up and deal with Angela Ogo and backdoor. AP.Bren. The Angel Os backdoor. teus fãs lá, Non-stop, just lembra dos teus harassing. fãs da God, família that's Map? annoying. Teus You gotta fãs? feel it for Onyx right now. Lembra dos teus fãs lá? Like it's annoying. It's Da definitely Royales? annoying. Like, someone go deal with Então, Angela again. coitado. Uns fãs desse, né? You Pra, as well. You pra quem mentioned não. the divine glaive earlier. Here's the thing about the Pheromones. In the beginning, oh wait a second, a lot of damage. The taunt does lock down. Flop Teasy gets the hard card, but it might not do enough. Cult Altar to try to help. Mano, eu confesso pra vocês, eu tô querendo que a Onyx ganhe esse mapinha aqui, velho, pra poder eu assistir mais um pouquinho de coisa. Mais um pouquinho? Se bem que. Pô, lembra que daqui não pode estender também que daqui a pouco a gente tem que estar lá, pô. Ah, mano, é porque sei lá. Tem que fazer a live no Insta lá, pô. Eu sei. Ah, é verdade, tem que fazer live com o Down, mano. Daqui a Ô, mas eu tenho que ir pra outra casa, velho. Eu vou descer pra outra, vou em outra casa ali pra poder fazer a live. Ah, mas o trabalho, o jornalismo tá indo bem pra cacete. O cara tem mais de uma casa, pô. 3. Olha lá, o cara tem 3 casas, pô. Para. O cara tem 3 casas. Caralho, não deixa uma GH no time de ML, pô. Eu quero que esse time de ML vai se fuder, velho. Se não tem time, porque faz. Se não tem dinheiro, porque faz time, porra. Ih, a Onyx deu uma viradinha. Caralho, vou fazer um sorteio. Eita. Ô, irmão, desculpa, irmão. Nossa. Caralho. Ó, tá ensinando palavra pro teu irmão aí, pô. Ô, bufadas tá rico. Não, mano, o OBuff quanto mais pra moqueira aí na vitória da SB. Hã? Não foi o que mais farmou aí na vitória da futebol? Da Taking Down? Tá de quê? Foi o que mais perdi, ô seu filho da mãe. Ih, rapaziada, vai ter sorteio, hein? Vai, rapaziada, bota lá seu nick lá na aba comunidade digita 1, beleza? Bora lá, vai. Vou sortear ao vivo aqui. Vamos. Comenta lá, se inscreve no canal lá, beleza? Vou ensinar aqui pra vocês como é que faz, ó. A gente digita aqui, ó. OBuff. Ó, no buscar. OBuff desmerecendo os times do Brasil. Continue assim. Não é desmerecendo não, cara. É que a verdade é que falta profissionalismo mesmo, mano. Os moleques tem muita decisão amadora pra caralho, velho. Fica colocando amigo no time em vez de chamar um moleque bom. Fica de tretinha, velho. Tomando tretinha. Vai tomar no cu, porra de treta, caralho. Falo mesmo, tem que ser. Com raiva. Nick? Não, só digita um lá no... Aqui, ó. Nossa, eu tava xingando os caras aqui, mano. Acabei esquecendo aqui de falar pra vocês como é que funciona, ó. Você digita o OBuff lá, procura o canal. Ah, pô, você tá no canal do OBuff, mano. Você tá assistindo essa live, velho. Como é que você não sabe clicar lá em OBuff? Vai aqui, ó, na aba comunidade. E vai vir nesse post aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Fireflux? E vai aqui nos comentários digitar um. Só precisa digitar uma vez. E não vai mudar nada se você digitar várias vezes, beleza? Inclusive sopro. Você vai tomar no... Remover tudo.
Eu não vou ficar aqui rimando. Pode digitar várias vezes? Não vai adiantar de nada. Eu só vou anotar seu nome na roleta uma vez. Então não adianta você comentar várias vezes. O menor tá nervoso? Ah, mano, pior que eu tô com fome. Quando eu tô com fome, eu fico com muita raiva, velho. Eu tô com fome quando eu fico com fome. Eu tô fervendo de raiva, velho. O real fervendo de raiva. Vamos lá. Bora, rapaziada. Comenta aí, comenta lá, comenta na aba comunidade essa porra aqui, ó. Vou comentar. Você já Deixa eu comentou comentar uma aqui. vez, não precisa mais não, pô. Vou comentar aqui, ó. Minha Liberty é top 1. Enquanto isso aí, eu vou precisar aqui, ó, sorteador de nomes. Ajudando o engajamento. Você não vai engajar porra nenhuma comentando mais de uma vez. Falo mesmo. Sortear. Aí eu coloco o nome aqui, ó. José. Ruim. Pão. Fazendo uns testes aqui, ó. Pão. Bobo. Horroroso. Zezão. Luiz. Tekashi. Jump Style. Não sei como escreve o nome de Jump Style. Ó. O Caco. Agora eu vou sortear aqui. Só pra dar um teste. Tem as opções de sorteio. Não, eu não quero isso. Eu quero que seja aleatório. Qual o critério de separação? Vírgula, linha. Lá, cara. Sorteio aleatório. Sorteado foi o Luiz. Tá vendo aí, ó? É assim que funciona, rapaziada. É isso. Então vamos lá, vai. Faz aí. Faz a boa. Cara, quantos comentários tem isso daqui já? 46 comentários, rapaziada. Vocês estão querendo ganhar esse negócio, né? Tá errado? Porra. Tá errado? Onde que tá errado? Ô, rapaziada, vai. Se inscreve aí no canal, beleza? Fazer vaquinha pro OBuff comprar um balão e ficar suave. Que porra é balão, mano? Deve ser coisa errada, velho. Deixa pra lá. O horário não permite falar o que é balão. Deve ser coisa errada, né? Coisa de maconheiro safado. Que Vacilão, isso? eu tô falando e o Zé Mané vai e abre a boca. Aí perde a porra do algoritmo, não sabe por quê. Eu vi nada, o OBuff é cheio de engajamento. Caralho de asa mesmo, viu, mano? Ô, mano, tem 46 comentários e 13 likes, velho. Like, rapaziada, também, pô. Isso é bobo demais. Não tem que digitar um aqui, não. Digita um na postagem aqui, ó. Sorteio! Rodeio! Passeio! Grande rodeio. Grande rodeio. Rodeio a coisa lá na sua cara. Comunidade. Meu Deus, olha eu digitando tudo errado. O Buff tem fetiche em pé. Sai fora. Na moral, sou. Que isso, agora, Buff? Eu vou te banir muito agora, seu filho da puta. Que isso, pô. Que isso, mano. É um bagulho Silenciar o saudável, usuário. Buff. Toma aí, ó. 10 minutos de silêncio aí pra você. O cara trabalha até de noite. Ele dorme virado. Aí ele vem na minha live pra ele comentar uma porcaria dessa. Isso daí. Como que uma pessoa dorme virado? Fala pra mim. Informação importantíssima. Fala perto do microfone, tá falhando aí. Alô, tá me ouvindo? Tô vendo. Informação importantíssima de última hora. Informação importantíssima. Puro de última hora.
Vanessa Camargo é expulsa do BBB 24. É mesmo, mano. Agora que eu lembrei, o pessoal tava comentando aqui, meus vizinhos aqui, eu vou ver. Vanessa Camargo foi expulsa. O que a Vanessa fez? Ela bateu no cara lá, no... Davi? No Davi. Cadê as notícias? Eu tô vendo isso agora, eu não sabia disso já, não. velho. Vanessa Camargo é expulsa por agressão a Davi. Aê, porra, caralho, porra. A Vela venceu. Ela foi expulsa mesmo. Por que meu comentário não apareceu aí? Pô, bora no Twitter. Eu já, é porque eu não mostrei todos. Eu vou ver no Twitter, que no Twitter tem vídeo. Mas ó, eu achei um link aqui que tem. Não confio nos links de vocês, não. Eu vou entrar aqui no meu Twitter pessoal e eu vou olhar. Não confia na gente, velho. Vocês não viram isso? Hã? Vocês não viram isso, família? Ele não confia na gente. Até a Yasmin... Vamos ver. Cadê a briga? Cadê a briga? Briga. Não é briga, mano. Não foi briga. Cadê? Ela deu um soco no pé dele. Hã? O Davi tava dormindo, ela deu um soco. Ó, o Buff, eu vou te mandar aqui no Discord. Soco, velho. É? Um soco no pé. Que soco no pé, para tá que um soco no pé fez ela ser expulsa, pô. No mínimo quebrou o pé do cara? Cara, qualquer agressão, mano, qualquer agressão é motivo de ser expulso. Cadê o soco no pé, Catra? Onde fica o vídeo? Tem um vídeo lá embaixo, lá, Zé Mané. Onde? Lá? Só tem propaganda, caralho. Ah, carregou. Tira essa saia. Um vídeo lá de baixo. Oxi, que? Ah, não, eu... Desculpa aí, mano, mas isso daqui não foi agressão, não. Ao século XXI. Onde é tudo essas palhaçadas. Não, isso daqui não foi agressão, não, velho. Ah, na moral, sacanagem. Vou tirar isso daqui. Ô, Preta, nada a ver, mano. Felizmente. Eles deviam estar meio chapados e ela pegou e deu, tipo, tava dançando assim e deu meio que um soquinho no pé dele. Pior que não foi, não. Isso daqui não valeu, não. Mano, ele tava o problema é que dormindo, ninguém... velho. o cara tava dormindo. Ela tava dormindo, pô. Acho que ele nem reclamou, foi a produção, mano. Porque logo na sequência ela parou e pediu desculpa, mano. Não, mas desculpa não tem nada a ver, mas o soquinho... Twitter. O soquinho aqui não tem nada a ver. Ô, o Discord tá funcionando aí? Eu fechei sem querer. O quê? Aí, não... Ufa. É que eu tinha fechado o Discord aqui sem querer, velho. Pera aí, o comentário ali é o quê? Pera aí, Lele. Aonde? O primeiro comentário. Foi na comunidade ou na live? Na comunidade. Ah, deixa eu dar uma olhada aí. Eu comentei na comunidade também. Ô, Rivalry, vamos... Lê pra nós aí, Ô, rapaziada, bora na Rivalry ali, apostar, tá ligado? Ajudar o Buff, usar o código você, por favor. Como é que tá o DD? Eu não, o Buff é desumilde. Não, pô, eu tenho que pagar as contas. O problema é teu. Vamos lá. Rapaziada, esse aqui é o DD. Esse YouTube, ele quer pagar a conta. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, caralho. É o quê que você falou? Os dois não dá, velho. O cara quer ser youtuber, ele quer... Eu não quero ser youtuber, não. Nunca falei isso. Ah. Sabe o que eu quero ser, irmão? Quero ser muito rico, velho. Quero comprar o Nordeste inteiro e expulsar todo mundo de lá. Porque eu quero morar sozinho. É isso. Tirando o Buff desmerecer o time BR pra vir aqui e me sortear. Ó, primeiro comentário aí, Mohamed. Cara, eu não sei onde você tirou que eu Da eu comunidade, desmereço é o os times BRs, velho, mas tá bom. Eric. Ali, ó, comentário do Felipe. Pra quem não sabe... Enquanto isso, o BTR perde a quarta de final e a Akira quase perde a semifinal. Ah, tá esse primeiro aqui? Ah, irmão, é leste, velho. Fala isso. O cara é muito YouTube, mano. Eu sei. Caralho, velho, o cara não sabe copiar e colar, família. Não, velho. É porque, ó, o meu aqui você manda link, tá ligado? Ô, Dá muito mas trabalho. Você sabe que tem um esqueminha que se você colocar o link lá e a galera comentar, já vai no automático, né? Ó. Um sorteador. Ah, eu prefiro digitar o nome aqui porque eu faço o bagulho. Pra mim não é problema ficar uma hora escrevendo o nick, tá ligado? O que foi, irmão? O cara é muito YouTube, mano.
Não, velho, eu gosto de fazer o bagulho eu sozinho, tá ligado? Eu mesmo. Com as minhas mãos. Minhas mães. Vou digitar um por um aqui, eu vou ter certeza que não vai ter um idiota. Vou colocar aqui no... Já acabou a final? Quem ganhou? Não acabou ainda não, velho. Tá 2x1 AP.Bren. É MD5, ou seja, quem ganhar o terceiro mapa leva o troféu e $350 mil pra casa. Vamos continuar aqui, ó, anotando os nomes. Início, Stewie, 2K. Esse nick é bom, tá? É o Stewiezão lá do CS. Stewie ok? É, o Stewie ok. Aí é brabo. Caralho, essa final que não vai começar, cara. Meu Deus, eu cliquei no link errado. Tô revendo minha live. Voltar aqui. E os comentários dos gringos, como é que tá? Calma aí, mano. Não sei. Ué, ô Zé, tu tá usando o efeito sonoro? Como assim? Alguém clicou num não sei aí. Não, quem foi você mesmo que falou, cara. Meu, tá maluco, pô. Ah, não foi. A voz de CB, né? A voz do meme lá? Não sei. É, agora eu tenho certeza. É o Catra que tá usando efeito sonoro. Não foi, pô. Fui eu que falei, pô. Eu falei mesmo, não usei nem sabia que tinha comando aqui, velho. Não sei. Aí, ó. Nem fudendo. Caralho, a Sou voz é eu, pô. igualzinha. Sou real, pô. Sou real. A voz é igualzinha, velho. Não sei. Vai ser o terceiro jogo já já. Terceiro não, quarto. Vamos voltar aqui. Qual é o buff? Por que você não vai almoçar esse tempo que a PT não começa? O cara demora pra porra pra dar gol. Dá uma olhada se tem comida. Começa por aí, né, amigo? Enquanto vocês estão lá de boa, a gente tá almoçando aqui? Boa é o caralho. Ô, Sky, pra você, o Sky falou aqui, ó, os caras iriam mexer no sorteio e do nada brotam um site de fofoca. Pra você, entretenimento é aqui, cara. Entretenimento, pô. Vale entretenimento primeiro. É, mano. Quem falou isso? Ih, O Sky. Mano. Skylab? O Sky. Grande Rogério. O Sky, relaxa, Você mano. acordou Sorteio. por acaso, ô Mohamed? Hã? Hoje você acordou ainda ou você tá meio dormindo? Eu acordei, né, cara? Muito sono. Ah, tá dormindo ainda. Porque eu nem queria trabalhar hoje. E alguém quer? Irmão, você tem ideia, o CB? Eu ainda tenho a matéria do campo. E uma matéria de um jogo novo pra. Gostei. Na verdade, vocês querem saber sobre o jogo? Falar sobre o jogo. Que jogo novo? Ragnarok RO. Online? Ó, se vazar alguma coisa, eu vou confidenciar. Problema. Ó. FTV. Achei. É Ragnarok. Ó, Ragnarok Origin RO. Essa eu não vou. Esqueci. Ragnarok Origin RO. Já jogou Ragnarok? CB e vocês aí que estão na. Tá mandando teu e-mail aí, viado. Cara, eu joguei há muitos anos atrás, velho. Tá mandando teu e-mail aí, ô Buff, na live. É, pode vazar, pô. Nada que tá aí a confidencial. Na verdade. Ragnarok original numa versão, num bagulho mobile e só vai ser hype e daqui a pouco já cai. Pronto, falei. Qual daquela época lá que o. Sensato. Qual daquela época lá que o. Qual é o nome daqui? O Inter tá jogando Ragnarok live? Não, tem muito cara grande também jogando o Ragnarok. Você vê na. Pode falar nome de plataforma aqui, ô Mohamed? É com o YouTube, né? Pode falar, meu. Ah, nunca. Não, o YouTube não dá nada. Eu tava vendo ontem muita gente na Twitch jogando o Ragnarok. Mas, mano,
Eu não lembro data exata, etc. Mas quando tava esse negócio de... vai vir o Wide Rift. Cara, eu falei há muito tempo e a galera tava lá, não, que eu vou jogar, que vai fazer, que vai acontecer. Eu falei, mano, o bagulho vai ser só hype, velho. E foi dito e feito, o bagulho é só hype, mano. Lá pra vocês é pago, velho. Tem algumas coisas que são pagas. Quando você vê um streamer muito grande saindo da bolha dele pra jogar outro jogo, é pago. Ninguém que joga CS2, GTA o dia todo vai sair desse jogo pra jogar a porra de um joguinho aí de graça, pô, é pago. Mano, por falar em CSGO, cara... Mano, eu não joguei o CS2 Posso ainda. falar outro nome? Posso falar o nome aqui do cara? 120 mil cabeça com mais, eu acho que com 3 minutos de delay, mano. O Gaules. Gaules é louco, mano. Vocês viram lá que tem um problema lá que a empresa pegou os direitos de transmissão e ele não deram pra ele? Então, ele tá com o radinho de pilha, no modo antigo, o radinho de pilha, ele tá com não sei quanto tempo de delay, eu acho que ele tá com 3 minutos de delay, cara. Tá zoadaço, pô. Ele dá umas travadas monstras lá. Ele tá... E outra, ele tá colocando os caras lá da BTS no bolso, velho. Lindo. Ó, a BTS tá com... Eles tanto... Vai ver, mano. Tanto que aqui, ó, tá lá, ó. BTS Brasil FPS. Sem delay, Fúria versus Liquid. Os caras tão com 6.400. Gaules tá aqui, ó. Gaules. Fúria versus Liquid, PGL CS2. 123 mil. Gaules é marca, pô. Gaules tem nome pra caralho. É louco, mano. We're just good. Ih, olha lá, vai estar na live, olha lá, hoje na live, se liga só. Now for the side of AP, their final pick here, do they, I mean, they could lock in. Mas não tem, tipo, não tem muita como, mano. O cara... Os caras não pegam, os caras não ganham mais dinheiro com essas transmissões aqui no Brasil, porque são burros, velho. I mean, they could go tag as well. Mano, o Gal sem pagar. Literalmente, o Gal tá sem pagar a transmissão, fazer nada. E o cara tá aí, pô. Não, mas o CBC, sabe? Pelo que eu entendi, que eu me lembro que eu vi desse bagulho, ele não tá transmitindo esse Major lá pela BTS, porque os caras queriam que ele transmitisse no canal deles. E uma das exigências... Ô, caralho! Tá, você entendeu o que eu quis dizer. Tô ligado. Foi ele fazer a transmissão pelo canal dele. E os caras não queriam. Porra, mano, pensa, ele mete um logo aqui imenso da BTS aí já... Da BTS já era, velho. Os caras iam ter um monte de divulgação, mano. Voltei. Isso era só fazer uma parceria legal, tá ligado? Pra saber se achar. Mas o Só que o problema é que não era a BTS. O problema não foi a BTS. O problema foi a empresa que pegou os direitos de transmissão e quis jogar pra BTS fazer a transmissão. Entendeu? Senão tava tranquilo. Só que eu duvido que a BTS ia ter o cachê pra pagar um Gal, tá ligado? Mas o cara, por ele, pelo CS, o cara faria de graça, velho. Pelo amor, pô. O que ele tá fazendo agora? O que ele tá fazendo de graça, mano? De graça ele não faz. Pra casa de aposta ele não faz, não, velho. Não, mas o... Não, ele tá falando no sentido de, tipo, o que ele tá fazendo agora, tá ligado? Não tá ganhando. Se o cara tivesse ganhando pela BTS, por exemplo, mano... Não tá ganhando diária pra fazer o que ele tá fazendo lá. Ele só tá ganhando no máximo sub lá, donate da galera que ama o jogo também. Não, ele tem os patrocínios do jogador, ou do jogador não, da tribo, velho. A Rivalry, a Nike. Tá ligado assim, mano. O que esse cara faz é surreal, velho. Rapaziada, eu vou copiar aqui todos os nomes aqui. E provavelmente quando acabar essa partida aqui eu vou sortear, beleza? Eu não sei se eu vou fechar a live ou se eu vou deixar ela rodando aqui em inglês. Quem quiser ficar na cal, porque eu tenho que fazer uma live no Instagram lá da MLBB. Ah, mas vai ser 4 horas, pô. Com CB. Se estender mais esse jogo aqui vai precisar, mas se não... Tem mais esse jogo aqui, eu quero que a ONIC se foda com ela. Vou ter que fechar a live. Nana, they still need a marksman here. They will get last pick, so I think it's a boatos que esse campeonato vai rolar no Brasil, viu? See what Albert's gonna lock in. A boatos. Hair's still a possibility. Juan still a possibility. Brody, Bruno, Ixia, they go for the Juan. Which is actually not bad here, just because. Alguém me chamou? Dos caras aí, pô, pegaram uma aí. Second skill, right? So
If the Gwynny lands on you, you got a way to get away. If the Ruby catches you, you have a way to get away. I don't know if it works against transformations. I know it works against DC and lockdown, but I don't know if it works against the transformation of the Melina. Vou copiar todos os nicks geral aqui. I want to know this last pick. What marksman? Is it the Nathan? Por favor, para a gente comentar. Is it the B? I mean, all you gotta do is really click the attack button with the SMGs and you're able to hit the Wan, so I could see it. I could see it. You also snipe it. You can also play range against the Wan in the early laning phase. Acabar a partida, eu vou fazer o sorteio, rapaziada. Tá avisado, beleza? Ainda não comentou, por favor, comente logo pra poder eu copiar todos os nicks certinho. Pra ninguém ficar reclamando depois. Eu já falo uma coisa, se reclamar eu quero que se... Yeah, AP.Bren's pulled it out once or twice before, so... Quem quer ver o membro estrela do Zeno aí? Como é que é? We'll see. The Wan's wild. Aí, galera, quem quiser ver meu membro aí, mano, tá falando DM. Não, membro estrela. Será que tem um limite máximo de coisas que você pode comentar aqui no chat? Porque aí eu mando a lista de quem tá no sorteio, assim. Quem não tiver, fala aí. Eu vejo falando que a galera tá te chamando, mano. Well, I think Albert's been the only one to pick up the Wan so far. I don't think any other Aí, mano, tem um cara com nick muito estranho. trademark pick for it unless it happens. Ô, Soap, But here we are jumping into the land of Dawn. Onyx trying to tie things up. Bagulho de ruído, velho, porque tá vazando. Você tá bravo, bro? Tô com fome. Você tá bravo, bro? Tá bravinho? We can already see that AP.Bren's kind of rotating early with the Ruby, which is Você tá bravo, bro? wild. I guess maybe trying to help clear Nossa, the mid lane mano, tem porque tem uma Matilda e um Barate na Onyx, mano. É que a AP.Bren quer deixar eles virar o jogo e ganhar não. Tô falando, mano, isso aqui vai ser que nem RRQ contra Actus, pô, tô falando. When the crowd interacts with like what's going down. Right now you can already see that Tá dizendo que a AP.Bren é tipo a Actus? Sim, tô falando que a AP.Bren é igual a Actus. Tá dizendo que a AP.Bren é ruim? Não, tô dizendo que a AP.Bren é boa, igual a Actus. A Actus é ótima, mano. A Actus vem pra ser top 2. Eu falo que é ruim, não, mas... top 1 da MPL Latam. Pô, eu falo que é ruim, mano, aí... O quê? Como é que é? Quem tá torcendo pra Erectus aí, mano? É isso aí, mano. É isso aí. Todo mundo aqui tá torcendo pro time pra Team Erectus. Também? Você também? Grande Team Erectus. Tá torcendo pra Team Erectus? Eu tô sempre assistindo horroroso, não. Moleque, quem não torce pra Erectus, torce pra... Como que é? Pro Brochas. Exatamente. Tem um cara que o nome dele é Digo Leite. Digo Leite. Não me surpreende cada dia, mano. De criatividade dos caras. Quem aí no chat aí viu a série de ontem? Quem tava aí na torcida pelo time Erectus? Rapaziada, se vocês deixarem muito like, eu prometo pra vocês que eu vou comprar o direito de transmissão da Last Victory e vou passar aqui. Eu vou xingar. Ué, eu pedi outro dia pra ver que passei, pô. Hã? Eu peguei os direitos de transmissão da a diferença é que eu tenho que pagar, né? Você tem o direito de transmissão. Não, I feel não like tenho. also Kyrie's gonna have to manage those stacks really well, and if AP.Bren disrupts that, it could be... Você já tentou conversar além de só supor que você tem que pagar? Calma aí, gente, calma aí, gente. Eu vi um comentário ali. Harry, qual é a line-up da teste? Então, Harry, a minha line-up era Gomes na Gold, Stark na Jungle, Nix na rotação, Mike no mid e Luiz na XP. Por isso que o Luiz não tava jogando na RRQ, ele tava jogando na Actus. Na hora que você falou Mike na mid, aí não. Ué, mano. Vizinho, zoeira, vizinho. Te amo, moleque. Ele mora aqui perto, pô. O moleque é da hora, eu gosto dele pra caralho.
Ai, meu Deus. Tô de cabeça pra colocar os nicks de todo mundo aqui. Vai lá pra comunidade lá, ô Carla Regina. O primeiro post lá, o último post lá, você comenta lá. Tem que comentar o número 1. Só o número 1. Só comentar o número 1 lá na aba comunidade. E aí, CB? Mas nas últimas posições aqui, teremos um jogo 5 ou não? Cara, deixa eu ver a única aqui, peraí. Pô, falar pra tu que Matilda e Barat é um bagulho complicado. Isso aí é. Ao menos que tenha aí a Cici pra dar uma boa ultimate ali pra eles se grudarem e cada um em É porque, tipo assim, eu não vejo essa Beatrix dando desse Barat. Tá ligado? Ela não tem DPS pra isso, pô. E o único DPS mago que tem é a Lilia. E a Lilia tá do lado da Onyx, entendeu? Nem se fosse, sei lá, de repente uma Cici pra... Eu acho que nem a Cici conseguiria. Nem a Cici. O único jeito é que a Bren tenta forçar ele jogar em bloco. A Bren tenta forçar ele jogar em bloco e jogar nas sides. Se a Bren jogar a side certa aqui, eles ganham. Uma que eu acho super interessante e poucos fazem é Ruby. Não, fazem muito. Fazem muito. Não, tipo aqui, tô falando aqui, cara. Mas aqui mesmo, velho. Aqui mesmo. Mas aqui mesmo, na Netflix apareceu 1 zilhão de Rubi, pô. Não, agora que ela tá no meta, mas antigamente não fazia, não. Antigamente era raro. Mas não viam a Rubi rotação. Antigamente, raramente você via ela aqui na rotação. Aí lá fora também. Lá fora era só aqui no BR, tinha um maluco no BR que fazia Ruby na XP, pô. Os caras faziam só na XP e rotação era bem pouco. Eu era retardado a fazer rotação. Mas, mano, hoje em dia já se vê muito. Porém, agora virou modinha, né? Mas eu acho um puta no pique, velho. Yeah, I mean, you can already see they're gonna, Wario this. A final vai ser dia 6, ô Mohamed. Dia 6 às 7 da noite. O Rubi acabou de dar kill pra Beatrix ali na Lilia. Fácil. Meu Deus, eu tô com uma remake aí, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Primeiro que eu sou imortal. Eu sou o Mohamed, o brabo. Grande, Mohamed. Pequeno, Mohamed. Kyrie's still trying to zone. He's kind of been on his lonesome lately, and that's because Keyboy has been forced. Ela puxou o buff, puxou o golem do nada. Luckily, Albert hasn't taken a death. Quer, vai e pirate. On this Nana is definitely going to end up being a problem as well. It's going to be hard for Kyrie. He's going to have to watch out for his Molinas because that could be the game changer in a big retribution battle. True. And I mean, just the alguém fala pra mim, os caras aí que vai ter sorteio, fala como funciona. Like they are just applying so much pressure on Onyx and they have to find some type of relief here. Fala aí pra alguém, as pessoas aí que tá assistindo agora aí, como é que vai funcionar. Então é o seguinte, filharada, vocês vão na aba comunidade, o último post que tem lá, só entrar lá, comenta número 1. E dá o like também, né, cacete? Senão aí também não adianta nada. Comenta o número 1. Comentou o número 1, já vai estar automaticamente inscrito lá para participar do sorteio. Fechou? Easy participar. Alô, chat, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal do OBuff. Seguinte, teremos um sorteio de membro estrela após essa série. Que porra de minha estrela, porra? Para de falar burrice, caralho. A gente vai ter um sorteio, um rodeio. Acesse a aba comunidade do canal OBuff. Vai na última postagem na história da Firefly. Ô, Zeno, o que acontece com a sua voz ficar baixa do nada, cara? Acho que é a sensibilidade do microfone. Comenta o número 1 aí, na comunidade. Cheguei nos 300 comentários do Suco, mano, esse filho da puta. Qual é a maldade? Mano, ele comentou só pra dificultar meu trabalho, que ficou um monte de comentário dele aqui. Ô Mohamed, você poderia nos contar a história de Rasputin? Esse cara.
Como assim? Com esse cara? Tá maluco? Que isso, cara? Você não sabe quem é? Tá falando do Putin? Não, Rasputin. Diferente. Ah, não sei quem é, não. Porra, Aí você veja que você não é um homem de cultura, mano. Era do cara que tomava veneno. Todo dia tomava um pouquinho de veneno pra ficar feliz. Oi, Carla, tudo bem, Carla? Pega o OBuff lá no Instagram. Let's go, vi? Tinha uma Carla. Aquilo lá, mas os caras é muito gado, mano. Tô vendo, né, mano? O tempo passa e as coisas não mudam, né, Henrique? É foda, pô. A gadagem continua igual, velho. Ô, irmão, calma lá, velho. Eu sou rico, sou feio. Não tenho nada, velho. Deixa em paz. Albert, so could be coming online, but the biggest difference Reparei o que eu tava fazendo aqui pra dar uma olhada. has the Malefic Roar secured and the Blade of Despair, so the damage is a lot. Opa, Carla, você quer mod? Puta que pariu. Que isso. Nem eu tenho mod aqui, pô. Nem eu tenho mod, ó. Nem eu tenho mod. Vou falar pra vocês, só eu tenho um mod no canal, mas não vou dar pra ninguém, não. Se você quer dar, o problema é seu, xará. Irmão, se você tem gosto em dar, mano, aí o problema é seu. Eita, travou tudo aí, ô, mano. Falei na zoeira, relaxa. Ela falou até com carinho, falando com a cara. Você viu, né, Vini? Você viu, né? Pois é, né, Lucas? Você lembra, Lucas, que ele falou que ele tem descendência soviética, descendência russa e não sabe quem é Rasputin, mano? Aí é tropa. Muito tropa. Mas você é Mohamed e tem descendência russa? Então. É, tá estranho esse assunto aí, mano. Alguém tá pulando coisa aí, pô. Sei lá, velho. Eu tava descendência árabe. Eu não quero nem libanesa. Nem mod, eu quero que dê outra coisa. Fora, você vai tomar um ban, velho. O cara quer ser o membro estrela, hein? O membro estrela do Rasputin era. Ô, Lucas, você quer tomar um ban, cara? Você quer isso? É a única coisa aí que tá tendo. Que isso, mano? Vamos focar no jogo aí, velho. Caraca, tá travando. Só tá travando tudo aqui só? Não, aqui também. Cara, eu não sei se aqui é a transmissão, cara. Mas é alguma coisa que você tá abrindo aí no seu computador aí que tá dando uma lagada no OBS. Ele tá pesquisando quem foi Rasputin. Aqui tá 60 FPS cravado, o que tá dizendo. Mas e a quantidade de quadros de perda no OBS? 0. Ó. Tá travando desse jeito aí, você não tá. Acho que passou, velho, eu não consegui ver. Rateou. Ah, o Kyrie perdeu uma ult muito boa ali. Reflexo bom. Pronto, finalmente consegui aqui copiar todas as pessoas. Como é que o Sans de Lilian tá 0-3? Um jogo desses, mano. Ó, não quero causar motim, mas só que se a Carla ganhar o sorteio é marmelada. Se ela ganhar o sorteio, eu sorteio 2, que é pra não estar bom. Se ela ganhar esse sorteio aí é porque o OBuff tá... Já pegou o Instagram, filho. Ele já pegou o Instagram, se for. Pior que ela acabou de seguir o OBuff, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, mano. Pernambucana, caralho, velho. Caralho, que coincidência. Cara, acho que alguém tá ficando apaixonado aqui, pô. Tá. Que isso, cara. Tô brincando, velho. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Tá brincando com os sentimentos da garota já, cara? Que isso, mano?
tá fazendo o papel de homem. Convenhamos. Não, calma aí. Calma aí. Brincadeira, eu não brinco porque eu sou casado. Vai, 45 minutos pra começar a live no Instagram, hein? Já peguei o acesso aqui, hein? 45 minutos pra começar a live no Instagram? Né? Vai ter live no Instagram, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão dar fofocas? Cara, a gente vai falar sobre o modelo MPL aí, né? Novo, MPL Latam, falar um pouco sobre os jogadores, né? comentar de forma geral aí, modelo do campeonato e vai ser mais ou menos isso aí. Vai interagir com a galera, aparentemente. Vai interagir com o chat, comenta também sobre os campeonatos. Na Latam tem que falar com você direito, hein, Henrique? Qual foi, pô? Comenta sobre os campeonatos, comenta sobre a vitória da Onyx de 3-2 na Bren. Exatamente. Eu acho que essa partida vai dar Bren, mano. Comenta sobre a derrota da Rekekira. Pratinha Voltei, rapaziada. Acabei de já minha mão com taxa. Caramba. Ô, Preta, existe graxa branca? Caixa preta, pô. Deixa eu ver aqui que as pessoas andam falando aqui. Esse vacilão, eu tenho certeza que o Mohamed tava vendo um certo Instagram aí, velho. E aí surgiu uma mão de graça. Ô, cala a boca, filha da puta, velho. Caralho. Ah, mano. Deixa eu colocar na live, velho. E ó, tá vendo aqui, ó, a mão aí, ó, suja de graxa aí, ó. Filha da puta. Eu sou feio pra caralho. Ah, não, pera aí, velho. Não, tem que abrir. Ah, depois eu leio esse. Eu tava vendo a live oficial, velho. Foi engraçado os fãs da Indonésia ontem, quando a Actus abriu 2-0, começou o início do declínio da Rekekira. Acabou a dominância da Rekekira no Latam. Eu rindo pra caralho com os comentários do Indonésia, mano. Também, né, mano? Não tem como, né? Luiz não assistiu o jogo do próprio time. Esse bagulho não tá aqui, não, velho. Peraí. Não tá aqui, não. Vê se funcionou aqui, rapaziada. Cadê? Eu acho que é RQ Universo que achei. RQ Universo, achei. Aí, ó. Cadê? Cadê o jogo do 2-0? Cadê? Volto. Olha lá, o que o Vini comentou. Olha lá, o Mohamed se entrega muito, o cara chega a ficar até nervoso. Ô Carla, faz o seguinte, vem aqui na cal aqui e elogia ele. Vai ser. É entretenimento, filho. Começa a pegar o entretenimento. Coitado, cara. Finalmente vai acabar essa série maldita. Quem elogia pra ele ficar feliz? Ah, me elogia aí. Aqui na transmissão oficial. Caralho, velho. A Beatrix deu só uma na Holanda aí. É isso, mano. No CW no win. Tá funcionando tudo certinho aqui, rapaziada. Beleza? Agora, então, mano, do mesmo modo que a Onyx perdeu sem um CW, a Rekekira quase perdeu sem um Luiz, tá ligado? Deixa eu fazer um comentário polêmico aqui bem rápido. Sabe o comentário, rapaziada? AP.Bren, grande campeã. O Games of grande campeã. R$1 milhão. Oi. $1 milhão. $1 milhão. Não, 350 mil dólares. Ô cacete, decide logo a porra do valor, velho. Não, mas $350 mil é $1 milhão, pô. Ué, mano, mas cadê o Luna tirando a camisa aqui? Isso, pô, os caras é muito fraco, pô. Comemoração fraca. Cadê o que passa manito, mano? Cadê? Mano, é o 350. Olha o chat dele, o CB. A Carla já chamou no buff pra jogar ranking mais tarde. Aí, pô. É isso. Pô, chama nada. Acho que a galera não tá feliz não, hein? Tem uma galera que não tá feliz não, hein?
Parabéns aí ao público que mais uma vez não rapaziada, confiou na Bren, mas ela ganhou. Putz, rapaziada, ainda que a gente vai ter foto depois aí, vamos pro sorteio. Vai que vocês querem skin, vocês não querem ver essas porcaria aqui não. Pronto, agora passou um paranoia aí e me dê esse sorteio. Ih, já mandou, já chegou mandando. Se a Carla ganhar, já sabe, né? Se a Carla ganhar, já sabe, né? Deixa eu Não, atualizar. colocar ao vivo aí. Tem que colocar ao vivo aí, pô. Vamos lá pro sorteio, deixa eu só ver se tem algum. Na moral, velho, olha olha essa jaqueta linda da Bren, velho. Olha isso, mano. Cadê? O que as porra dos times brasileiros não faz uns bagulho desse bonito, velho? Ué, tu não viu não a jaqueta da Big Tron, não? Mano, a Big Tron não vende porra nenhuma aqui no Brasil, caralho. Opa, eu tenho um link da Shopee do bagulho deles. O link da Shopee? É, eu tenho um link da Shopee de vários times da Indonésia de camiseta. Moleque, eu tô achando comprar. maravilhoso que os caras acabou de ganhar o bagulho e não tem ninguém aplaudindo ali, tá ligado? Não, é porque tá todo mundo cara de bunda. A maioria ele era indonésio, entendeu? A maioria era indonésio e russo. Nossa, eu tirei da live, mas peraí. Peraí que eu vou ficar aqui. NA streamer, pô. Ninguém feliz. Aí, ó. O cara Mano, levantou tá um todo mundo troféu aí, ó. Tá depressivo, na pô. live aí, beleza? É isso. Aí, O ó. outro apontando o dedo que não consegue segurar o troféu. Olha só, todo mundo comemorando, que legal. Que cena bonita, pô. Os caras pulando no palco e a galera foda-se. Aí eu lembro que eu vou ter que colocar AP.Bren Mano, é engraçado, né? campeão. Os caras estão comemorando. Os caras estão se abraçando, levantando o troféu e o público tá como? O público tá com mão no bolso ali, pô, legal. Da hora. Tá vendo? Se fosse aqui igual foi a Latam aqui no Brasil, estaria uma puta de uma festa igual foi. É, mas aqui no Brasil não foi uma festa quando a RQ ganhou? Moleque, vocês viram o Mundial que a lá. gente tava dublando os caras, pô? Que a gente não via nada. A gente ficava dublando os caras por cima. Mano, agora acabou de dar do nada esse reflexo, tá ligado? Mano, os caras falando um monte de besteira lá, deve estar falando uns bagulho mó legal, mó bonito, a gente. Ai, cara, eu gostei muito do seu sapato. Moleque, no Mundial a gente tava largado, moleque. Muito bom. Vocês chamaram size, velho. Como que vocês não estavam largados? Que isso. Size pelo menos ficou acordado, pô. O OBuff roncou acordado. Meu Deus do céu, cara. Lá, pips, pisi. Caralho, mas o Bane tava muito puto com o Buff, pô. Caralho. Conta os bastidores, Henrique. Conta os O bastidores. Benen chegava assim. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acabaram de conseguir o Lorde. O que você acha sobre isso, Buff? É o Buff. Ah, velho. Um olho abrindo e outro fechando, tá ligado? Muito bom, rapaziada. Não, ô Zeno, eu falei da Latam porque eu tava lá também, mano. E o bagulho tava bonito, velho. Foi bonito. O Latam tava da hora. Não, a Latam foi bonito, mano. O A domingo eu energia tava foi muito lá. boa. Não. A final ou o jogo que a Big Tron, que o Lula tirou a camisa? Tudo, velho. A final. Tudo, mas tudo. O evento lá tava bonito, mano. Os jogos, tipo, a energia do bagulho. O bagulho tava da hora lá, mano. Eu tava Mano, lá. o primeiro dia só tinha a tudo. primeira fileira, tá ligado? Eu acho que foi o que? Na quarta, quinta? Ah, mas Esqueci. ô CB, desculpa, os caras é burro, velho. Os caras querem me tacar um evento numa quinta-feira, mano, sendo que a maioria do povo trabalha, Não, velho. a questão é que não dá pra você fazer aquele campeonato todo, os finais de semana, tá ligado? Você não pode, tipo, fazer dois jogos, os jogos sábado Não, e é só os domingo caras alugar o espaço, e deixar pra outro sábado e domingo, Não dá velho. pra fazer. Evento assim internacional não pode se fazer em finais de semana, não, velho. Você tem que fazer ele. Mas era... Você faz ele na semana pra ele terminar no final de semana, tá ligado? Todo evento internacional. É que se dane, pô. Nosso evento foi top, moleque. Não, o bagulho foi top, mas só que, tipo assim, mano, os caras me tacou o bagulho que nem numa quinta-feira, o primeiro dia, mano. Eu tava ali perto, tá ligado? Que eu trabalho perto. Eu trabalho no bairro do Limão, ali na Zona Norte. Então, tipo, tecnicamente eu tava perto. Mas não dava pra eu ir, mano, por causa do horário. Até eu voltar pra casa depois de lá, eu ia chegar na minha casa 2 horas da manhã pra ter que acordar às 6 pra ir trabalhar, velho. Se nós pensar pelo lado do povo que trabalha e curte o jogo, gosta do jogo... Pô, mas era entrada gratuita, mano. Cadê os estudantes pra chegar lá? Mas, mano... Ah, não... Bom, rapaziada, é isso. Agora a gente vai fazer o sorteio, beleza? Pera aí. É só nós que é retardado.
Caralho, velho, o Flaps tem essa porra de sempre ficar subindo na cadeira, mano. Bagulho chato. Olha lá. Olha que é louco, pô. Ele sempre sobe na cadeira, mano. Ô, Zé, você quer Tá bom, notícia caralho, boa? tá bom. Calem a boca, vou fazer o sorteio, vai. Calem a boca. 13-10 pra Fúria, Zeno. Que isso? Agora? É, eu acabei de ver aqui, agora tá passando no BR. Legal que eu apostei na Fúria. Ah, deu bom. Ó, rapaziada, vocês estão vendo aí, ó. A gente tem aqui vários nomes aqui das pessoas que comentaram, eu peguei todos, né? Eu não coloquei os repetidos, tá tudo certo. Tá tudo certinho, confia aí. Tá sim, pô, eu fiz questão. Boa, meu garoto. Sei lá. Ver se tem alguém. Tem alguém aqui que não tá participando, rapaziada? Vai, é a última chance, mano. Coloca seu nick lá e, por favor, não... Eu, Mr. 4ML, cadê? Ah lá, tá aí, tá aí. Tá lá, acabei de ver. Bora, comenta aí, comenta o número 1. Acho que já foi, mano. Já tem 2 horas que você tá aí. A galera já, se não comentou, já era. Perdeu. Eu tô farmando hora de transmissão, cara, pra monetizar o canal. Ah, é, tá que nem eu, né? Daqui a pouco eu vou abrir live só por causa disso. Tira o do Zeno. Relaxa, Tira do Zeno. dele não vai cair, não. Não vai cair, não. Se cair, eu sorteio. Você tem uma... Bora lá. Tá, vou sortear agora, rapaziada. Quem vencer, venceu. Olá lá, segue lá no Instagram do OBuff aí. Ih, a Lala ganhou já? Deixa eu ver. Esse, lógico. Ó, tá vendo? Tudo certinho, aleatório, pá. E o vencedor... Calma aí. Pera aí. Não, ainda não. Pera aí. Ela lá... E ela mesmo. Ela mesmo. Ué. Ah, bugou aqui o bagulho. Foi pra copiar área de transferência. Eu vou sortear de novo. Aí, tá vendo, rapaz? Tem 91 nomes. Sorteou um bagulho aleatório aqui. Estranho aqui, beleza? Sorteado de novo. Sortear sem repetir o resultado. Sortear agora. Nem fudendo. Foi a Lala que ganhou. Nem fudendo, não. Tem algo errado aqui, rapaziada. Eu vou sortear. Eu vou sortear 2, rapaz. Pera aí, eu vou sortear Que dois. isso? Vai guivar a menina agora? Não, eu vou sortear 2 aí. Eu vou sortear 2 nomes, eu vou enviar pra 2. Aqui tá errado, mano. Ó, mano, a Lala não tava nem na live, mano. Chegou agora no final, cara. Velho, ela comentou faz 14 minutos, velho. Vou sortear 2, rapaziada. A Lala. Aí ela de novo, acho que ele tá bugado. Quebra de linha. Aí, ó, e o Silence 12, beleza? Vocês dois aí, ó. Lala e Silence 12. Manda lá uma mensagem lá na DM do OBuff, lá, se identificando. Falar que eu acho que esse Silence aí não tá nem na live, mas... Não tá nem na live mais, mano. Vê se eles estão na live. Vê se eles estão na live. Não importa, eu vou digitar aqui no... Não, tem que estar na live. Tá na live. Tem que estar na live. Silence 12. Aqui, ó, Silence 12. Tá na live, velho. Aí meu mundo estrela, eu tava assistindo pela TV. Que isso. Ó, Lala, por que você me odeia, Aí, ó, Lala? beleza? Ó, vocês dois aqui e essa menina com essa foto de Pinterest, beleza? A foto de Pinterest? Não é a foto de Pinterest, não, mano. É ela mesmo, cara. Eu tô brincando, cara. Vamos lá. Ó, vocês vão vir aqui, vão chamar o OBuff na DM, vão falar que vocês ganharam o sorteio. Não, tá na live, olha. O chat todo tá vendo. Tá vão vendo? me mandar o nick. Cala a boca, Zeno, porra. O Silence não tá na live, porra. Foda-se, ele ganhou, pronto. Não importa. Não, importa sim, pô, tá maluco. Importa sim, mano. Tem que sortear pra quem tá na live. Não, vai, maldade, vou sortear de novo. Vai. Sortear de novo aqui, vai. Gado demais. Gado demais do que, cara? Antes o sorteio era um só, ainda de boa vontade eu sortear mais um. Ele só sorteou mais um porque foi mulher que ganhou. Ó, Mr. Satan Game, pronto, tá aí? Calma aí, vamos ver. Não tá. Calma aí, vamos ver não se tá. Não tá. Ai, Calma aí, mano. Tem um delay da live. Bosta, velho. Não, já tô. Eu tô chamando aqui, eu tô colocando arroba no chat aqui já pra adiantar, não tá, velho. Calma aí, deixa eu dar um tempinho. Lá tá aí, ó. Pera aí, tava no banho. Lá tava aí, pô. Chama lá na DM lá e manda o nick, velho. Nick,
do jogo pra eu Tá, adicionar. Mr. Satan Game, se você está no chat, mano, comenta agora. Você tem 1 minuto pra comentar, vamos. Aí, ó, não tá. Tá não. Tá bem, tá. você perdeu aí. Rap Gadão, do esse seu buff. Minecraft. Minecraft. Rap do Ah, ele tá assim. Tá. Parabéns, Boa. velho. Eu vou flodar aqui meu Instagram e vocês vão lá e mandam DM, beleza? Chegou. Mano, alguém foi avisar esse mano que ele ganhou, velho. Certeza. Certeza que ele não tava, mano. Pô, segue o buff aí, velho. Segue o buff Vamos dar um rolê? Vamos conferir. Segue o Buff, pessoal. Vocês seguem o Buff no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok? Vocês seguem? Ó, esse aí pegou pesado, hein? Pegou aí. Fala aí. Ai. Bom, daqui a pouco eu dou um salve lá no Instagram lá que eu vou dar uma volta na rua com a minha filha, rapaziada. O Buff vai minerar com a Lala amanhã. Ah, mano, não precisa fuder, velho. Eu vou terminar a live, galera. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma live com. Verdade. Agora, rapaziada, ó. 4 horas no Instagram do MLBB PR Esporte. Eu vou estar ao vivo com Henrique CB e Barbie, conversando sobre a MPL Latam, as novidades. E vai ter um sorteio exclusivo de um kit. Vem com camiseta, umas paradas muito da hora, beleza? Ó. É meu esse daí. É meu. Vai ser sorteado lá, viu? E vai também ter codigueira, skin, né? Aí, ó. Codigueira, skin, kit. Tá ligado, ó? 4 horas, ó. Daqui meia hora, beleza? Fale pra gente, o que vai ter lá. Valeu, o Mohamed, Zeno, o Henrique. Foi mal invadir a live aí, mas brigadão, gente. Falou, velho. Valeu. Mesmo. Obrigadão pela essa daí, né? Eu tô lá no Instagram lá daqui a pouco lá. Vou dar uma volta aqui com a minha filha. Valeu. Beijo, live. Tô falando que o nome tá diferente, Mohamed. Quê? Estão digitando lá no chat que o nome tá diferente. Deixa eu ver aqui o Mr. Satan, né? O Mr. Satan. Manda mensagem lá e manda aqui nos comentários aqui qual é o seu arroba, velho, pra eu... Dá pra falar agora mesmo que eu vou memorizar e... Se eu memorizo nunca mais. Ô, Carla, tem um sorteio ainda de um jantar com o OBuff, se você quiser participar. Mano, eu, na moral, tô com dor de cabeça já. Isso é bom, hein? Essa é boa, hein? Fala tudo. Mas já falou onde vai ser o jantar? Então, cara. Tá menino em paz, velho. Você não pode ver uma mulher que começa a infernizar a vida das pessoas. Vai ser lá perto do Alphaville. Vai ser lá perto do Alphaville. Ô, mano, os caras tá demorando pra mandar mensagem, velho. Ô, cara, você não quer skin, não, porra? Tá com delay, cara. Tá com delay a live, esqueci. Olha lá essa Laís aqui. Qual? Cadê? Deixa eu ver. Laís aqui, ó. Ah, é ela mesma, ó. Lá, psi. Ah, ela mesma. Lá, ps. É só chamar assim, ó. Esses 2.000 e poucos seguidores é bot ou é gado? É gado. É, imaginei. É isso, beleza. Na casa do Mohamed, a luz de... Sai fora. Que isso, a luz de velas ainda? Meu herói. ADD e... Pô, eu não lembro meu nick, velho. Eu não lembro meu nick, mano. Depois eu vou mandar, vai. Ô, Mr. Satan Gamer, vai lá, manda mensagem na DM do Instagram aí, vai, mano. Por favor, faz isso logo, velho. Quero comer. Que isso, minha filha? Já vai mandando o número do WhatsApp? Que coisa aí? Meu Deus, vazou. Mano, tá vazando tudo aqui. Eu conversando com o coach do gringo, velho. Ah, mano, olha o cara ali mandando. Olha o cara ali falando. Você é louco, mano. Vazou aí, cara. Pô, é verdade, né? Ele apostou o salário dele. Peraí que eu vou pegar meu dinheiro de jogo. Que isso, pô. Que isso? O coach das vezes apostou em $50, mano. Sério? Ganhei o salário dele. O Buff é pernambucano? Eu nasci na Bahia e cresci em Pernambuco. E ele mora em São Paulo. É. E o WhatsApp, porque eu tô ligado, eu tava zoando, velho. Era seu ID do jogo. Exato. Até hoje eu não entendo, mano, porque essa garota, Respira.
Foi mal, eu não consigo falar o nome da garota. Lala? Isso, Lala isso. Land? Não, Ai, Lala do Land Mr. não. Satan, cara. Nossa. Lala Leite, cara. Fala Lala Leite. Lala Lala Land Land? Psi. Não, Lala Land é outra, mano. Eu tô falando na Ô, Lala Psi. Cara, esse sneak tudo. Fala Lala Leite, aí depois tu fala o nome da garota que você vai conseguir, meu brother. Tá bom, Lala Land, Lala... Não dá. Psi. Entendeu? A gente sabe. Entendemos. Cara, eu tô esperando o outro ali adicionar eu também aqui. Pô, na moral, eu vou tirar essa skin de tu, velho. Se tu não responder logo essa porra, pô. E aí, Mr. Satã? Vamos seguir o bagulho aí, Mr. Satã? Oxi, o nome dela no jogo é Kalil? Kalil ZZZ? Com os amigos desses, você nem precisa de inimigos, tá? Pô, eles não são meus amigos. Companheiros de trabalho. Calma, eu consigo falar Lala sim, Lala. Eu consigo falar Lala sim. Que cara bom. Novo sorteio, minha pomba. Com os amigos desses você nem precisa de inimigos, tá? E esse emoji nos mais recentes aí, Mohamed, hein, Mohamed? Esse emoji aí, Mohamed. Quê? Esse emoji aí nos mais recentes. Quem? Você aí. Esses emojis aí. Aonde? Meu Deus, vazou o bagulho do Vasco aqui com o Blink. Vasco e Blink? Vazou, caralho, eu não queria... Porra, Mohamed, eu não queria falar, mano. Tá difícil, hein? Tá difícil proteger alguém aqui. Caramba, velho, cadê o Mr. Satan? Vou sortear de novo. Parabéns, Carla Regina. Você é a nova mod do... Parabéns a todos os envolvidos. Pra não dizer que eu não sou um gado, velho, eu vou dar mod pra outra. Gado de mano. Parabéns, Alves. Você é o novo mod do... Qual é, cara? Dá pro Zeno, pô. Dá pro Zeno. Não. Mano, dá pra mim, dá pra mim. Não dá nada pra ninguém. 700. É isso, mano, dá pra mim. Dá pra CB. Pronto, vamos. O Ramos tá vazando mais que zaga do Santos. Tá aqui por todo o tempo. Porque Ô, daqui a Alves, pouco eu tem sou um esquenta, santista, daqui a cara. pouco vai começar. Daqui a pouco vai começar a live da... Mano, o cara não quer skin, mano. Ele simplesmente não manda mensagem, ele não faz nada, eu vou sortear de novo. Viado, eu quero skin. Manda skin pra mim aí. Ó, eu vou deixar esse novo sorteio aqui como reserva, beleza? Caso o Pateta não me chame ainda, ó. Erion Miguel 8709. Tá aí? Aí depois o filho da puta fica reclamando, mas ele não sorteou, sei lá o quê. Caralho, vazou a menina conversando com o OBuff, viado. Passou o número de celular e caralho. Caralho, Você tá vendo isso? esse aí tá vendo a live com... Delay com pra delay caralho, legal, velho. É o ID dela, Agora cara. Agora que eu abri, cara, relaxa. Esse aí tá com delay de o quê? De 5 minutos? Ô, CB, já tá pronto aí pra abrir live aí já na... Cara, eu na vou estar página? 16 horas na manicure e levar o fone pra assistir essa bendita live. Mas já tá apaixonado. Apertei o botão errado aí. Ó, é isso, rapaziada. Mas Eu vou ter que sair, velho. Já tá pronto aí, mano? Já tá pronto aí? Já preparado pra abrir a live aí já? Cara, falou pra fazer 4 horas, então eu vou esperar um tempo a mais. Não sei se eu vou fazer tipo 2 minutos mais cedo. Acho que não. Vou fazer no horário mesmo. Bateu 4 horas, eu vou abrir a live aqui. É isso, rapaziada. Vou lá. Falou pra Valeu, vocês valeu. aí. Se der merda lá no sorteio, eu faço de novo lá no Store. Boa, garoto. É isso, vai lá. Carla, manda mensagem no DM.